arrancando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa do país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor, através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, agora 6h41. Marcelo Corsato. Sou eu, tudo bem? Como é que você tá? Quarta-feira, meio de semana, 29 de janeiro de 2025, no ar a jornada esportiva do Portal Futebol Interior, dos canais Futebol Interior, pra daqui a pouquinho todas as emoções de Ponte Preta e Corinthians, Corinthians e Ponte Preta, com Carlos Corsato, Pedro Lino, estarei nessa com o Bolacha na técnica, na mesa de som, o Albert Cavalcante já acompanhando também o jogo do Guarani que já começou. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, WhatsApp 99788 3821. Conosco também Hipercap Brasil. Tá todo mundo falando do Hipercap Brasil, hein? Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Futebol Interior, Portal Futebol Interior, placar ao vivo, Futebol Interior. Olha, você pode anunciar com a gente, chama no Zap e faça um ótimo negócio. Tá na tela, 98989 352619 é o código de área. Nossa transmissão, as nossas jornadas esportivas tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial Giovanni Paiola, a direção geral Dr. Arthur Eugênio Matias. Daqui a pouco chega mais para trazer pra gente um destaque de jogador que passou pela Ponte Preta, que passou pelo Corinthians, trazendo histórias do futebol para você. Mesa de áudio e vídeo hoje do Eduardo Bolacha conosco na mesa de som dos canais Futebol Interior. Vamos juntos! A narração é do Carlos Corsato, o nosso coordenador Pedro Lino está no palco do jogo daqui a pouquinho no Majestoso, vai falar com a gente, trazer como é que tá a situação por lá. Parece que o pessoal tá de caiaque lá, a gente vai se informar já já. Quinta rodada, Série A1, Campeonato Paulista, é o destaque para você nesta noite de quarta-feira. E a gente vai girar as vozes que vão fazer a jornada esportiva para você.
Ponte Preta e Corinthians, Corinthians e Ponte Preta é o jogo. Carlos Corsato vai narrar o jogo, vai trazer a emoção desse jogo daqui a pouquinho. E é claro, vai dar o seu primeiro destaque. Cadê a vinheta dele, Bolacha? Carlos Corsato. Fala aí, CJC, grande abraço, boa noite. E aí, Corsato, grande abraço pra você, boa noite pro torcedor ligado aqui no microfone da Rádio Futebol Interior, também no YouTube Futebol Interior. Um abraço aí pra toda a nossa audiência. Campeonato Paulista, quinta rodada, já tem bola rolando. Daqui a pouco o Albert Cavalcante vai atualizar pra gente aqui Mirassol e Guarani, né? Mas quero destacar, enquanto não temos o Pedro Lino, muita chuva aqui em Campinas. Por enquanto o jogo está mantido, 19h45, mas todo mundo sabe, né? E já aconteceu isso no Campeonato Paulista. O árbitro, ele tem total liberdade de pedir 30 minutos, depois ele pode pedir mais 30 minutos para a chuva e a água baixar nos estádios. Inclusive o Corinthians, no último jogo dele contra o São Paulo, domingo, foi mais ou menos isso, né? O jogo estava marcado para um horário e começou quase que uma hora depois, em virtude das fortes chuvas que caíram na capital paulista. Ponte Preta ainda não saiu, daqui a pouquinho deve sair a escalação oficial da Ponte Preta. Elvis deverá começar pela primeira vez como titular na temporada. Jean Dias e Maguinho são as dúvidas no time da Ponte Preta. Daqui a pouco mais, viu, Corsato? De Ponte e Corinthians, este confronto mais que especial do futebol brasileiro que começou lá na década de 50, para ser mais exato, em 1951. Tá aí então, Carlos trazendo o destaque da Ponte Preta que vai enfrentar o Corinthians. O Corinthians que, como o Carlos falou, vem de derrota para a equipe do São Paulo na última rodada por 3-1, mas é o segundo colocado do Grupo A, grupo que tem o Mirassol na liderança com 9 pontos também. A equipe do Corinthians em 4 jogos, 3 vitórias, não empatou nenhuma vez, uma derrota, 7 pró, 6 contra, 1 gol de saldo, 75% de aproveitamento. Corinthians, se a bola rolar no Majestoso, provavelmente vai ter um time bem misto aí para enfrentar a Ponte Preta. Muito bem, quinta rodada Série A1 Campeonato Paulista. A bola rola, você se liga nos canais Futebol Interior. E já começou o jogo do Guarani. O Guarani jogando em Mirassol, no Maião, na cidade de Mirassol. E ele está acompanhando o jogo. Ele está conosco, o repórter mais bonito de Campinas, Albert Cavalcante. Albert Cavalcante, como é que você tá? Grande abraço. Até o nome dele, né? Mudaram na vida. Não, você vê Albert. Poderia ser Alberto, né? Roberto, né? Mas Roberto. Não, é Albert. Fala, Albert, grande abraço, boa noite pra você. Boa noite, Corsato. Vocês estão bem engraçadinhos hoje, hein? É o Carlos. Tá certo. Boa noite, Corsatos. O Guarani vai jogando no Maião, hein? José Maria de Campos Maia acaba de sair o empate da equipe do Mirassol. O Guarani que vem a campo com Gabriel Mesquita, Lucas Justin, Lucas Rafael e Emerson, Natan, Matheus Sarará, Giovani, Luiz Miguel, João Vitor e João Marcelo. João Marcelo, que é o menino da base, ele que fez o gol, né? Um dos gols da vitória do Guarani na última rodada, acabou abrindo o marcador, mas a equipe do Mirassol, do técnico Eduardo Barroca, que vem com Alex Muralha, Lucas Ramon, João Vitor, David Braz e Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, Chico Kim, Negueba e Yuri Castilho. Então, aos 4 minutos do primeiro tempo, né? Estamos no primeiro tempo, estamos nos 17 minutos do primeiro tempo. Aos 4 minutos, João Marcelo abriu o marcador para a equipe do Guarani. E agora mesmo, 16 minutos, Gabriel empata a partida. E para essa partida, quem está apitando essa partida é ela, Mariana Nani Batalha, com seus auxiliares. Rafael de Albuquerque Lima, Denis Matheus Afonso Ferreira e o quarto árbitro, o Rodrigo Gomes Paz, e o árbitro de vídeo, o Thiago Duarte Peixoto. Caso o Guarani saia com a vitória dessa partida, que está empatado, o Guarani iria, pularia para 10 pontos, é líder do seu grupo, é verdade. O Santos também está jogando contra o São Bernardo, estão empatando por 0-0. E o Guarani vai, galgando passos, pensando no que é mais importante nesse campeonato, que é se manter, né? Lembrando que o Guarani, o ano passado, o Guarani conseguiu a sua segunda vitória consecutiva na última rodada, onde o Guarani ficou na antepenúltima colocação. Corsato. Tá, então, Albert Cavalcante vai trazer tudo pra gente do que tá rolando lá no Maião, em Mirassol. O Guarani saiu na frente, mas o Mirassol empatou. Estamos com 18 minutos do primeiro tempo. Bola rolando também, o Albert falou. São Bernardo do Campo, São Bernardo e Santos 0-0. O São Bernardo já teve um gol anulado pelo VAR. E o Santos
que tem o Neymar anunciado como novo reforço aí para a sequência da temporada. O menino Ney, pois não. E só um detalhe, né? O Guarani nunca venceu a equipe do Mirassol no José Maria de Campos Maia. Então é mais um tabu aí que o Guarani tentando quebrar. O Carlos, que está do meu lado aqui, fala que tabus foram feitos para serem quebrados, né? Então ele fala que por isso que existe o tabu. Então uma hora vai ser quebrado. Essa frase, na verdade, não é minha, todo mundo sabe disso, ninguém é bobo aqui para cair nessa falácia sua aí, né? Eu quase acreditei. Essa frase é mais velha do que andar para trás, porque segundo a teoria, o homem começou andando para trás para depois se aperfeiçoar e andar para frente. Michael Jackson, cara. É o Moonwalker primeiro, né? O ser humano fazer Moonwalker. Então isso aí é mais velho do que quando o homem ainda andava para trás, Marcelo. Passa essa. Cara, então... E a voz do além parece que não gostou dessa. Você não sabia, a voz do além? A gente começou andando para trás, velho. Aliás, vou falar uma coisa para você. Esse ano... Eu só não futebolisticamente por enquanto, mas o restante eu só tô andando pra trás. É 2. Tá. PVA. Mas isso aí... Freio que acaba. Isso aí faz parte, né? Bora que bora então, Marcelo. Informações atualizadas aqui, muita chuva. E todo mundo sabe que ali onde está localizado o estádio Moisés Lucarelli, né? Aliás, os dois estádios, né? Tanto da Ponte como o do Guarani, onde estão ali localizados, tem muita água. O campo da Ponte Preta, ele fica na baixada, mas não tão baixo assim. Mas tá muita água, viu, Marcelo? Agora, não interessa o que tá do lado, né? Interessa o campo de futebol. Se o campo tiver condições de jogo, a bola vai rolar. Eu tô dando uma olhada aqui na assessoria de imprensa. Por enquanto... por exemplo, o jogo marcado para 19h45, já éramos para ter aqui as escalações. Não chegou a escalação da Ponte e nem do Corinthians ainda. Mas, por enquanto, o jogo está confirmado, o jogo da Ponte para 19h45 contra o Corinthians, apesar do volume alto, né, do grande volume de água que vem caindo aí nessa tarde em Campinas, viu, Corsar? Muito bem, placar ao vivo do Portal Futebol Interior, portanto, destacando para você, jogos da Série A1 do Campeonato Paulista, começou ontem, a quinta rodada, no Allianz Parque, Palmeiras e Red Bull Bragantino empataram pelo placar de 0-0. Lá no Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte, o Novo Horizontino empatou com o Velo pelo placar de 1-1. Bola rolando em São Bernardo do Campo, no 1º de maio, São Bernardo e Santos vão empatando 0-0, o Albert Cavalcante atualizando pra gente. Como é que tá Mirassol e Guarani? Albert, tempo e placar do jogo. 21 minutos do primeiro tempo no José Maria de Campos Maia. Guarani e Mirassol vão empatando por 1-1. Ainda hoje, 7h30 da noite, tem Noroeste e Internacional de Limeira. Carlos vai transmitir, se o jogo for confirmado para 7h45. Ponte Preta e Corinthians, jogo que já foi final de Campeonato Paulista. 21h30 hoje, Santa Cruz, Arena Nicknet, né? Os Botafogo encara o Água Santa. E hoje ainda no Pacaembu tem Portuguesa e São Paulo. Placar ao vivo informando para você que o líder do grupo A é o Mirassol. O segundo colocado é o Corinthians. Mirassol 10, Corinthians 9. No grupo B, o Guarani, ele tem 8 pontos com um empate, que está conseguindo agora. E o Santos é o segundo colocado com 5. Grupo C, o líder é o São Paulo, tem 7. O Novo Horizontino é o segundo colocado com 6. E no grupo D, que é o grupo da Ponte, São Bernardo tem 10. Com empate vai indo a 10 pontos na primeira colocação. A equipe do Palmeiras tem 8 pontos, é o segundo colocado. A Ponte, se vencer o Corinthians hoje, vai passar o Palmeiras, hein? Vai passar o Palmeiras, a Ponte pula para a segunda colocação com 9 pontos, mas precisa vencer nada mais, nada menos do que o todo-poderoso Timão. Silvio Seiko tá aqui na nossa arquibancada virtual. Será que teremos jogo hoje? Até o vestiário tá cheio d'água. Cadê o manto? Tá perguntando o Ronaldo Neto. Marcelo Borges, boa tarde, melhor equipe de transmissão. Abraço sempre prestigiando vocês. Um grande abraço a todos, obrigado. Gustavo Carvalho, boa noite, amigos. Boa transmissão, vamos pra cima. Macaca querida, o Marcelo da Suan, boa noite, a melhor rádio do interior. Se tiver jogo, infelizmente para vocês hoje, dá Timão. Tá bom, Marcelo, abraço. Ele tá mandando um abraço aqui pro Albert Cavalcante. O Marcelo da Suan. O Marcelo é meu gerente dos supermercados Caetano. Um abraço, viu, chefe? Boa, gerentão. Saúde. Se espirrar, saúde. Se espirrar, saúde, gerentão. Marcelo Borges, tá falando aqui do que o Carlos falou, que é mais velho que Guaraná de rolha. Eu também passei por lá no chat. Gustavo Carvalho, olha as condições do gramado, acho que o jogo será adiado. Boa noite, muita água. Valeu. E o Tony tá mandando... Albert,
Tony. Beleza, Tony? Abraço, Tony. Obrigado aí pela audiência e pela companhia, todo mundo que tá com a gente. Eu vou pro intervalo Rapidex, volto já com o tempo e placar do jogo do Guarani em Mirassol e também com o Arthur Eugênio, que nesse momento está roendo as unhas, fumando aquele charutão. Aliás, se eu fosse você, perguntava pro Albert Cavalcante nesse momento tempo e placar de jogo em Mirassol. Você não pede, Carlos, você manda. Vai, Albert. 23 minutos do primeiro tempo no José Maria de Campos Maia. Guarani 1, Mirassol também 1. Gol dele, hein? João Marcelo fez o gol do Guarani aos 4 minutos. E aos 16 minutos, Gabriel empata a partida. O Carlos, da sua... É você aí no mercado com o Albert. E o Carlos é aqui pra gente. Então a gente tem que obedecer. Beleza? Da sua, aquele abraço pra você, meu querido. Bom, 6 minutinhos para 7 horas da noite. Falava do Arthur Eugênio. Tá tenso, mas tá dando aquela tragada naquele charutão lá de Cuba, né? Cuidado aí com levar de importação, sei lá, velho, como é que é as coisas, né? Deus. Mas todo mundo vende aí, pô. Não precisa importar, você vai nas tabacarias da vida, você compra. Isso, boa, a voz do Alenho, grande bolacha, falou que o que você ele falou. não é todo mundo, não. Minha mãe falava isso pra mim sempre. Vamos pro intervalo, Você gente. não é todo mundo, e é o seguinte, quando fala, ó... Chama o intervalo aí, cara. Você vai tomar um remédio, mas dá contraindicação só em 3% das pessoas. Saiba que você está inserido nesses 3%, tá? Chama o intervalo aí. Vamos pro intervalo, voltamos daqui a pouco com o Pedro Lino, hein? Pedro Lino ao vivo, atualizando as informações do estádio Moisés Lucarelli. Tinha água até no vestiário da Ponte Preta. Daqui a pouco, depois do intervalo, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Muito bem. Ponte Preta. Tô dando trabalho, cara. Meu Deus do céu. Muito bem. Ai. 28 minutos no primeiro tempo?
28 lá? 28 minutos, vou ajudar você. Conta pra gente aí, Albert. Guarani, Mirassol e Guarani no Maião, né? No José Maria de Campos Maia. O Guarani vai empatando com a equipe do Mirassol por 1-0. O Guarani saiu na frente aos 4 minutos com o João Marcelo. Levou o empate aos 16 minutos com o Gabriel. O Corsato, pressão total da equipe do Mirassol. O Guarani tá se segurando como pode. É isso, o Guarani saiu na frente, o Mirassol empatou e tá jogando pra cima do Guarani. Pra concessionária assim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Portal Futebol Interior, estamos no ar. Bom, o jogo da Ponte tá marcado para as 19h45. Por enquanto não tem ainda nenhuma informação, pelo menos com o nosso repórter, o enviado Pedro Lino, o nosso presidente, lá falando do Majestoso, né? Por enquanto ele não trouxe nenhuma informação de que o jogo estaria adiado para um pouco mais tarde ou para amanhã, enfim, vamos aguardar. Por enquanto, partida mantida, mas está chovendo bastante em Campinas. A drenagem do Majestoso é boa, né? Mas hoje choveu demais em toda a região. Bom, faltando um minutinho para 7 horas da noite, vamos trazer o Arthur Eugênio. O Arthur Eugênio tem sempre um papo legal, trazendo aí palavra e contando um pouco de jogadores que passaram pelas equipes dos jogos que a gente transmite aqui no Portal Futebol Interior. E hoje ele vai falar um pouquinho mais sobre isso também, contando histórias do futebol pra gente, jogadores que passaram pela Macaca, pelo Corinthians. É com você, Arthur Eugênio. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, se você pegar a história do futebol brasileiro e elencar os 10 jogos mais mitológicos que nós tivemos no Brasil, com certeza a decisão do Campeonato Paulista de 1977, dia 13 de outubro, estará entre os 10 principais jogos realizados no Brasil. E hoje eu vou falar desta decisão. Corinthians 1, Ponte Preta 0. Na época, falavam assim, foi manchete da Gazeta Esportiva. 100 anos sem título. 23 anos que o Corinthians estava na fila e 77 anos da Ponte Preta. O Corinthians ganhou 1-0 e foi campeão paulista. 13 de outubro de 1977. E aqui no futebol interior, eu vou falar jogador por jogador, o que esses jogadores estão fazendo hoje. Só aqui no futebol interior. Mas eu vou começar com uma homenagem especial a uma dupla de cronistas que torcia muito pelo Corinthians. Narrador José Italiano, repórter Geraldo Blota. Rádio Gazeta de São Paulo, anos 1970. Na época, eu ouvia muito a Rádio Gazeta. A M890, equipe disparada nos esportes. Aqui no futebol interior, o gol do Corinthians, na narração do José Italiano, o mais corintiano dos narradores, com reportagens de Geraldo Blota, o GB. E depois do gol, você vai acompanhar aqui no futebol interior, jogador por jogador, o que cada um está fazendo hoje. Só aqui no futebol interior. Mas vamos começar no gol do Corinthians, narração José Italiano. Ficou com o Basílio, a Vaguinho atirou, bateu na trave, subiu o Ronaldão, a quarta zaga. Bateu na trave, chutada outra vez por alguém, batia outra alguém, quando sobrou para Basílio, que vem na corrida, e endereça um chute certeiro, fazendo a justiça fixar-se no gramado, no momento em que o Corinthians, quando faltam 7 minutos para terminar a partida, mete um gol que já devia ter saído há muito tempo, que já devia ter saído desde o primeiro tempo. E o Corinthians tem que segurar esse placar para sair daqui com uma vitória, para sair daqui enobrecido, para sair daqui
levando a taça de campeão. E vem o Corinthians outra vez, Zé. Geraldão chutando pela linha de fundo a tiro de meta. Eu não sei se você está falando comigo, Zé. Que já não se escuta. 13 de outubro de 1977. Corinthians 1, Ponte Preta 0. Partida disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo. O Corinthians ganhou 1-0. Gol de Basílio aos 36 minutos da etapa complementar. O árbitro foi Dulcídio Vanderlei Bosquilha. Olha o time do Corinthians, do técnico Oswaldo Brandão. Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir Gonçalves e Vladimir, Russo, Luciano e Basílio, Vaguinho, Geraldo e Romeu. O Corinthians não fez nenhuma alteração nesta partida. A Ponte Preta, do técnico José Duarte, Carlos, Jair Pisserni, Oscar, Polozzi e Ângelo. Não jogou Odilei, estava com 3 cartões amarelos. Vanderlei, Marco Aurélio de Cá. Lúcio, Rui Rei e Tuta, que foi substituído para a entrada de Parraga. Neste jogo, logo no primeiro tempo, Rui Rei recebeu cartão vermelho, foi expulso, expulsão que até hoje é muito questionada e contestada. Vamos falar dos dois times? Vamos lembrar do Corinthians. Tobias, goleiro, jogou no Guarani, grande momento no Guarani, no Bangu, no Sport Recife. Tobias mora hoje na capital paulista. Zé Maria, o Super Zé, lateral direito de várias Copas do Mundo. Também está em São Paulo. Vive um pouco em São Paulo e um pouco em Botucatu. Curiosidade, nesta partida ele marcava a Tuta, ponta esquerda da Ponte. E os dois são irmãos. Zaga do Corinthians, Moisés e Ademir Gonçalves. Moisés ficou famoso depois no Rio de Janeiro, jogando em grandes equipes, mas seu melhor momento foi mesmo no Corinthians. Moisés, infelizmente, faleceu há cerca de 10 anos atrás. Na quarta zaga, Ademir Gonçalves, também falecido. Ademir Gonçalves morreu no dia 22 de julho de 2022, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, perto de Campinas. Ademir Gonçalves, que jogou em outras equipes importantes do futebol brasileiro. E um detalhe, no dia do sepultamento de Ademir Gonçalves, a sua esposa, Beth, também veio a falecer. E Vladimir, envolvimento político, sempre está em movimentos sociais, mora em São Paulo e é pai do ótimo lateral direito Gabriel, que jogou no São Paulo, no Internacional e que hoje mora nos Estados Unidos. O meio-campo corintiano, Russo, é outro falecido. Faleceu também há cerca de 8, 10 anos atrás no Rio de Janeiro. Luciano, o Luciano Coalhada, depois de ser técnico de equipes modestas do Nordeste, continua morando em Recife. E Basílio, o pé de anjo, sempre badalado, algumas vezes participando como comentarista de emissoras de rádio de São Paulo, é radicado em São Paulo, capital. Vaguinho mora em São Paulo, capital. Ele é de Belo Horizonte e fez a opção de ficar em São Paulo e tem uma vida sossegada, mora ali perto do campo do Palmeiras. Na frente, Geraldão Manteiga, que marcou época no Botafogo de Ribeirão Preto, depois foi para o Corinthians, fez gols jogando pelo Internacional, pelo Grêmio de Porto Alegre. Geraldão também está morando em São Paulo. E por fim, Romeu Cambalhota, campeão brasileiro de 71 com o Atlético Mineiro, também fez a opção de residir, de morar em São Paulo, mesmo sendo mineiro. Este é o time do Corinthians, cujo técnico Oswaldo Brandão também é falecido. Vamos falar da Ponte Preta? O técnico também falecido, nosso amigo José Duarte, que morreu em 2004 na cidade de Campinas. A Ponte Preta com Carlos, o goleiro Carlos, que está morando na região de Campinas. Atualmente, ele mora em Vinhedo. Ele chegou a morar muito tempo em Vinhedo, depois mudou para Campinas e agora de novo está em Vinhedo. Jair Pisserni, que morava em Vinhedo, hoje mora em Jundiaí. Jair Pisserni teve 2 décadas de sucesso como treinador. Oscar, um dos maiores zagueiros do futebol mundial, mora em Ouro Fino, sul de Minas Gerais, Monte Sião, Ouro Fino, Águas de Lindóia, já São Paulo. Ele tem ali, em Monte Sião, um hotel fazenda que hospeda muito
delegação de time de futebol. Polozzi, o quarto zagueiro Polozzi, que também tentou ser treinador, voltou lá pro interior de São Paulo. Ele mora em Birigui. Ângelo, que substituiu a Odirley. Odirley está em Campinas. O Ângelo no interior mineiro. O Ângelo até que foi um treinador de equipes do interior das Minas Gerais. Vanderlei, Marco Aurélio e Dicá, um dos mais lendários meios de campo do futebol brasileiro. Vanderlei faleceu no dia 27 de novembro de 2023, na cidade de Três Corações. Aliás, cidade onde ele também nasceu. Vanderlei, depois de jogar na Ponte, foi treinador de sucesso por várias temporadas. Marco Aurélio também hoje mora em Campinas. Marco Aurélio também foi treinador e comandou a Ponte Preta, Cruzeiro, Palmeiras e outros times do Brasil e do exterior, completando este meio-campo, o mais importante jogador da história da Ponte Preta. Dicá mora em Campinas. Na verdade, Dicá fica bastante em Campinas, mas a residência fixa de Dicá é na cidade de Jaguariúna. Lúcio Rui Rei e Tuta. Lúcio mora em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Rui Rei está no Rio de Janeiro, é advogado, mas não exerce a profissão. E Tuta, ora está em Campinas, ora em Botucatu, assim como seu irmão Zé Maria. Esta é a história dos jogadores que fizeram época na década de 1970, jogando na Ponte Preta e no Corinthians, no histórico confronto de 13 de outubro de 1977. Corinthians 1, Ponte Preta 0. Aqui no Futebol Interior. Eugênio, né? Trazendo pra gente o Arthur Eugênio, histórias do futebol, falando de narrador que torcia pelo Corinthians. Antigamente era mais difícil saber isso, né? Hoje, mais fácil. E falando também de jogadores que passaram pelas duas equipes, escalando o time da Ponte de 77, o Corinthians de 77, naquela vitória do Corinthians. Uma coisa que eu acho que vai ser difícil a gente ver de novo, a Ponte ter um time melhor, por exemplo, do que o do Corinthians numa final de campeonato. O time da Ponte, ele não era pouco melhor. Ele era muito melhor do que o time do Corinthians. Mas não deu, acabamos perdendo, né? Não que o time do Corinthians fosse ruim. Não, mas o time da Ponte era muito bom. Melhor. O time da Ponte era muito bom. O time da Ponte era melhor mesmo. Uma coisa que a gente dificilmente vai ver novamente em uma final de campeonato. Um Corinthians, por exemplo, com um time pior do que o da Ponte Preta. Outros tempos do futebol. Ô, Albert Cavalcante, conta pra gente como é que tá lá no Maião. Meu Deus do céu, 41 minutos do primeiro tempo. O Mirassol vira a partida. Aos 39 minutos, Negueba acaba fazendo o segundo gol, porém, entretanto, o lance nasceu pelo lado esquerdo. Num cruzamento dentro da grande área, um bate-rebate, e ali o Negueba, com a perna direita, acabou ali, né, batendo pro fundo da rede, e está vendo agora, 41 minutos, a revisão, e ali foi, né, confirmado pelo VAR, né, ali pelo Thiago Duarte Peixoto, não foi marcado impedimento no lance, 2-1 para a equipe do Mirassol no Maião. Na cobrança de falta, o jogador que dá o primeiro toque de cabeça dentro da grande área, eu realmente tive dúvida, né? E tanto que eles demoraram um pouco, quase 2 minutos para decidir se foi gol ou não. Até pela demora da análise do lance, foi justo, né? Eu entendia que iria anular o gol. Eu também. Mas eles passaram a linha lá, né? Mas assim, quando a gente olha a primeira vez, a impressão é de que realmente estava impedido. Mas o gol foi confirmado, então 2-1 Mirassol de virada, é isso, né, Albert? Exatamente, né? O Guarani vai aí sendo derrotado parcialmente, 42 minutos do primeiro tempo, 2-1 para o Mirassol de virada. O Guarani que tinha tomado um gol em 4 partidas, né? E só um gol do São Paulo, hein? Em 4 jogos só havia tomado um gol, já tomou 2 gols do Mirassol, que tem o melhor ataque, né? Isso, e só lembrando, né, que o Guarani nunca venceu a equipe do Mirassol em 21 jogos, né, no José Maria de Maia, né, de Maia de Campos Maia. São 5 vitórias, né, o total, 9 empates e 7 derrotas. Mas no Maião, o Guarani nunca venceu. Quando tá ali, alguém deu uma passada a mais ali, ó. Foi o camisa número 4, foi o Lucas Rafael, ele acabou dando condição, no lance. Se ele tivesse ficado paradinho, não tinha sido marcado o impedimento. Teria sido marcado o impedimento. Ô, Carlos. Oi. Ponte Preta escalada? Ponte Preta escalada, Corinthians também. Então vai. Equipes definidas. Daqui a pouco o Pedro Lino atualizando as informações. Só para deixar claro aqui pro nosso ouvinte, jogo marcado para as 8 horas da noite, viu? Já tem aqui a primeira prorrogação pro jogo, né?
inicialmente marcado para as 19h45. A informação que chega é jogo mantido, início previsto para as 8 horas da noite, agora, mas a arbitragem daqui 20 minutos vai fazer uma vistoria no gramado para ver se pede mais 30 minutos para início da partida. Ponte Preta escalada com o Diogo Silva no gol, Pacheco, Simon, Arthur, Emerson e Danilo Barcelos. O esquema com 3 zagueiros segue mantido. Meio campo com Léo Oliveira, Elvis e Serginho. À frente, Jean Dias e Danley. Portanto, Pedro Vilhena sai do time para a entrada do Elvis. O Danley entra na vaga do Dudu, que vai para o banco de reservas. O Pedro Vilhena nem no banco de reservas está, viu, Corsato? E o Danley também. O Maguinho está no banco de reservas. Maguinho poupado. O Pedro Vilhena nem no banco de reservas está. E uma novidade aqui no banco de reservas da Ponte Preta hoje, o meia Pedrinho, do time que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Destaque do time da Copa São Paulo de Futebol Júnior, vem para o banco de reservas do time da Ponte Preta. Repeteco da Ponte, Diogo Silva, Pacheco, Simon, Arthur, Emerson e Danilo Barcelos, Léo Oliveira, Elvis e Serginho, Jean Dias e Danley. Portanto, nosso bate-papo na última segunda-feira, Corsato na Hora da Macaca, eu pedia mais jogadores na frente, ele vai colocar, e é o Corinthians o adversário, ele vai colocar o Danley ali de centroavante. Danley entra no time, ele tira o Dudu e o Elvis entra na vaga do Pedro Vilhena. A única modificação aí por ordem física, o Pacheco entrando para a saída do Maguinho, que fica no banco de reservas. Essa Ponte Preta, que é o Corinthians já, Corsato? Sim. Corinthians escalado também, hein? Corinthians escalado pelo treinador Ramon Dias. Você gosta do Ramon Dias, Marcelo? Acho bom treinador. Gosta do trabalho dele? Gosto. Gosta. E você, Albert Cavalcante, gosta do Ramon Dias? Gosto. Gosta. Bom treinador, gosto. Dizem que o filho dele que dá os treinos lá, mas tudo capitaneado pelo pai, né? Tem gol, hein? Gol. Em Mirassol. Vai, Albert. Hey, Guarani! 45 minutos do primeiro tempo, ele, Giva, o Giovani, ele, o camisa número 10, está de camisa número 10, né? Só lembrando que o Matheus Regis não está em campo, sentiu desconforto no joelho, empata a partida. Agora no José Maria de Campos Maia, no Maião, Guarani 2, Mirassol também 2. Legal, Corinthians escalado para jogar contra a Ponte, Hugo Souza no gol, Léo Maná, Félix Torres, João Pedro e Hugo, meio campo com Ranielli, José Martínez, Igor Coronado, o ataque com Romero, Thales Magno e Yuri Alberto. Repita. Não é assim, né? Os caras, time reserva, rapaz. Esse reserva aí. Vai falando aí que eu vou tentar falar quem é reserva. Esse aqui, misto quente aqui, eu vou falar uma coisa pra você, hein? Hugo Souza. Titular. Léo Maná. Reserva. Félix Torres. Reserva. João Pedro. Reserva. Hugo. Reserva. Ranielli. Esse é titular. Não, reserva. Reserva, já foi titular em 2024. Mas jogou contra São Paulo, pô. Ele entrou. Ele não tava entre os 11. Não, reserva, Carlos. Vocês manjam mais o Corinthians do que eu. José Martínez. Esse é titular. Igor Coronado. Esse é titular. Porque o Garro não tá jogando. Exatamente. Na tabela, não coisa, tá escrito Martínez, tá? Tô lendo do jeito que tá escrito aqui. Romero é reserva. Thales Magno. Reserva. Yuri Alberto. Titular. Aí no banco de reservas tem o Donelli, André Ramalho, titular. Palácios, titular. Charles, reserva. André Carrillo, titular. Héctor Hernandes, reserva. Kaká, titular. Rayan, reserva. Luiz Eduardo, reserva. Jacaré, reserva. Alex Santana, reserva. E Memphis Depay. Esse é titular. Aí vai entrar? Que bom. No banco de reserva. É um time mais reserva do que titular, tá, Carlos? Tomara, mais reserva do que titular. Tomara mas que só que o time reserva do Corinthians é um baita de um time. Foi o que eu falei na Hora da Macaca, né, Marcelo? Na segunda-feira. Se for olhar o elenco, o time reserva do Corinthians, mesmo assim, ainda pode ser considerado favorito contra a Ponte. Também acho. A gente. Uma coisa no meu caso aqui, né, e no caso do Marcelo, nós torcemos pelo time. Outra coisa é a gente querer enganar o torcedor. O time reserva do Corinthians é infinitamente superior ao time titular da Ponte.
Isso é um fato. A gente vai para mais um intervalo daqui a pouquinho, mas antes deixa eu registrar aqui a rapaziada no nosso chat, né? Você que tá acompanhando a gente, mandando mensagem. O Edilson Roberto, vai ter jogo? Vai, por enquanto marcado para as 8 horas da noite. Azar do Corinthians se vier com reservas menosprezando a Ponte. O que vale é o time principal, tá dizendo o M. Aurélio. Marcelo Borges tá mandando um abraço pro Albert. O João Batista de Paula tá mandando abraço para todos nós. O Edilson manda boa noite. Silvio Seico fala, em 77, o time da Ponte era muito melhor. No campeonato goleou por 4-0, verdade. Wilson Correia, boa noite, nação Ponte Pretana. Ronaldo Neto, Ponte na chuva ganha do Corinthians. O Sandro, será que vai ter jogo? Por enquanto tá mantido, com 15 minutinhos de atraso aí. E o Marcelo da Suan mandando um abraço pra todo mundo e mandando um vai Corinthians. Forçado. Caiu mais uma aqui, o Aparecido Alves, boa noite, equipe show de bola. Bora para mais uma jornada e que ao final estejamos felizes. Grande abraço para todos, macacos, e boa sorte para nós. Vai, Carlos! Vamos tentar um contato aqui com o Pedro Lino, lá no estádio Moisés Lucarelli. Chama ele. O Pedro Lino atualizando as informações lá do estádio. Bom, já passamos aqui, Pedro. Grande abraço para você, boa noite. Jogo, por enquanto, já teve aí um acréscimo de horário, né? 8 horas da noite o jogo. E haverá também uma vistoria da arbitragem para ver se vai pedir mais 30 minutos. Mas eu quero o seu primeiro destaque na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior, direto aí do estádio Moisés Lucarelli. Fala, Pedro Lino, grande abraço, boa noite. Fala, Carlos Corsato, boa noite a todos da transmissão de Ponte Preta e Corinthians. Estou aqui no gramado do estádio Moisés Lucarelli. A condição de quando eu cheguei para agora, já pode ter jogo se quiser começar agora, e a bola rola normal aqui no gramado do Majestoso. Na hora que eu cheguei lá, era uma volta das 6h15 por aí, estava muito trânsito aqui aos redores do estádio Moisés Lucarelli. Lembrando que a rua de trás, a prefeitura está arrumando, que caiu o barranco lá, a prefeitura tá arrumando o barranco lá, tudo certinho, então a rua está interditada já normal. E aqui no portão de entrada, a torcida vem chegando um número bastante tranquilo do Corsato, não tem tanta gente. Torcida sossegada aqui, o pessoal se escondendo da chuva. Antes, na hora do almoço, tinha 7 mil ingressos vendidos. Pode ser que com a chuva esse pessoal desanime um pouco. Mas por enquanto tá tudo tranquilo aqui, viu, Carlos? Legal. E como é que tá a pista aí, né? Que seria a pista de atletismo ali, as pedras, porque recebemos uma imagem aqui, até um vídeo, né? De muita água, por exemplo, escoando de dentro para fora do estádio e ali ao redor do estádio, ali onde tem as pedras, né? Alagado. Como é que tá a situação nesse momento aí, Pedro? Cara, eu tô andando aqui nas pedras agora, já tem água aqui nas pedras, tudo tranquilo. Acho que tem uma poça ou outra, né? Mas de resto tudo tranquilo. Então, tudo normal aqui no estádio de Moisés Lucarelli. E o gramado agora não tem mais tantas poças d'água? Não, o gramado agora tá praticamente sem poças. O pessoal Pelé, o pessoal que tá cuidando ali com vários rodos, tirando a água de dentro do gramado. Por enquanto tudo normal, segue tudo normal aqui no estádio de Moisés Lucarelli, Corsato. Legal, esse Pedro Lino, Corsato. Obrigado, Pedro, daqui a pouco você volta. Esse Pedro Lino, portanto, trazendo pra gente aí as informações. O Pedro Lino trazendo as informações. Deixa aberto esse microfone. Tava aberto. Terminou. Tá ficando aberto. O Pedro Lino trazendo as informações lá do Majestoso. Por enquanto, então, confirma, Carlos, que hora que é o jogo? 8 da noite. 8 da noite. Vai, o Albert Cavalcante. Do Maião terminou após mais 5 minutos de acréscimos, né? Aos 50 minutos, Guarani e Mirassol. Mirassol e Guarani vão empatando por 2-2. Os gols do Guarani, João Marcelo e Giovani. E os gols do Mirassol, Gabriel e Negueba. Só lembrando, Giovani com 2 gols e João Marcelo, menino da base, que disputou a Copa São Paulo Futebol Júnior e foi artilheiro do Guarani, né, na copinha com 5 gols, são os artilheiros do Guarani, cada um com 2 gols. Corsato. Muito bem, lembrando que lá no 1º de maio, também intervalo de jogo, São Bernardo e o Santos vão empatando 0-0. O Santos que agora tem Neymar anunciado como novo reforço. Novo horário pro jogo, hein? Horário alterado para as 20h15. De 15 em 15 nós vamos sair só amanhã daqui, velho. Tranquilo, isso. tá? 20h15, são 7 da noite mais 22 minutos. 7 da noite mais 22 minutos. E o Albert então vai ficar atento aí. Qualquer coisa ele sai, solta a voz, narra um pedaço do jogo do Guarani. Aí daqui a pouquinho, no segundo tempo, já foram 4 gols no primeiro tempo, hein, cara? Isso, jogo movimentado aqui. A gente tá assistindo. Cara, o Guarani tá jogando contra o Mirassol. A campanha do Guarani no começo do campeonato. Pra quem não botava fé, né, Albert, na montagem desse time, tá jogando contra o Mirassol, que é uma das sensações do campeonato.
E só não fez 3-2, quem não tem a numeração aqui. O João Marcelo, camisa número 9, né? Ele teve a chance, né? Ele recebeu livre, cortou o zagueiro, cara a cara com o Muralha, ele tentou dar um toquinho, né? E faltou um pouco de experiência. Devia fechar o olho e mandar o Bambu, que empurrar goleiro tudo pra dentro, né? Ali, e acabou ali o Alex Muralha fazendo a defesa. 2-2 o Guarani, né? Sobre a batuta do técnico Maurício Souza, que muitos também, né, contestaram, né, a vinda do treinador por conta de a pouca bagagem em times principais, né, nas equipes principais, mas nas categorias de base, né, ele fez um trabalho muito sólido. Lembrando o Flamengo, campeão da Copinha, né, com vários jogadores aí que o Flamengo acabou aí, né, revelando naquele ano. E o Guarani acerta, né, foi assertivo. Trouxe a molecada, ele foi campeão com o RB Bragantino dos aspirantes, o Guarani foi assertivo, trouxe um treinador que mexe com a molecada, e ali o Guarani tem mais de 30% do seu elenco, né, formados em categorias de base, o Corsato. Tá, então, Albert Cavalcante trazendo pra gente as informações. Carlos, no banco de reservas da Ponte, o Everton Brito tá? Sim. Tá, o Everton Brito. Ele que é inimigo clássico do gol, mas fez gol contra a Internacional de Limeira. Cara? O cara jogou pra caramba contra a Internacional de Limeira. Quem sabe, né, novos tempos pro Everton Brito, atacante da Ponte Preta. Intervalo de jogo lá no Maião. Daqui a pouco o Albert Cavalcante volta para todo o segundo tempo. Deixa eu destacar aqui a quinta rodada, Série A1 do Campeonato Paulista, confirmando então 8h15 da noite para a bola rolar em Campinas, para Ponte Preta e Corinthians. Carlos Corsato, Pedro Lino, estarei nessa com todo o timão dos canais Futebol Interior com a mesa de som do Bolacha. Bom, ontem tivemos duas partidas na quinta rodada. Palmeiras empatou com o Red Bull Bragantino. O Klopp estava assistindo o jogo, rapaz. Ele que é lá do staff do Red Bull, né? Acompanha todas as filiais do Red Bull e está dando uma passada aqui no Brasil. Vai assistir também o jogo do Red Bull contra o Novo Horizontino, ele que está no Brasil. Ele estava lá acompanhando Palmeiras e Red Bull Bragantino e deu lá aperto de mão para torcedores, enfim, esbanjou simpatia o treinador alemão. Tivemos ontem também o Novo Horizontino empatando com o Velo pelo placar de 1-1. O Albert já destacou o intervalo de jogo lá no Maião, Mirassol 2, Guarani 2. Aqui no placar ao vivo eu vejo que no 1º de maio a bola tá rolando, intervalo de jogo também por lá. O São Bernardo vai empatando com o Santos pelo placar de 1-0. O São Bernardo teve um gol anulado do Fabrício Daniel, um gol anulado pelo VAR, impedimento. 7h30 da noite, daqui 5 minutinhos, a bola vai rolar para Norusca e Internacional de Limeira, Noroeste e Inter de Limeira, às 8h15 da noite, tá, gente? O jogo tá confirmado aqui em Campinas, no Majestoso, Ponte Preta e Corinthians, mais um jogo do Corinthians adiado, atrasado o horário por causa de chuva, como aconteceu no jogo contra o São Paulo, derrota do Timão do Povo, 3-1 para cima contra o Tricolor, né? Bom, hoje ainda teremos Botafogo e Água Santa, 9h30 da noite. Um pouquinho mais tarde, 5 minutos depois, a bola vai rolar no Pacaembu para Portuguesa e São Paulo. Grupo A, Mirassol lidera com 10 pontos, o Corinthians é o segundo com 9, a Inter é a terceira com 3, o Botafogo é o quarto com 2. Grupo B, o Guarani é o líder com 8, Santos é o segundo com 5, o Bragantino é o terceiro com 4, a Portuguesa é a quarta com 2. Grupo C, o São Paulo é o primeiro com 7, Novo Horizontino é o segundo com 6, Noroeste é o terceiro com 5, Água Santa é o terceiro com 2, lembrando que 2 de cada grupo se classificam para a próxima fase e os 2 piores no geral estarão na Série A2 na próxima temporada, tá? O grupo D tem São Bernardo líder com 10, Palmeiras é o segundo colocado 8, Ponte Preta é a terceira com 6. Repito, a Ponte venceu o Corinthians hoje, passa o Palmeiras na tábua, como diz o Carlos, de classificação do Campeonato Paulista no grupo D, mas a Ponte hoje é a terceira colocada com 6 pontos, um empate, a Ponte vai a 7 pontos e se mantém na terceira colocação. O Velo Clube é o quarto com 4 pontos. Para concessionárias Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil, a gente vai para mais um intervalinho, vamos faturar mais um cadinho. Daqui a pouquinho a gente volta com todas as informações para você da quinta rodada Série A1 do Campeonato Paulista. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral.
tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Intercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Coçador. 7h30 em Campinas. Boa noite pra você. Daqui a pouquinho a bola vai rolar. O jogo tava marcado pra 7h45, Ponte Preta e Corinthians. O Carlos vai transmitir ao lado do Pedro Lino. Estarei nessa com o Albert Cavalcante, com o Bolacha. Mas o jogo já foi adiado, né? 15 minutos pela primeira vez, mais 15 na segunda vez, então o jogo está confirmado para as 8h15. Carlos, escala a Ponte Preta para pegar o Corinthians daqui a pouquinho com sua transmissão. Ponte escalado com o Diogo Silva no gol, Pacheco, Simon, Arthur e Danilo Barcelos. Emerson, Léo Oliveira, Elvis e Serginho, Jean Dias e Danley. Esse é o time da Ponte. A Ponte foi aqui na memória. Agora o Corinthians eu vou ter que... Sei que você vai pedir, Corsato. Então o Corinthians eu vou ter que pegar a colinha aqui, tá? Quer o Corinthians também? Daqui a pouco. Ô Albert, então intervalo de jogo, Mirassol e Guarani 2-2. Mirassol foi melhor, Guarani foi melhor, o resultado é justo. Dá um panorama aí pra gente do primeiro tempo. É, um jogão de bola, né? Quem gosta do futebol, do jogo bem jogado, né? As duas equipes começaram a milhão. Ali num erro de saída de bola da equipe do Mirassol. Ali o camisa número 7, Luiz Miguel, entrando como titular pela primeira vez com a camisa do Guarani, ele acabou dando assistência para o João Marcelo. O João Marcelo, o garoto da base, acaba fazendo seu segundo gol com a camisa do Guarani, abrindo o marcador. Depois disso, só deu a equipe do Mirassol. Até os 16 minutos, o cruzamento pelo lado direito, a zaga bugrena acabou cochilando e ele, Gabriel de Carrinho, entrou e acabou fazendo o gol do empate. Dito isso, de tanto apertar no lance ajustado. Pelo lado esquerdo, um cruzamento, né? Após uma falta tosca do lateral esquerdo Emerson, ali o cruzamento dentro da grande área e ali, né, o bate e rebate, a bola acabou sobrando para ele, né? O Negueba, o camisa número 11, 39 minutos, acabou fazendo o gol, que seria o gol da vitória. Ali ficamos 2 minutos esperando ainda, né? O VAR ajustar o lance, foi muito bem ajustado, mas ali se descobriu que o Lucas Rafael, o zagueiro bugrino, acabou dando condições para o atacante do Mirassol. Dito isso, aos 45 minutos, cravados ali mais uma vez, jogada do João Marcelo, agora com assistência. Ele achou pelo lado direito uma bola, uma tabela, né, em profundidade pelo lado direito. Achou ele, o Giovani, também conhecido como Giva. Hoje ele está usando a camisa número 10. Ele invadiu a área pelo lado direito e assim ele bateu o rente entre o goleiro e a trave e acabou ali enganando o Muralha. E no último lance da partida, mais um lance, né? Ali o Giva achando, de frente, né, pro crime, o João Marcelo, ele conseguiu limpar a zaga
E na hora de bater, ele acabou batendo fraquinho, o Muralha acabou fazendo defesa, o Guarani poderia ter saído com o placar, né, favorável. Mas foi um belo jogo no primeiro tempo, 2-2, vamos aguardar aí o segundo tempo. Beleza. O Albert está acompanhando tudo e trazendo pra gente as informações lá do Maião. Daqui a pouquinho vai começar o segundo tempo, ele vai destacar pra gente. Enquanto o Bolacha prepara a sonora que o Carlos deixou aí, a nossa matéria, Carlos, escala o Corinthians que vai enfrentar a Ponte Preta. É um time praticamente reserva, mas é um time muito bom, hein, Carlos? Exatamente. Hugo Souza no gol, Léo Maná, Félix Torres, João Pedro e Hugo. A linha defensiva do Corinthians tem Ranielli, José Martínez, Igor ou José Martínez, né? Como você quer que eu fale, Marcelo. Igor Coronado e Romero, Thales Magno e Yuri Alberto. Repeteco do Corinthians, Hugo Souza, Léo Maná, Félix Torres, João Pedro, Hugo, Ranielli, Martínez, Coronado e Romero, Thales Magno e Yuri Alberto. Esse o Corinthians do argentino Ramon Dias. Ô, Corsato, oi. E esse Martínez aí foi o que fez o golaço, né, da quinta rodada. Acho que o gol é dele, né? Sim. O golaço vocês que ele estão fez chamando de Martínez, mas na papeleta tá Martínez. É Martínez, mas muita gente fala Martínez. O Martínez, o Martínez fez um golaço, né, no Morumbi. Apesar da derrota 3-1. Aliás, o São Paulo ganhou do Corinthians no fim de semana 2 vezes, né? É barba, cabelo e bigode, né? Copa São Paulo, campeão, lá no Pacaembu, com o Corinthians saindo na frente. 2-0, né? E no Morumbi no domingo, 3-1. Muito bem, 7h34. Carlos, quer chamar aí a matéria, o seu convidado? Sim. Bolacha disse que tá tudo pronto lá, viu? O Bolacha é sensacional. Vamos ouvir o que disse o técnico Alberto Valentim, né? A Ponte Preta que não separou e não liberou. Até vou perguntar pro Albert, também não vi. O Guarani separou algum jogador para esse jogo contra o Mirassol? Também não. Rapaz. Sim, Lucas Justin. Tá vendo? Justin. Como não iríamos fazer o jogo aqui do Guarani, né? Mas aí da Ponte Preta não teve nenhum jogador para falar, né, a respeito desse jogo da Ponte Preta contra o Corinthians. Rapaz, que coisa, né? Mas vamos lá. Quem fala conosco é o técnico da Ponte Preta, o Alberto Valentim. Depois do jogo, ele falou um pouquinho da partida e também dos jogadores que entraram no segundo tempo e mudaram a equipe. Fala, professor. O Maguinho estava muito cansado, né? Nós tivemos que tirá-lo e ali eu estou muito tranquilo porque sai um, entra outro com quantidade e qualidade. O Pacheco entrou muito bem no jogo e quase voltando o Jean também com dores, nós não tivemos como voltá-lo ali. E é um outro jogador também, que eu já até citei o nome dele, eu acho, em outras oportunidades, que é o Everton Brito, que treina muito forte, também já entrou ali e foi feliz no gol, só está colhendo o que ele faz nos treinos, então uma oportunidade boa. A ideia era de fazer 2, sinceramente, para depois no decorrer, com esse cansaço, com esse acúmulo já de jogos e treinos, com pouco tempo para recuperar, nós fazemos as outras 3, mas já tivemos ali que fazer e surtiu efeito, porque, repito para vocês que não é uma frase feita, quem termina o jogo é importantíssimo quanto aqueles que iniciam. Aqueles jogadores que entraram bem, é lógico que a gente deixou o time mais ofensivo, o time foi mais agressivo, com qualidade também, né? Entraram bem, com força, ganhando mais esse último terço, criando mais oportunidades de gol. Pecado, como você falou, essa última bola não tem entrado, continuar trabalhando para que ela tem que ir massacrando, né? Para que esses gols saiam com mais frequência. Aí então a palavra do técnico da Ponte Preta, o Alberto Valentim, que falou depois do jogo, falou das alterações que ele fez, né? E ele gostou pelo jeito do time, só não vai colocar em campo, ele colocou o Danley, né? Deixou o Everton Brito que fez o gol, mas muda o esquema, coloca um atacante a mais e o Elvis como titular na vaga do Pedro Vilhena, que hoje nem no banco de reservas está, viu? 7h37, vai Albert Cavalcante. Começa no Maião, segundo tempo, 1 minuto, quase 2 minutos do segundo tempo, Guarani 2 e Mirassol também 2. As mudanças, o Guarani teve que fazer uma mudança, hein? Gabriel Mesquita, o goleiro titular, camisa número 1, ali no meio do primeiro tempo, ele ali pediu para ser substituído, mas ele acabou segurando, né, se mantendo, mas depois não teve jeito, né? Entrou o camisa número 12, o Fred Conte, e na equipe do Mirassol, Chico Kim, camisa número 10, foi embora e entrou camisa número 29, Cleison.
Beleza, Cleison, ex-jogador da Ponte Preta, ex-jogador do Corinthians, agora no Mirassol, estava no Cuiabá, contratado pelo Mirassol. O Albert vai atualizando pra gente as informações, tá? E você participando pelo nosso chat lá no YouTube. Isso aí, Futebol Interior, se não tá inscrito no canal, você que tá com a gente, muito obrigado, prazer estar com você por aqui. Se inscreva no canal, clica lá no sininho, tá? E pode mandar mensagem também na nossa arquibancada virtual, porque a gente vai ler as mensagens aqui, vai mandar aquele alô pra você. Pra concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, restaurante do Dadá, peça pelo WhatsApp a sua redonda, a sua pizza, 99788-3821, 99788-3821, ou dá um Google aí, procura restaurante do Dadá, você que tá aqui em Campinas, você vai aí ficar sabendo também até onde o Dadá entrega, tá? Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Muito bem, deixa eu ver a hora aqui em Campinas, 7h, 38 minutos. Corsato. Carlos, confirma pra gente o horário do jogo. Jogo, por enquanto, marcado para as 8h15 da noite. 8h15, inicialmente 15 minutos, mais 15 minutos agora. Jogo marcado para as 8h15, mais informações do nosso repórter, o Pedro Lino, de que já foi feito todo o trabalho de drenagem lá do campo do Majestoso, toda aquela água que estava ali da lateral, né, onde ficam ali os bancos de reserva, né, setor ali de fora também. Próximo, ali seria uma pista de atletismo, né? Quando acontece a ponte 10K, quando a gente termina a prova, a gente corre ali no estádio, né? Ali tava com muita água e a água escoando de dentro do estádio para fora ali, para os portões de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Segundo o Pedro Lino, nesse momento não chove mais em Campinas, então foi feito ali o trabalho de drenagem e a bola vai rolar às 8h15 da noite. Uma outra informação, Corsato, o Elvis, né, completou 100 jogos com a camisa da Ponte Preta no jogo Ponte Preta e Portuguesa. O Elvis tem um companheiro agora completando 100 jogos também, o Arthur. Completa hoje o seu 100º jogo com a camisa da Ponte Preta. O Arthur, que tem 3 passagens pela Ponte Preta, 2017, depois ele sai, fica 2022, 2023, sai 2024, volta agora para a 3ª passagem, completando 100 jogos com a camisa da Ponte Preta. Tá certo então, 7h, 40 minutos aqui no chat, abraços pro Roberto César Santos e também pro Pedro Roberto Colombeira. O Pedro fala assim: boa noite, brothers, Corsato, um abraço e uma ótima transmissão pra vocês, valeu, obrigado, pode mandando a sua mensagem pra gente aqui, daqui a pouquinho a bola rolando pra Ponte Preta e Corinthians, o Carlos vai assumir o comando do chat, aí o chat é com ele e é claro, ele tem todo o carinho, né, com você internauta, você que fala bem da gente, que não fala também, ele dá todo o carinho pra você, toda a atenção. Eu já fui mais rude, confesso pra você, cara. Já foi? Já fui. Agora, tá tudo certo. Vida certo. Que segue, cara. O que importa, o que importa é o que importa. Não, são os likes. Isso é verdade. Isso é verdade. Boa. Não, esse negócio de like, cara, é um negócio complicado, né? A gente chegando aqui no estúdio, o Albert Cavalcante já estava aqui, né? E tivemos um pequeno problema de drenagem também aqui dentro do estúdio. O Bolacha lança essa. Legal seria se cair o teto da cabeça de vocês quando estiver na transmissão. Legal. Vai encher de like. Bolacha é legal pra caramba. Né? Esse é o nosso Bolacha. Bolacha é legal. Ó, placar ao vivo, futebol interior, vou destacando o Arthur, que é que destaca bastante o placar ao vivo. Vamos lá então, Série A2, Campeonato Paulista. Jogos importantes, tá? Série A2, Campeonato Paulista, não é importante. Não, Campeonato Paulista sim. Cara, o placar ao vivo, ele acompanha praticamente todos os campeonatos do Brasil. É que você veio com o Campeonato da Nova Zelândia, velho. Não, se tiver aqui no placar ao vivo, eu vou falar um resultado. Sai fora. Vou procurar aqui, já te falo já um da Nova Zelândia. Quase. Se não tiver, quase. Quase o Guarani faz o 3º gol, hein? 6 minutos do segundo tempo, jogada pelo lado, né, direito. Ali o Luiz Miguel ajeitou a bola da direita para a esquerda e bateu cruzado. A bola passou lambendo o poste direito do goleirão Muralha. Segue no Maião, Guarani 2, Mirassol também 2. Tem gol. Vai. Neymar. Não, ainda não, pô. O time que vai jogar o Neymar, pô. Tá bom. Calma. Agora assustei, falei, mas já. Ô, louco, mas já. Santos abre o placar, hein? No estádio 1º de Maio. Vamos pra Ponte. O estádio do Trabalhador. Boa. Em São Bernardo do Campo. 0 São Bernardo 1 Santos. Rodolfo Vitali tá aqui no chat. Vamos, Ponte! Bola rola 8h15. 8h15 da noite, 20h15.
Tá bom? 20 e 15. Bom, Série A2, Campeonato Paulista. 20 e 15. 20 e 15. Série A2, Campeonato Paulista, primeira fase, quinta rodada. Tivemos jogo hoje. Aliás, jogos nessa tarde. Isso. O Juventus na Mooca perdeu pro Oeste. Que campanha do Oeste, hein? 3-2 pro time de Barueri. É um confronto lá de São Paulo, né? O Juventus da Rua Javari e o Oeste de Barueri. Vamos dizer assim, praticamente quase que um derby. O Santo André perdeu de novo, o Santo André. Havia vencido na última rodada. Ele venceu a Portuguesa Santista fora de casa. Isso. Mas hoje, ó, perdeu de novo. Perdeu pra Votuporanguense, que também tava lá embaixo. O gol do Ramalhão foi do Nelsinho a 1 minuto do primeiro tempo. Mas aí, Vinícius Bala, Derek e Borekbeck. Borek, Marcelo. É mais fácil. Tem um C e um B no final aqui, de cabeça. Borek. É Borek, pronto. Borek. Fizeram os gols do... ele gosta, viu, Albert? Criar fadiga. Ele gosta da fadiga. Fizeram os gols do Votuporanguense. Se pode Cave. complicar, pra que ele vai facilitar? Não, verdade. A bola rolou lá no Bruno José Daniel. Por enquanto, o Gilson Kleiner é treinador da equipe do Norusca. Porque em 5 partidas, um empate, uma vitória e três derrotas. Daqui a pouco eu confirmo aqui. Mas tivemos também, mais cedo, o Rio Claro empatando com o Capivariano pelo placar de 0-0. Já tem bola rolando nessa noite para Ferroviária e Taubaté, para São Bento e Ituano, e também Grêmio, Prudente e Primavera. Esse jogo começou às 7h30, os outros 2 às 7h. Os 3 jogos 0-0. 8 da noite, daqui 16 minutos, Carlos, lá no Uricumursa, em Santos, rola Santista e 15 de Piracicaba, hein? Rapaz, que jogo, que jogo, hein? 2 camisas pesadas do futebol paulista. São José pega a equipe do Linense. Deixa eu só pegar aqui o Santo André. O Santo André, ele tem 4 pontos, é isso mesmo, 4 pontos. Então, em 5 jogos, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Por enquanto não está na zona da degola, mas está muito próximo. Por quê? Portuguesa Santista e Votuporanguense são os times que estão na zona da degola, mas tem eles 4 pontos também. E detalhe, a Portuguesa Santista vai jogar contra o Inhoquim. Se ela empatar, aí o Santo André vai para a zona da degola desta Série A2 do Campeonato Paulista. 7 da noite, 45 minutos. Albert Cavalcante, tempo e placar no Maião. 9 minutos, girando aí, quase 10 minutos do segundo tempo. Mirassol e Guarani vão empatando por 2-2. O Guarani com mais posse de bola, teve 2 chances ali que a zaga do Mirassol acabou ali tirando de qualquer maneira. O Guarani vai vindo muito bem nesse segundo tempo. 2-2 no Maião. Já tá liberada a nossa enquete no chat, lá no YouTube, tá? Então você pode votar. Quem vence hoje? Ponte, por enquanto 67%. Empate, ninguém apostou no empate. E o Corinthians, 33%. Total de 12 votos. Até aqui a nossa enquete foi liberada agora há pouco. Silvio Seico, Santos é bom que ganha pra gente. É isso mesmo, porque o time do São Bernardo é do grupo da Ponte, né? E ruim pra gente, né? E ruim pro Guarani, verdade. Ruim pro Guarani, porque o Santos é do grupo do Guarani. O Elcio Alvarez, boa noite, pessoal. Bora, Ponte. Tem gol. Vamos ganhar. 2-0, Macaca, tá dizendo ele aqui. Placar ao vivo informa, Carlos. Noroeste faz o primeiro contra a Inter em Limeira. Noroeste que foi o adversário do Guarani no domingo passado. 1 pro Noroeste, 0 pra Internacional de Limeira. A Inter, que como a Ponte, né, era uma das 3 únicos times invictos, né? Ponte, Inter e São Paulo, né? Os 3 times invictos. Então tá caindo mais um invicto aí. Claro que o jogo só tá começando, Noroeste 1, Internacional 0. Aqui no Placar ao Vivo, vou para a Série A3 do Campeonato Paulista. Jogo que começou às 7 horas da noite em Jaú. O Rio Branco vai vencendo mais uma na competição. 1-0 para cima do 15. Bola rolando também em Itapira, no Coronel Francisco Vieira. O Itapirense, a Sociedade Esportiva Itaperense, vai empatando com o Lemense pelo placar de 0-0. 7h30 da noite também começou no Lancha Filho em Franca, Francana e Monte Azul, também 0-0. Mesmo horário para Catanduva e São Bernardo, 7h30 da noite. 0-0 por lá. 8 da noite em Birigui, no Pedro Marim Berbel, tem Bandeirante e União São João. União
que mandou embora o treinador, né? Vai ter hoje um técnico interino. No jogo treino, o Corsato, no jogo treino, né? O Guarani fez 2 jogos treino, né? Perdeu pro Suzano, né, por 2-0 e empatou com a equipe do União São João por 0-0, quando o Guarani estava na sua pré-temporada. E vocês meteram o pau, né? Mas pelo amor de Deus, né, cara? É treino, jogo cara. é jogo, mas cara. mesmo assim, Treino. viu? Mas eu não vou pra grupo com essas coisas. Então, não. aí entra em 2022, né? Teve acho que foi o Maxwell, ele que está no Operário, ele fez um gol de voleio, né? No ano passado, em cima do Guarani. Cara, ele fez 3 gols no jogo treino e ele colocou na rede social que fez hat-trick em treino, velho. Então por isso que a relevância. Não, mas eu não... No ano passado o Guarani perdeu pro time da Copinha. O Túlio, ele queria completar 1000 gols, eu lembro muito bem, ele adiou a aposentadoria por muito tempo, mas jogo festivo ele anotava lá para chegar nos 1000 gols. Mas assim, cada um é cada um. Enfim, bom, tivemos já por essa rodada da Série A3, né, que eu já trouxe para você a 4ª rodada da Série A3, resultados com bola rolando, né? Mas já tivemos hoje o Desportivo Brasil no Ernesto Rocco perdendo pro Marília pelo placar de 2-1. O Rio Preto venceu mais uma, hein? Falam muito bem do time do Rio Preto na Série A3, venceu o Comercial por 1-0, que fase do Comercial, hein? E o União Suzano perdeu em casa pro Sertãozinho pelo placar de 2-0. Alberti, eu sei que você tá preocupado aí, mas conta pra gente, tempo e placar de jogo no Maião. Minha nossa senhora, agora um ataque aqui que a equipe do Mirassol perdeu, né? 13 minutos do segundo tempo, o Guarani vai bem na partida, mas no contra-ataque o Mirassol já fez suas mudanças, né? O Cleison entrou no lugar do Chico Kim e também tem 3 mudanças para poder fazer, né? O 13, o 9 e o 17. Né? O 9 nós sabemos que é o Léo Gamalho, o 17 Guilherme Pato, que já passou pela Ponte Preta. Sim. Né? E também o camisa número 17, o 9 é o Léo Gamalho, o 17 o Guilherme Pato e o camisa número 13, né? Que ali eu perdi, o 27, né? 37 o Zeca. Então vai fazer 3 mudanças a equipe no Mirassol. 14 minutos do segundo tempo, Guarani 2, Mirassol também 2. O terceiro que vai entrar é o 13, tá? O 13? Então eu vou procurar aqui na minha papeleta aqui, porque... É Gonçalves, é De Gonçalves. De Gonçalves? De Gonçalves. Então, muito obrigado, viu? Beleza, mas daqui a pouco se confirma, tá? O Rafa Quack tá aqui no chat com a gente. Valeu, Rafa. Tá mandando um vai Ponte Preta. Agora no placar ao vivo do portal Futebol Interior, eu vou destacar pra você a Série A4 do Campeonato Paulista, 3ª rodada. Já vivendo a 3ª rodada da primeira fase. São Carlense vai empatando com o Grêmio Audax pelo placar com o Osasco Audax, pelo placar de 0-0. O Vossen, lá em intervalo de jogo, o jogo começou às 7. O Vossen vai empatando com o Barretos, esse jogo começou às 7h30, 0-0, 8 da noite. Daqui 10 minutos tem Araçatuba e Matonense, jogando no Ademar de Barros, em Araçatuba. No Dr. Jaime Sintra, na lindíssima cidade de Jundiaí, o Galo, o Paulista, o Galo da Comarca, vai encarar a equipe da Penapolense, ou do Penapolense, né? Clube Atlético Penapolense. Portanto, Paulista e Penapolense. Bola rolando às 8 horas da noite. Também nesse horário, lá no Anacleto Campanella, muita história. O estádio Anacleto Campanella, São Caetano, vai pegar a equipe do Joseense, 8 horas da noite. Já tivemos hoje partidas realizadas pela Série A4, hein? Taquaritinga venceu o Nacional pelo placar de 1-0. O Colorado Caieiras perdeu para o Internacional de Bebedouro pelo placar de 2-0. E em Santos, no estádio Espanha, de virada, a União Barbarense venceu o Jabaquara pelo placar de 2-1. O Jabuca saiu na frente, mas o Leão da 13 virou o jogo ainda no primeiro tempo e acabou vencendo essa partida. Um abraço para a rapaziada lá da Luzes da Ribalta de Santa Bárbara do Oeste, nosso José Flávio Escavassa, toda a turma lá, parceiros aqui do portal Futebol Interior. Muito bem, Albert Cavalcante, tempo e placar no Maião, conta pra gente. 16 minutos do segundo tempo, Mirassol e Guarani vão empatando por 2-2. O técnico Eduardo Barroca fez 4 mexidas, né, buscando aí mudar o seu sistema ofensivo, enquanto o Guarani agora, né, se defende. O Guarani que teve as melhores chances, né, no começo do segundo tempo. Agora a equipe do Mirassol, né, para sair daquela famosa zona de conforto, o Guarani que adiantou suas linhas, acaba pressionando a equipe do Mirassol lá atrás. Ali o técnico Eduardo Barroca quis ali oxigenar
oxigenar o seu ataque, colocando 3 jogadores ali para poder pressionar um pouco o Guarani. Guarani, por incrível que pareça, é o senhor da partida, e o Guarani, né, 21 jogos, nunca venceu a equipe do Mirassol no Maião, o Corsato. Muito bem, já teve na frente, agora tomou a virada, mas já empatou o jogo, pode ganhar o jogo e mandar esse tabu por água abaixo. A gente tava falando muito de chuva aqui em Campinas, né? E aliás, aqui na região choveu demais nessa tarde, começo de noite. Não só aqui em Campinas, como Nova Odessa, Sumaré, Americana, Santa Bárbara, Valinhos, Vinhedo, Paulínia. Choveu realmente muito. Mas só que lá em Mirassol, nada de chuva, né, ô Albert? Nada de chuva. Nós estamos olhando aqui, né? O gramado bonito, né, de Mirassol, né? O Maior bem cuidado. E, né, por tudo que aconteceu, né, que nós vimos aqui, né, aqui em Campinas, até mesmo o nosso caminho, né, sair de casa para poder vir para cá, achei também que Mirassol estaria também alagado, que nada, muito pelo contrário, quando os jogadores retornarem para Campinas e não assustar ali, porque a Avenida Princesa do Oeste enche e também ali no entorno, né, do estádio Moisés Lucaré também ali enche com força, viu, o Corsato? Verdade. Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, o restaurante do Dadá, Disque Entregas, pelo WhatsApp 997883821. Hipercap Brasil. Deixa eu arrumar esse texto aqui, porque senão toda hora eu vou falar errado, né? Mas Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor, Albert. Corsato, o Mirassol mudou, né? Foi embora, primeiramente, né? O Chico Kim foi embora, entrou o 29 Cleison. Depois foi embora o Gabriel, entrou camisa número 15, que é o Diego Gonçalves. Depois foi embora o Negueba e entrou o Guilherme Pato. Yuri Castilho foi embora, entrou camisa número 9, o velho conhecido Léo Gamalho. Muito bem, mexe o caldo, mexe o doce aí o treinador da equipe do Mirassol. Muito bem. É o seguinte, lembrando que toda segunda-feira tem Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca pra gente falar muito de Ponte Preta às 9 da noite. Vai, Alberti! O São Bernardo, né? São Bernardo e Santos vão jogando. O Santos abriu o placar, né? E o São Bernardo acaba de empatar. São Bernardo 1. Santos também. Boa, placar ao vivo informando pra você. Aliás, dando uma olhada aqui no placar ao vivo, eu vejo que pelo Campeonato Maranhense, primeira fase, quinta rodada, o Sampaio vai batendo o Pinheiro pelo placar de 1-0. Mais tarde, né, já rolando a bola pra IAP e Maranhão. 0-0. A gente falou agora há pouco aqui do Guarani, 2-2. O Albert acabou de trazer a informação que o São Bernardo empatou com o Santos. O Noroeste, o Carlos já trouxe a informação, vai vencendo a Internacional de Limeira pelo placar de 1-0. Ô Albert, eu duvido que você acerta quem fez o gol do Noroeste. Carlão. Acertei. Mas como faz gol? Se é gol do Noroeste, é gol do Carlão. E eu vou falar pra você, viu? No jogo contra o Guarani, assim, ele ficou encaixotado, né? O Guarani, como vem fazendo como a equipe do Mirassol, né? Acaba empurrando as suas linhas. E ali o Carlão não teve muitas chances, né? E quando sobrou pra ele, a única oportunidade que teve, ele fez teve, né? Acabou deixando os jogadores do Noroeste na cara do gol. Ainda bem que o Gabriel Mesquita estava esperto. Que jogador, hein? E como que ninguém vai atrás de um jogador desse, né? Já é um jogador de certa experiência, né? Teve proposta para vir para Campinas, não topou, preferiu ficar disputando a Copa Paulista na oportunidade pelo Noroeste. Na última temporada defendeu a equipe do Noroeste de novo, no acesso do Norusca para a Série A1, vice-campeão, porque o Velo foi o campeão na Série A2 no ano passado. E aí ele foi para a Ferroviária e também conseguiu o acesso da Ferroviária da Série C para a Série B no Campeonato Brasileiro. E agora volta para a equipe do Noroeste metendo gols. É o Carlão fazendo gol pro Noroeste e o Daniel Amorim fazendo gol pro Velo Clube. E por falar em gol, Albert Cavalcante, vai. É gol. Gol do Mirassol. É aquele famoso gol Cágades, né? Mais uma vez, o cruzamento pelo lado esquerdo, né? A zaga acabou tirando mal. E na segunda bola, né? Ninguém marca, né? Fica todo mundo passivamente olhando ali, né? O jogador do Mirassol, né? Que acabou camisa número 19, né? Que vamos aqui dar uma olhada na minha papeleta. Eu acabei me perdendo aqui no... dá até raiva agora também. O lateral direito, Lucas Amon, ele que passou pelo Guarani, Lucas Amon, né? Ele recebeu, dominou com a perna esquerda, bateu com a perna direita, a bola acabou desviando da zaga, né? Beijou a trave do Fred Conte e acabou entrando. 3-2 para a equipe do Mirassol. Eu vou falar para você, viu? Pelo foi apresentado aí, nós estamos aí 21 minutos do segundo tempo. Era para estar o jogo empatado, até mesmo o Guarani estar vencendo. Mas aquela, né? Quem não faz, toma. Agora no Maião. Mirassol 3, Guarani 2. E se não bate no zagueiro do Guarani, ia pra fora. Ia pra fora.
Coisas do futebol, né? Daqui a pouquinho vamos com ficha técnica do jogo pra você. Ponte Preta e Corinthians, por enquanto, marcado para 8h15. Pelo menos o nosso enviado, o presidente Pedro Lino, que tá lá no palco do jogo, todo molhado, comprou lá 2 capas de chuva, uma já rasgou, né? Mas ele falou que por enquanto confirmado para 8h15. Então, daqui a pouquinho a bola vai rolar no estádio Moisés Lucarelli. Carlos Corsato dá o recado aqui nos canais Futebol Interior. Campeonato Catarinense, primeira fase, 5ª rodada. Bola rolando para Barra e Hercílio Luz, 0-0. O jogo começou às 7h30 da noite. 8 da noite a bola rola para Figueirense e Concórdia. Mesmo horário, Brusque pega o Caravaggio. Chapecoense, 8h30 da noite, pega a equipe do Avaí. 9 da noite tem Criciúma e Joinville. Pelo Mineirão, primeira fase, 4ª rodada. Tombense vai empatando com o Pouso Alegre pelo placar de 0-0 por lá, intervalo de jogo, porque a partida começou às 7h30. Às 7 horas da noite. Às 7h30 começou o Sim Aimorés e Uberlândia. O jogo já está empatado 1-1. Daqui a pouquinho, 2 minutinhos, a bola rola para Atlético e Vila Nova. Atlético do Roger, esse centroavante da Macaca. O Atlético que vai jogar a Série B nesta temporada. Teremos também no mesmo horário, 8 da noite, Betim pegando o Democrata de Governador Valadares. Agora no placar ao vivo do Portal Futebol Interior, eu vou para o Mato Grossense, primeira fase, 5ª rodada. Nesta noite de quarta-feira, o Sport Sinop pega a equipe do Misto. O jogo está marcado para as 8 horas da noite. Goianão, primeira fase, 5ª rodada, bola rolando, começou às 7h30, o Atlético Goianiense vai empatando com Goianésia pelo placar de 0-0, mesmo resultado também para Vila Nova e Craque Aparecidense e Inhumas. 8 da noite tem Anápolis e Goiânia e Goiatuba pegando o Abecate. O Amazonense, primeira fase, 2ª rodada, o Nacional pega o Princesa dos Solimões. O jogo está marcado para as 9 horas da noite. Capixabão, hein? Primeira fase, 3ª rodada. Bola rolando, parcial, o Real Noroeste vai batendo o Vila Velhense pelo placar de 2-1. Daqui a pouco, 1 minuto e meio para a bola rolar. O Rio Branco pega o Vitória. O Rio Branco pegando o Vitória. Esse não é o Rio Branco da capital, é o Rio Branco do interior, tá? Porque lá tem 2 Rio Brancos jogando o Campeonato Capixaba. Carioca, Taça Guanabara, 6ª rodada, né? A equipe do Maricá, surpresa da competição, vai empatando com o Vasco pelo placar de 0-0 no intervalo de jogo por lá, porque essa bola começou a rolar às 7 horas da noite. Deixa eu ver onde tá rolando o jogo. Tá rolando no estádio São Januário com o mando do Maricá. Fala, Albert Cavalcante. Lembrando dito isso, né? Lembrando o imbróglio que aconteceu, né, com o Guarani, com a venda de mando de campo, né? Acabaram no final de novembro, né? O presidente, né? O Rômulo Amaro, né? Agora presidente de fato, acabou vendendo o mando de campo e esqueceu de avisar os torcedores. Dito isso, o Guarani, né? Estava marcado, né? Com a venda do, né, não jogaria no estádio Brinco da Princesa contra a equipe do Palmeiras. Acabou voltando, né? E acabou sendo caro, né? O Guarani receberia 800 mil reais, né? Ele recebeu, né? 800 mil reais, já utilizou o dinheiro, obviamente. E agora a empresa que contratou os serviços do Guarani também do Palmeiras, ali entraram com uma ação ali em torno de 2 milhões de reais. Mas, né, dito isso, né, até em cima do que você falou sobre o Campeonato Carioca, exatamente, é um show de horrores, né, mas não adianta, né, sempre quem está errado é o torcedor. O Campeonato Carioca também, os times do Rio de Janeiro também, ó, estão, ó. Porque, vamos supor, vai jogar no São Januário, é claro que vai encher de gente, mas de torcedor do Vasco, né? E aí, quer dizer, o mando de campo, que ele teria vantagem, não vai ter mais. Né? Exatamente, aí você acaba jogando um a mais fora, né? Por mais que vai entrar renda, você acaba jogando um a mais fora. E isso pode aí, né, acarretar, né? Se caso possivelmente precisar de pontos, né? Para poder você uma classificação até mesmo se livrar do descenso, você acaba dançando. Mas esse é o Campeonato Carioca, em que os 4 times grandes também não estão nem aí pro campeonato, isso é verdade, né? E diferentemente do Campeonato Paulista, onde os 4 grandes de São Paulo receberam um aporte de 40 milhões de reais, né? O RB Bragantino, um valor ali, né, intermediário, entre 12 e 18 milhões, né? E os times de Campinas, né? E os outros aí, 8,8 milhões. Então, como dito isso, né? O Campeonato Paulista, por isso que o Campeonato Paulista tem toda essa qualidade, né? O campeonato mais difícil, mais bem disputado, onde tem mais campeões e posso afirmar que é o campeonato mais organizado. É isso, deixa eu passar o Cariocão aqui no placar ao vivo. Então o Maricá vai empatando com o Vasco, lembrando que o Maricá é o líder do campeonato,
tem 12 pontos em 6 jogos, contando esse empate, e o Vasco é o segundo colocado. Em 6 jogos, 10 pontos. O Volta Redonda é o terceiro com 9, e o Nova Iguaçu é o quarto com 8, mas Volta Redonda e Nova Iguaçu, 5 jogos. Por exemplo, o Volta Redonda joga daqui a pouquinho, 8h30 da noite, contra a Portuguesa Carioca no Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda. Alagoano, primeira fase, quinta rodada, o Coruripe vai empatando com o CSA 0-0, o CSE vai empatando com o Murici 0-0, e o CRB, a bola começa a rolar nesse momento, empata com o Penedense pelo placar de 0-0. Alberti, tempo e placar de jogo lá no Manhão. 27 minutos do segundo tempo, a equipe do Mirassol vira que vira, né? O Guarani saiu na frente, ali o Mirassol fez o 2-1, o Guarani empatou, e ali, infelizmente, né? O Lucas Ramon, o camisa número 19, ex-Guarani, acabou fazendo o gol da virada, 3-2, 27 minutos do segundo tempo, no Maião, o Guarani vai sendo derrotado por 3-2. Corsato. Oi. Bom, eu falei que tinha parado de chover, né? Voltou a chover novamente, tá? Voltou a chover novamente. Deixa eu ver se eu consigo um contato aqui com o Pedro Lino para trazer mais informações pra gente lá direto do estádio Moisés Lucarelli, para saber como é que tá a situação lá. Jogo, a última informação de que iria começar às 8h15 da noite. E aí, Pedro Lino, situação de momento aí no estádio Moisés Lucarelli para Ponte Preta e Corinthians. Chove, mas não chove tão forte. Continua chovendo aqui no estádio Moisés Lucarelli, para vocês terem uma dimensão de como foi a chuva aqui. Sabe o vestiário? Sim. O vestiário da ponte está tudo alagado. Os jogadores estão tendo que sair fora, perto do portão de entrada, onde tem aquele portão que os jogadores saem depois do jogo. Perto do portão de entrada, eles estão saindo por ali e vindo a pé, que é perto aqui até o gramado. Então o corredor do vestiário da Macaca segue inundado, não tem como passar. Os jogadores estão vindo por fora, estão vindo direto pro gramado. Tá, e a situação do gramado, como é que tá? Muitas poças d'água? Bastante poças d'água, só que o pessoal tá com o rodo lá, tá diminuindo, mas ainda tem poças d'água, né? Os dois times aquecendo, o Corinthians e a Ponte aquecendo. E por enquanto tudo certo aqui, Corsato. Então vai atrasar um pouco. A arbitragem do jogo... Mais um pouco. Já subiu, saiu ou não? Porque agora são 8 da noite, mais 4 minutos. Pro jogo começar às 8h15, esses caras já eram pra estar no vestiário, né, Pedro Lino? Já eram pra estar no vestiário, só que o Paulinho Santana acabou de passar aqui, continua mantido para as 8h15. Só que do jeito que tá aqui, não sei não, viu, cara? Também acho que não. Tá bom, Pedro Leão, daqui a pouco a gente volta com você, atualizando as informações aí do estádio. Valeu! Valeu! Tá, então, Carlos e o Pedro Lino conversando, falando aí sobre esse jogo da Ponte Preta. Volta a chover no estádio Moisés Lucarelli, mas a chuva não é tão grande, não forte assim. Eu aposto, viu, Corsato? Eu aposto que 15:09 começa a partida. 15:09. Só que não para de chover, né? O problema é esse, o problema é que não para de chover, tem muita água no vestiário, né? Aquela informação de que... e aí, se o jogo não for realizado hoje, né? O jogo tem que ser realizado às 3 da tarde do outro dia. Então seria, segundo regulamento da Confederação, da Federação Paulista de Futebol. O jogo seria realizado às 3 da tarde do outro dia. Mas você já pensou, velho? Um Ponte Preta e Corinthians às 3 da tarde de uma quinta-feira, né? E 7 mil ingressos já haviam sido vendidos na parte da manhã. Mas é aquela informação, Marcelo. Muita água saindo de dentro do estádio para fora. E o vestiário da Ponte Preta, ele fica na parte baixa ali do estádio, né? É o primeiro ali para quem entra. O Pedro estava trazendo a informação. Essa saída ali é aquela do lado do portão de entrada, essa saída. Então os jogadores eles estão tendo que sair ali no meio da torcida, né, para entrar no campo. Eles não estão conseguindo entrar pelo túnel que dá acesso ao campo e que dá acesso ao vestiário consequentemente. Tem muita água ali. Não sei não, viu? Não tá com cara de que vai começar às 8h15 não. Mudou. Tem uma informação aqui, o Ronaldo Neto traz pra gente que a TV, é a TNT, né, que tem direito de transmissão, tá falando que o jogo vai ser 8h40, mas oficialmente a gente não tem essa informação, tá?
o Ronaldo Neto, mas é bom ter a sua participação aqui. Obrigado pela audiência e companhia. Mas pela informação do Pedro Lino, Marcelo, os jogadores, por exemplo, agora 8-6, o Pedro Lino entrou ao vivo de lá. Corinthians e Ponte estavam se aquecendo, eles já deveriam estar nos vestiários se eles fossem colocar a vestimenta. Porque o jogo é para começar, seria para começar 8h15, certo? Tem que entrar pelo menos 8h10 para fazer todo o protocolo da Federação Paulista de Futebol. Ou seja, posso afirmar, não começa 8h15. Então essa informação aí do nosso ouvinte, muito obrigado aí. É por isso, por volta disso aí, 8h40, 8h45. Albert? Acertei, hein? Vamos lá, né? No estádio, né? No Maião, o Mirassol vai vencendo por 3-2 a equipe do Guarani, 32 minutos do segundo tempo. Foram embora, né? Substituições do técnico Maurício Souza. João Marcelo, né? Foi embora, entrou camisa número 19, o Denis Júnior, segunda partida camisa do Guarani. Luiz Miguel foi embora, entrou camisa número 21, Léo Porfírio, mais um jogador aí da base. E o Giva, né? O Giovani, que acabou fazendo o segundo gol, o gol do empate, né? No primeiro tempo, foi embora e entrou 17, Rafael Bilu. E só lembrando, né, que o goleiro Gabriel Mesquita foi substituído, né, no intervalo do primeiro tempo. Ele sentiu, né, após um lance ali, um entreveiro, ele acabou sentindo, pediu a substituição pro técnico Maurício Souza. O técnico pediu para ele esperar mais um pouco e no segundo tempo aí acabou entrando o Fred Conte e o Fred Conte não levou sorte, né? Acabou levando o terceiro gol no Maião, 3-2 para a equipe do Mirassol. Que confiança no goleiro mesmo machucado, hein, cara? Você deixar um goleiro machucado em campo. E aí ele pediu. Ele pediu pra sair. Pediu pra sair. Ficou o jogo do primeiro tempo inteiro, né? Mas você tá falando que o goleiro do Guarani não levou sorte? Pô, como assim, cara? Não levou o titular sorte. tomou 2. Não, mas o não levou sorte foi o Fred Conte. Fred Conte, após o chute do lateral direito Lucas Amon, a bola ainda bateu no zagueiro do Guarani, bateu na trave e acabou entrando. Ficou rendido. Então ele acabou entrando, acabou levando o terceiro gol aí da partida. Mas tem mais 12 minutos ainda, né? Carlos, Agora são 8 da noite, tá jogando mais bem. 8 minutos, já estamos com a Valinhos FM? Estamos, então, desde as 8h01, cara. Um abraço pra rapaziada da Valinhos FM, você que tá acompanhando a gente aí na Valinhos FM, obrigado pela audiência e pela companhia. Um abraço pra toda a equipe técnica, pro presidente o Wagner Faneco, rapaziada sempre acompanhando a gente. Pra concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, restaurante do Dadá e Hipercap Brasil, estamos no ar. Por enquanto... Quando você quiser, tem ficha técnica. Vamos fazer a ficha técnica, porque por enquanto a informação oficial é que a bola ia rolar no Majestoso 8h15 da noite. Então são 8h09, né? Então o Carlos Corsato vai trazer a ficha técnica do jogo. E é claro, se a informação oficial de que o jogo foi prorrogado, né, foi adiado para mais tarde, a gente vai trazer para você na sequência aqui da nossa transmissão. Beleza? Oi. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Thiago Caetano, que agora é coordenador de esportes lá das rádios APADV e KDV. O pessoal tá conosco lá, o Thiagão também que tá com o pessoal da Futebol da Canela, nossos parceiros, o grande Thiago Lopes lá, o TLF, estão conosco aqui com o nosso som lá nas rádios APADV e KDV. Um abraço pro grande Thiago Caetano, que agora é comentarista, coordenador, toca violão, bateria. O cara é um monstro. Cara. Violão, não sabia que ele tocava. Toca, bateria, toca. O Thiago é um cara multi-homem. Tá multi-homem. Um abraço pra ele. E tá tenso também, né? Porque técnico do time dele. Não tá. Técnico do time dele tá saindo bravo. E avisou, queria né? Queria tenso igual ele. É 8 mano, que no Brasil é 8 mano. Mano. Eu também. Saideira. Eu também. Quando você tá no bar lá. Eu também queria manda tá saideira aí, garçom. E você viu que ele falou do Klopp, né? Eu também se bem que eu fui num happy hour no lançamento do livro do Israel Moreira. Cara, os caras pediram 12 saideiras, velho. Eu acabava nunca essa saideira. Eu vou falar uma coisa pra você. O que eu comi de amendoim, tomei de água aquele dia, cara. Você não bebe, né? Não bebo. Então, o que eu comi de amendoim, tomei de água aquele dia, eu falei, pô, aí teve uma hora que eu falei, gente, até hoje. na 10ª, até hoje eu tô pagando punição por aquilo. Na 12ª, falei, não, essa é a última mesmo, eu vou embora, vocês fiquem aí. Pra você ter uma ideia, teve esposa não a minha, mas que saiu da casa e veio buscar o cara, pô. Aí aproveitou pra sentar e tomar uma. Tomou também, aí piorou mais a situação ainda. Aí a situação ficou ainda pior. Mas um abraço lá pro grande Thiago Caetano. E rapidinho aqui pra falar do Abel, né? Tem muita gente que tem inveja do cara, né? Porque o cara destruiu, né? Aqui no futebol brasileiro, né? Dá pra dizer que, na minha opinião, pra mim, e olha que eu vi bons técnicos do Palmeiras, grandes técnicos do Palmeiras, mas pra mim,
é o grande técnico de todos os tempos do Palmeiras. Né? Mas, cara, o que tem de gente que tem dor de cotovelo do cara... Aquela, né? É o saudosismo, né? A gente ele fica é chato, muito ligado. vamos combinar que ele é chato. Mas ele entrega, né? Entrega. Eu queria ter um chato nesse no Guarani, você na Ponte Preta, mas ele não entregando. Sim. E até ele fez uma, né? Ele falou assim, viu, não adianta vocês falarem do Klopp, né? Porque... foi ele que tocou no Klopp, né? Porque acho que antes que alguém fizesse alguma gracinha, comparação, de noite vai falar, não, que eu ganhei mais que ele, né? A nossa comissão técnica ganhamos mais que ele. Então fica aquela, né, o Carlos, né? Agora, a imprensa, né? Fica em cima do homem, né? Você tem que ser derrotado. Não, né? não pode falar. Não, você tem que ser derrotado. Você não pode ser campeão, porque se você ainda não for da nossa nacionalidade, você tá perdido. Não, né? e assim, é ruim a gente falar isso, porque nós somos todos brasileiros, né? Mas parece que os caras têm dor de cotovelo do cara. Ele é chato, mas tem gente da empresa que é chato também, pô. Você é chato pra caramba então, também, cara. Mas ele entrega, né? Coisa de você é chato pra caramba. E ele entrega. E a gente continua vivendo. Você é chato e entrega, velho. Não, eu não entrego nada. Vamos fazer o seguinte, olha lá ele. 8 da noite, olha lá ele. Não, tava falando bonitinho. Tava em alto astral. Não tava, mas tudo bem. Poxa, o Emerson, informação. Você quebrou, hein, Corsato? Não, mas ele vai voltar. 37 minutos do segundo tempo, né? E entrou, né, o camisa número... Foi embora o camisa número 6, né? O Emerson, entrou o 16, o Vinícius Cauê, na equipe do Guarani, 3-2. Parece que vai ter jogo, hein, então, Corsato? é isso que eu tô falando. Vocês estão enrolando aí, a bola vai começar a rolar, nem ficha técnica tá no ar. Então vamos fazer o seguinte, ficha técnica do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Ponte Preta escalada, pronta, definida pelo técnico Alberto Valentim. Vem a campo com o Diogo Silva, goleiro número 12. Pacheco, Alan, pela direita 28. A zaga tem Simon, zagueiro central com a 4. Arthur, quarto zagueiro tem a 15. Danilo Barcelos, ala pela esquerda, 14. Emerson, à frente dos zagueiros, tem a 18. Ele que era o capitão do time. Agora a faixa de capitão vai para o Elvis. Léo Oliveira é o segundo volante com a 55. O craque da 10, Elvis, capitão do time. Serginho tem a 37. O ataque tem Jandia 7 e Danley, camisa número 90. Repeteco da Ponte, Diogo Silva, Pacheco, Simon, Arthur e Danilo Barcelos. 12, 28, 4, 15, 14. Emerson, Léo Oliveira, Elvis e Serginho. 18, 55, 10, 37. Jean Dias e Danley. O banco à disposição do técnico Alberto Valentim. A Ponte tem Pedro Rocha, Maguinho, Dudu, Castro, João Gabriel, o chileno Vicente Concha, Luiz Felipe, Everton Brito, Vitor Andrade, Pedrinho e Bruno Lopes. Ponte Preta tem 4 partidas na competição, 6 pontos, 1 vitória, 3 empates, não perdeu ainda, marcou 3, sofreu 2, saldo positivo de 1, 50% de aproveitamento. A Macaca é terceira colocada do grupo D. A Ponte volta a campo na próxima rodada, domingão, lá em Diadema, no Distrital do Inamar, 4 da tarde, contra o Água Santa. Futebol Interior. O Corinthians, do técnico Ramon Dias, argentino. Ramon Dias vem a campo com Hugo Souza, goleiro número 1. Léo Maná tem a 35, é o ala pela direita. Félix Torres tem a 3. João Pedro, 47. Hugo, lateral pela esquerda, 46. Rapaz, parece número de jogadores de NBA. Ranieri, 14. José Martínez, 70. 77 é Igor Coronado. E Romero, o artilheiro da Neoquímica, é o capitão do time, veste a 11. O paraguaio Romero. O ataque tem Thales Magno, 43. E Yuri Alberto, 9. Repeteco do timão: Hugo Souza, Léo Maná, Félix Torres, João Pedro e Hugo. 1, 35, 3, 47, 46. Ranieri, Martínez, Coronado e Romero. 14, 70, 77 e 11. Thales Magno e Yuri Alberto, 43 e 9. No banco, à disposição do argentino Ramon Dias, Matheus Donelli pro gol. E mais: André Ramalho, Palácios, Charles, André Carrillo, Héctor Hernandes, Kaká,
Ryan, Luiz Eduardo, Jacaré, olha ele aí, Alex Santana e o homem de 3 milhões de dólares, Memphis Depay. O Corinthians que ainda não subiu pro gramado do Majestoso, mas é o segundo colocado do Grupo A, com 9 pontos. O Timão tem 4 jogos, 3 vitórias, não empatou nenhuma, perdeu uma. Aliás, a última rodada pro Tricolor no Clássico, pro São Paulo. O Corinthians marcou 7, sofreu 6, saldo positivo de 1, 75% de aproveitamento. O Timão do Povo volta a campo no sábado, 18h30, Neoquímica Arena, para pegar o Noroeste de Bauru. Arbitragem. O árbitro do jogo é o senhor Luiz Flávio de Oliveira. Ele tem 47 anos, formado em 1999 na academia, ó que bacana, da FPF. Ele apitou 2 jogos, né, neste Campeonato Paulista e foi VAR em 2. Inclusive no jogo Ponte 1, Santos 1 no Majestoso. Árbitro assistente 1, Miguel Cataneo Ribeiro da Costa, 43 anos, representante comercial. Em 2006 ele foi formado na academia. Assistente número 2. O árbitro assistente número 2 é o Rafael Tadeu Alves de Souza, 38 anos, formado em 2007, professor de educação física. Quarto árbitro, Gustavo Holanda Souza, 26 anos, formado em 2018 na escolinha da FPF. E o VAR, Corsato, vai ficar ali de olho na tela, é o Márcio Henrique de Góes, 45 anos, formado em 2002, já tem 6 jogos como VAR nesse Campeonato Paulista. Como assim, Corsato? Só são 5 rodadas? Pois é, na rodada 3 ele foi VAR em 2 partidas e apitou e foi VAR também na final da Copa São Paulo desse ano. São Paulo 3, Corinthians 2. Ficha técnica do jogo. É isso, muito bem. 8h18. O jogo estava programado para começar às 8h15, né? A Ponte Preta perfilada para entrar no gramado, com a camisa branca, faixa preta no peito, calção, meias brancas. Só que o Corinthians nada de aparecer no vestiário número 2. O pessoal lá tá querendo saber o que aconteceu com o Corinthians. A Ponte já entrou, né? Espero que eles não estejam ilhados lá no vestiário, né? Cara, que falta de organização, né? Que falta de organização, mas tava na cara, velho. Se os caras estavam fazendo aquecimento às 8h10, não ia dar pra começar às 8h15 o jogo, e na imagem da TV, né, a gente não pode mostrar a imagem, mas a gente viu o nosso repórter se movimentando lá, o Pedro Lino, e ele tava se movimentando lá, e é pra trazer informação, acompanhando pra gente o que tá acontecendo com o Corinthians. Já ele traz. Ô, Albert Cavalcante, como é que tá o Guarani, hein? Conta pra gente. Primeiramente, tem gol, hein? No 1º de maio, São Bernardo faz o segundo gol. Agora São Bernardo 2, Santos 1. E o Mirassol, né? 44 minutos do segundo tempo. Mirassol vai vencendo a equipe do Guarani por 3-2. Na equipe do Mirassol, o camisa número 6, o Reinaldo, também conhecido como King Naldo, foi embora. Entrou o 37, o experiente Zeca. Muito bem, resultado que é ruim para a Ponte, bom para o Guarani, porque o São Bernardo vai a 12 pontos e se isola ainda mais na liderança do grupo da Ponte. Que campanha do São Bernardo, hein? Verdade. O Noroeste vai vencendo a Inter de Limeira pelo placar de 1-0 e o São Bernardo, como a gente falou, vai vencendo o Santos por 2-1. Nada do Corinthians entrar no gramado do Majestoso. Mas que falta de organização, né? Não avisaram a Ponte que não era para ela entrar, então. Ou avisaram a Ponte e não avisaram o Corinthians. Cara, eu tô pra dizer que não avisaram a Ponte, cara. Olha lá, vem ali o filho do Ramon Dias. Né? O Emiliano já tá subindo ali no gramado, né? Mas, cara... Os bancários chegando também. Aquela vontade agora também, Emiliano tá, hein? Porque tem todo um ritual, né? Os times têm que subir juntos, né? Eles entram juntos, né? Liberaram aí os jogadores da Ponte já pra aquecerem no gramado, porque senão ia ficar muito tempo parado. Não sei se vai acontecer agora esse ritual, né? Mas tá tudo bagunçado, tá tudo zoado por lá. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Renato Santos, que tá mandando boa noite. Aqui no chat, no YouTube, Futebol Interior. Moisés Lacerda, nosso queridíssimo Couto. Boa noite, Carlão, Marcelo, boa transmissão aos amigos. Ele pintou o cabelo de novo, não? Tá falando que não quer ver o nosso choro.
Não, mas tá estranha aquela foto, né? Não. Se eu fosse ele, eu pintava o cabelo novamente. Edinho Campos, até o fim do ano. Edinho Campos zoou de nós, né? Moisés e Corsato, né? Corsato tá com peruca e o Moisés tá de cabelo preto. Na credencial da ACISP. Aliás, deixa eu agradecer o presidente, o Arthur Eugênio, pelo mimo, né? Que ele me deu e deu pro Carlos também. Eu nem abri ainda de tão emocionado que eu fiquei. Dizem que é o charuto. Não. Cubano. Não é não. Mas obrigado em nome da ACISP, que eu sou um dos fundadores da ACISP. O senhor não sabe, viu, Carlos? Eu sei. Eu estava na primeira reunião da ACISP. Um abraço então para toda a direção da ACISP e obrigado pelo mimo. Renato Santos, mande um abraço pro tio do Parque Brasília. RG 1900, vamos ganhar a Ponte Preta. Elson Rocha, campeão dos campeões. A Edna Lúcia, boa noite, Ponte Pretanos 1-0 Macaquinha. Pessoal que tá junto com a gente, Almeida Correia, boa noite, Dali Ponte. Vamos fazer a nossa audiência subir aqui no YouTube, né? Pra aumentar mais o engajamento. Agora sim, a Ponte volta lá e nesse momento sendo processado aí aquele trabalho de entrada dos jogadores, a Ponte sendo puxada pelo Elvis, né? E o time do Corinthians pelo capitão, o Romero. Portanto, o Corinthians todo de preto, a Ponte toda de branco. Vai ser um desenho de jogo bonito, né? Com cores bonitas no majestoso. O quarteto de arbitragem com camisa e meias, o meião na cor abóbora, calção preto. E aquele acende e apaga lá no estádio Moisés Zucarelli, a Ponte que está estreando aí uma nova iluminação já nessa edição do Campeonato Paulista. O Arthur está dizendo que pro Albert também, se ele não recebeu, ele vai receber a dele também. Vai ficar com o Elcio. O charuto? Não é o Muito obrigado, charuto, doutor, viu? Muito obrigado. Viu? Não é o charuto, mas é uma agenda, é bem bacana mesmo. Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado. Albert Cavalcante, então, também vai ter o seu mimo. Mais 5 minutos. Valeu, Arthur. Vai, ô Albert. O José Maria de Campos Maia, no Maião, o Guarani vai sendo derrotado pela equipe do Mirassol por 3-2 e quando o Eric, né, a tábua do quarto árbitro, né, mais 5 minutos e continua assim, né, o Guarani não consegue vencer no Maião a equipe do Mirassol. Muito bem. 8 da noite, mais 24 minutos. Vamos ter a execução do hino nacional brasileiro ainda. Estamos tendo nesse momento, né? Execução do hino nacional brasileiro lá no estádio Moisés Zucarelli. Mas, Carlos, vai lá, fale um pouquinho. Você vai transmitir o jogo de SEC sobre Ponte Preta e Corinthians. De SEC é bom também. Muito bom, cara, hein? Hoje... Marcelo é cultura. Não. Olha, a expectativa, né, é de um jogo muito bom. Esse mistão aí do Corinthians, o Marcelo, né, falou bastante de jogadores que são titulares e reservas, né? Esse mistão do Corinthians aí, ele é bem mais forte que o time da Ponte. Isso é o fato, né? Por isso, insisto, pra mim o Corinthians é favorito pro jogo. Não quer dizer que já ganhou, né? Não quer dizer que já levou a partida. A Ponte tem condições de vencer o jogo? Tem. A Ponte tá fazendo um jogo defensivo muito bom, né? Quero ver, tô curioso, viu, Marcelo, para ver como é que vai ser postado esse time da Ponte em campo, né? Nos 4 primeiros jogos, a Ponte não largou o esquema com 3 zagueiros, né? Nas 4 primeiras partidas, né? E vamos ver como é que vai funcionar aí, por exemplo, o Emerson, se ele vai ser primeiro volante, se ele vai jogar como zagueiro, enfiado ali junto com o Arthur e também o Simon. Enfim, eu confesso que tô curioso demais para saber se a Ponte vem no esquema 3-5-2, se a Ponte vem no esquema 4-4-2. O jogo é difícil, mas eu acho que dá para a Ponte conquistar um ponto, né? Dá para a Ponte vencer? Claro que dá, mas esse time misto do Corinthians aí é um time muito forte, viu, Marcelo? E apesar da chuva, o público é muito bom, hein? Bom público. A gente falava, o Pedro 7 mil ingressos, né? A informação de 7 mil ingressos vendidos, isso até a hora do almoço, né?
E a gente sabe que em Campinas, os torcedores de Ponte e Guarani, eles gostam de entrar no estádio quando o jogo tá quase começando, né? Ainda mais com essa chuva, hein? E o jogo atrasou, porque era para começar às 7h45 e depois passou para 8 da noite, para 8h15, já são 8h26, mas já tivemos todo o trâmite de entrada das equipes, execução do hino nacional brasileiro, já tivemos ali o TOS, né, com os capitães das duas equipes, o Elvis, Fininho, versão 2025, o Romero, trocaram flâmulas, na verdade, trocaram sim, o Corinthians deu uma para Ponte Preta uma pro Corinthians. Muito bem, Carlos, eu vou ficar aqui no placar ao vivo e vou estar também atento, né, aos lances do jogo, e se você precisar de uma palhinha, também tô nessa, hoje o cachê vai ser triplicado. Terminou. E o Albert Cavalcante quer falar, viu, Carlos? Antes de você, então, traga a informação, Albert. No José Maria de Campos Maia, né, no Maião, o Guarani foi derrotado, hein? Foi derrotado pela boa equipe do Mirassol por 3-2. Né, agora o Guarani, né, pensa agora na próxima partida, nada mais nada, tá fácil também a vida do Guarani, joga contra o Palmeiras em casa, então o Guarani foi derrotado para a equipe da equipe do Mirassol. O Mirassol, que é líder do grupo A, o líder do grupo A, do grupo do Corinthians, né? O Corinthians está na segunda colocação com 9 pontos. E o Guarani ainda é líder, né? Do grupo B com 7 pontos. E aí, com a derrota da equipe do Santos para a equipe do São Bernardo, o Guarani continua na liderança com 3 pontos de vantagem. O Corsato. Muito bem, o Albert Cavalcante fica com a gente pelo menos até o intervalo. E no intervalo a gente fala mais, faz um resumão deste jogo do Guarani. Vai começar o jogo, me parece com posse de bola da Macaca. O Jean Dias vai dar o primeiro tapa na bola e ele vem aí, vai assumir o comando. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Vai ter jogo, meu povo, vai ter jogo. 8 da noite, 27 minutos. 8h27, né? Bom, vamos arredondar para 8h30. 8h30, então, mais ou menos pro início do jogo. Claro que vamos começar às 8h28, horário meio assim, né? Não pontual, né? Mas vai começar o jogo. Então 28 com 15, 43 minutos de atraso pro horário inicial. Apita o árbitro. Tem bola rolando no Majestoso. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo nos canais Futebol Interior e também no YouTube. Gente, tem muita água no campo, muita água. Bola pra Ponte, Elvis, cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga do Corinthians para tirar. Bola volta pra Ponte, Léo Oliveira. Jesus. Deu um bico na bola. Meteu a bola para onde estava virado o narizão e o pé também. A bola foi embora, liga de fundo, tiro de volta pro goleiro Hugo Souza fazer a cobrança. Corinthians todo de preto Corinthians, camisa, calção, meias, só o número branco, as costas, quase que não dá pra ver nem o logo, né? Nem o símbolo do Corinthians na frente da camisa. Ponte Preta, camisa branca, essa camisa é linda da Macaca, faixa preta no peito, calção branco, meias brancas, goleirão da equipe do Corinthians, o Hugo Souza, todo de azul, faz a cobrança do tiro de meta, a bola volta pro time da Ponte, bola com o Léo Oliveira, tenta tocar a bola aqui pro Danley vem, na disputa de bola com ele, chegou o João Pedro, dá um pico nessa bola, tira, tem muita água no campo, hein? Rapaz, não dá pra ter dado uma tirada dessa água. Ah, eles tentaram. Ela acabou saindo pra lateral pra equipe do Corinthians fazer a cobrança aqui pela esquerda. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Thales Magno, vira o jogo. Já trabalha essa bola aqui pro capitão Romero. Romero pra Thales Magno, vai chegar o Simon. Chega pra tirar, tira, a bola volta pra Pacheco. Pacheco bate no Romero. A bola acaba saindo pra lateral pra equipe da Ponte. Fazer a cobrança no campo de defesa. Canto baixo do seu televisor, canto baixo do seu celular, canto baixo do seu computador. Seja lá qual for ele, o seu aparelho. Ponte atacando. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, para você, torcedor, estamos no Majestoso com o jogo, nós aqui nos estúdios, mas no Majestoso a Ponte atacando pro gol da linha do trem, defendendo o gol do portão de entrada do maior placar eletrônico do interior de São Paulo. Tem gol. 14-6. Ponte trabalha a bola aqui pelo meio, já a informação do placar ao vivo. Bola aqui pra Ponte, era pro Jean Dias, muito forte o passe dele pro Pacheco, a bola saiu pra lateral, rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. É o terceiro gol do São Bernardo. O gol foi a 46 minutos do segundo tempo. Lucas Rian, São Bernardo 3, Santos 1. E nesse momento termina o jogo. Portanto, vitória do São Bernardo pra cima do Peixe, que agora vai ter Neymar. Se eu falei da campanha do São Bernardo, falar o que da campanha do Santos, hein? Que fase, hein? Deus do céu. 2 minutos 30 segundos passados, é primeiro tempo de jogo, tá 0-0, bola pra Ponte, falta. Não.
O árbitro não deu falta não, hein? Futebol É o camisa número 90, o Danley que tá por ali. A bola volta pra equipe do Corinthians. Chegou a zaga da Ponte pra tirar a bola com o Simon. Simon volta, o Danilo Barcelos estava ali na quarta zaga, a bola voltou aqui pro campo de ataque. Não dá pra rolar essa bola, né, Corsato? O campo não deixa a bola rolar fácil no gramado não, né? É alguma coisa parecida com o futebol. Eu tava dando uma olhada aqui, Carlos. O Santos vem de 3 derrotas, né? Contando essa pro São Bernardo. E o Caixinha, será que 3 derrotas seguidas, não sei não. Neymar e tudo, desse jeito aí? Não. Lembrando que temos alguns treinadores no mercado aí, né? Tite, Fernando Diniz, Renato Gaúcho, enfim, tem alguns treinadores brasileiros no mercado aí, enfim. Olha os jogadores da Ponte tentando tocar a bola no campo, tentando jogar a bola rasteira. É ruim assim, né? Os caras, sei lá, velho. Bola pra equipe da Ponte, ganha Léo Oliveira, tenta dar uma explosão ali, explode no jogador do Corinthians. Bola volta pra Thales Magno com Pacheco. Pacheco ganha essa bola, põe a bola aqui pro campo de ataque, procurava o Danley. Hugo Souza vai ficar com ela. O goleirão da equipe do Corinthians, todo de azul. Todo de azul, como é que chamava aquela pedrinha, Marcelo, que a gente vendia no mercado do pai? A 30, 40, anil, né? Tem isso ainda? Será? Existe. Pra colocar na roupa, né? A gente vendia solto, viu, Albert? A gente abria a caixa, vendia solto. Hoje não pode, soltas, né? Eu coloco na minha roupa branca que eu uso de trabalho, né? Não pode? É bom? É bom, ótimo. Antigamente podia, viu? Tem tanta coisa que podia antigamente que não pode agora. Bola pra equipe da Ponte, bola na ponta esquerda, bola pro Arthur. Arthur vai pra linha de fundo, vai pra tentar fazer o cruzamento, pega na zaga. Sai, vai embora. Linha de fundo. Escanteio pra Ponte. Fazer a cobrança. Deu uma batistada agora. Escanteio. Grande Carlos Batista. Fenômeno de Campinas. Sou fã dele, cara. Escanteio pra Ponte fazer a cobrança. Ele me trinca aqui, pô. Escanteio cobrado, mas não tá valendo nada, viu? O Luiz Flávio de Oliveira tá mandando voltar, não quer que bate desse jeito. Ô Luiz Flávio, Albert, você pensa que é fácil a minha vida, velho? Eu vou falar pra você, seu irmão. Se você acha que você sofria com o Gustavo Marques, que é só até logo, hein? Escanteio pra equipe da Ponte. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, a zaga tira, a bola volta pra Jean. Bate Jean, bateu pro gol, se joga na bola, voltou pro Jean de novo, outro chute. Foi travado de novo na hora do agora. A bola voltou pra Ponte. Serginho na ponta esquerda. Ele trabalha essa bola pra Ponte. Bola pro Elvis. Vai pro levantamento na boca do gol. Passa ali por todo mundo. Era o Félix que tava na jogada, né? Camisa número 3. Essa bola ficou fácil pro Hugo Souza. Sai do gol pra ficar com ela o goleirão da equipe do Corinthians. E aí vai, tem que avisar o cara que não dá pra ter jogo aí, velho. Não dá pra levar a bola até aí. Era o Hugo, camisa número 46 que vinha com a bola voltou pro time da Ponte ainda, a bola aqui pelo meio. Vem, briga ali, quem tá por ali, o camisa número 90 é o Danley, que tá próximo da bola, ela sai, vai embora. Lateral cobrado pra equipe da Ponte, fazer a cobrança aqui pela direita, Pacheco toca a bola pro Elvis pra Pacheco, voltou, Elvis, chegou a zaga, olha o Hugo, deu um cruzamento pra Ponte, hein? Tem que avisar que a Corinthians tá de preto pra ele. Voltou, bola pra Ponte, bola pro Arthur, tenta ganhar essa bola, não ganha, perde, a bola voltou pra Romero, falta, e não sei não se vai pintar cartão pro jogador da Ponte ali, viu? Camisa número 55, Léo Oliveira, pegou ali o Romero, jogo tá parado, falta pra equipe do Corinthians fazer a cobrança próximo do meio campo, não, ainda não, calma, não tem giro do placar. Por falar em giro do placar, Alberto Cavalcante, atento, porque você vai participar comigo de todos os giros do placar até o final do primeiro tempo. Tá certo, tá isso aí foi um teste só pra ver se eu estava esperto, só pra ver né? Se você tava ligado. Então tá bom. Só tem pra gol. Ver se você tava ligado. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Pelo Campeonato Carioca é gol do Vasco contra o Maricá. Agora Maricá 0, Vasco 1, segundo tempo por lá, viu, Carlos? Vem você aqui comigo na live. O Anelci Lucato, Mirassol ganhou. Lucas Lopes, TJP ligadão aqui. Lucas Lopes Fornazieri. Ô Lucas, um abraço. Tá pedindo pra mandar um alô pra Paraíso do Tocantins. Valeu, querido. Obrigado aí pela audiência. Roberto César Santos. Deixa os antes, Roberto César Santos. É bom que eles dão like e dão views aqui pro canal do YouTube. O Almeida Correia. Boa noite, Dali Ponte, em Lisboa, ouvindo vocês. Muito massa. Valeu, você leu essa mensagem aqui do Almeida Correia, Marcelo? Não leu? Não cheguei rapaz? nela. Deixa eu ver o nome dele aqui. Ilan Vitor Nogueira Rodrigues tá dizendo que o Corinthians vai ganhar brincando. Vamos aguardar então, né?
O Hudson Batagini, o grupo da Ponte tá osso. Pois é, São Bernardo foi a 12. A Ponte pode passar o Palmeiras hoje, se vencer o Corinthians. Se vencer o Corinthians, a Ponte pode passar o Palmeiras. É fácil? Não, mas não é impossível. Bola pra Ponte, pegaram ali, era o Ranieri, hein? Pegou o Léo Oliveira e com chuva. Isso dói, hein, velho? Dói, mas dói demais. O Léo Oliveira, Marcelo, que tá com... Você que gosta dessas peculiaridades, tá com uma barbicha ali do... Como é que chama aquele Barnabé, né? O personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim, não, é Visconde Sabugosa. Visconde de Sabugosa. Eu acho legal, cara, porque às vezes, né, a gente no rádio, a transmissão rádio, a gente tá na Valinhos FM e aqui a nossa transmissão é de áudio. Os jogadores, eles não são todos iguais, né? Eles são diferentes. Então é bom contar detalhes. É sério mesmo que são todos iguais? Elvis pra bola, cobrança de falta, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça pra fora. Simon chegou por lá, meteu a cabeça na bola. Parou, hein? Eu achei que o juiz estava marcando escanteio, mas não, marcou só tiro de meta. Parece um impedimento ali, viu, Carlos? Ali o cruzamento, né, da direita, né, pra dentro da grande área. Pra mim, marcou impedimento ali, né? Vamos aguardar. Não foi escanteio. Deixa eu ver, tá marcando impedimento. Porque ali foi escanteio, que a bola acabou pegando no jogador do Corinthians. Só se foi, então. Ou marcou aquele famoso perigo de gol. Canais Futebol Interior, a PADV, KDV, Rádio Futebol Interior e Valinhos FM. Ligados aqui no Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Tô precisando dar uma ligada aqui, porque não tá fácil não, hein? Parece que o narrador tá meio desatento. Lateral para a equipe do Corinthians fazer a cobrança lá pela direita. Vem o Léo Maná para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Corinthians, todo de preto, atacando para a esquerda do seu aparelho, levantamento na boca do gol. Simon chega para tirar. Meu Deus. Bola voltou pelo meio, um passe para a Ponte. É o Elvis na cavadinha pro Danley. Chega a zaga para tirar do Corinthians. Mete o pé na bola ali o João Pedro. Saber de conversa não. Foi o Félix que tirou. Mete o pé na bola o Félix, tira o camisa número 3. Bola volta pra Ponte, lateral cobrado. Pacheco pra Jean Dias. Jean Dias pra Léo Oliveira. Léo Oliveira pro Elvis. Lindo passe. Bola ali pro Danley. Cruzamento pega no Hugo. O Ranieri que tava por ali, a bola sai. Lateral, era o Ranieri que tava por ali. Bola sai, vai para lateral. Passamos de 10 minutos. O Bolacha já marcou 10 minutos passados deste primeiro tempo. Tá 0-0. Bola para Ponte, saiu. Auxiliar número 1 pegou ali a saída da bola. O Miguel Catâneo Ribeiro da Costa marcou lateral para a equipe do Corinthians fazer a cobrança. Agora sim, atenção torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Aproveite o tempo, porque o tempo passa. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. 11 minutos passados, primeiro tempo no regressivo, 34 para terminar primeiro tempo de jogo. Majestoso, quinta rodada, Série A1 Paulistão 2025. Ponte e Corinthians vão empatando, placar de 0-0 em Mirassol. O Guarani jogou, e aí, Albert Cavalcante? Pela quinta rodada, o Guarani até saiu na frente, mas acabou sendo derrotado de virada por 3-2 pela equipe do Mirassol. Muito bem, mais cedo o Noroeste está jogando, né, contra a equipe da Inter de Limeira, segundo tempo lá, e o Carlão fez um gol no primeiro tempo, portanto o Noroeste 1, Inter de Limeira 0. Mais cedo sim, esse jogo já terminou. O São Bernardo venceu o Santos, o Peixe. Terceira derrota do Santos consecutiva no campeonato. São Bernardo 3, Santos 1. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Vem comigo, torcedor. Bola pra Ponte, falta, hein? Foi falta, hein? Ou não foi, Corsato? Tô vendo demais. Pra mim ele já não deixou de marcar duas faltas. Uma no Elvis e essa agora. E a Ponte Preta, ela tá brigando, né? O Corinthians também tá guerreando. O jogador às vezes caminha com a bola, quando ele olha pro chão a bola não tá mais com ele. Já ficou na poça. O jogo é complicado, cara. O jogo é complicado, tem que ter muita atenção, Carlos. E a Ponte realmente jogando ali no esquema 4-4-2, viu, Marcelo? Pelo menos
Nesse momento que dá pra ver que o Emerson joga um pouco mais à frente. E agora o Danilo Barcelos é o quarto zagueiro. O Arthur jogando ali lateral esquerdo. Mas eles trocam de posição, né? Às vezes o Arthur fica, o Danilo vai e vice-versa. Mas o Emerson tá jogando bem à frente aqui como volante mesmo, não tá entre os zagueiros. Olha o Thales Magno, vai queimada ali, perna direita, bateu pro gol, pra fora. Rapaz, o Diogo Silva ficou estático. Parecia que o campo havia prendido os pés do goleiro da equipe da Ponte, que só olhou. Ela saiu, foi embora. Tiro de volta pra Ponte fazer a cobrança, mas que perigo, hein, Corsato? O Diogo viu que a bola ia fora, né? E não teve desvio, não. Ele pegou mal na bola, o Thales Magno. Mas não pode bobear com o Thales Magno, não. Ele é bom jogador, apesar de não ser titular absoluto do time do Corinthians. Vai ter que tomar cuidado com o Thales Magno. E no campo molhado, bola molhada, chute de fora da área pode garantir o resultado, hein? Jean Dias vem pra marcação, na marcação, chegou pra cima dele, Thales Magno. Saiu, né? A bola acabou saindo, aí o Thales Magno levou um abraço ali do Alberto Valentim, mas a bola saiu para a lateral. Tem muita água realmente no campo. Choveu muito em Campinas, né? Olha, eu diria para você que em outros tempos esse jogo do Majestoso não estaria acontecendo. Bola para a equipe da Ponte. Era a bola para a Ponte, mas já perdeu. Recuperação de bola para a equipe do Corinthians. Falta. Marcelo, a gente tá vendo alguma coisa aí parecida com o futebol, né, velho? É o futebol na água. Polo aquático. Polo aquático, cara. É meio não tá assim tão encharcado o campo. Mas tem algumas partes que a bola não rola. Nitidamente a bola não rola, né? Melhor pra Ponte, né? Então é assim, é período de adaptação. Passamos de 14 minutos do primeiro tempo. As equipes vão se adaptar aí ao jogo, né? Quem sabe, não chovendo mais em Campinas, a drenagem consiga eliminar um pouco dessa água aí pro segundo tempo. Mas nesse primeiro tempo vai ser assim, viu, Carlos? Falta pra Ponte. Elvis pra colocar a bola na grande área. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Corinthians com o João Pedro pra tirar dali. A bola voltou. Voltou pra Ponte. O árbitro tá pegando uma falta. Falta ali do Simon. O Simon vai pro campo de ataque. Aí agora Arthur, né? O Arthur ali tretando com o jogador da equipe do Corinthians. Quem é esse ali? É o 70. O 70 é o Martinez. Então, o Martinez, ele é folgadão mesmo, viu, cara? Ele provoca o jogo todo, a Ponte não pode cair na pilha dele. Agora já tem o Danilo Barcelos ali, empurrou, provavelmente vai tomar cartão. Mas ele é assim, cara. Se eu não me engano, ele é venezuelano. Ele fez alguma coisa, hein? Alguma coisa ele fez, porque os caras da Ponte estão pé da vida com ele, viu? Não, após a fala, né? Após a falta, né? Ele falou alguma coisa pro jogador da Ponte Preta. E ali os dois começaram ali a trocar ali insultos. E depois, agora se bololou. Não, na verdade, quem fez a falta foi o Simon. Aí o Arthur vai e encara ele. Ele treta com o Arthur. Aí o Danilo Barcelos vai e treta com ele também. Ele encara o Danilo Barcelos. Ele é folgado, hein? Ele é folgado. Ele é abusado. Vamos ver o Luiz Flávio Oliveira se vai dar cartão. Vai chamar o Arthur. Ele vai chamar o Arthur e vai chamar o Martinez. Vai chamar os dois lá. Vai dar cartão pros dois. Olha lá. Cartão pros dois. Cartão para Arthur. Então vamos anotar aqui. E pro Martinez. Arthur e Martinez. Foi uma falta do Simon. Né? A falta foi marcada aqui no campo. E ele foi pra cima do Simon. Ele foi tirar satisfação com o Simon. Cara, jogada normal, cara. O Simon fez a falta e o Simon fez o certo. O Simon saiu depois da treta toda que ele foi lá falar com o Martinez. Enfim, mas o Martinez é folgado mesmo. Ele é folgado. E eu acho que os jogadores da Ponte conhecem ele, né? Paulo Roberto Nascimento, fala Paulão, grande abraço pra você. O Osmar Dangar também tá ligado conosco. Corinthians vem, bola na ponta direita, vem Yuri Alberto para fazer o cruzamento, a bola acaba saindo, vai embora. É ele de novo, rapaz. Com o Danilo. A fadiga, né? Atrás da fadiga. Rapaz. Olha, e o Martinez continua a falar na orelha do camisa número 15, Arthur, e o Arthur tá entrando na pilha dele, viu, Carlos? E o Arthur é experiente, né? Experiente, o Arthur começa tudo com o Simon, aí vem o Arthur e depois do Arthur, o Danilo Barcelos. Deixa eu abraçar aqui a Vivi Vicente, tá dizendo o Albert tá aí? Sim, o Albert tava acompanhando minuto a minuto o jogo do Guarani contra o Mirassol. Valeu, o Osmar Dangar. Quando o Albert está no meio, dá sorte pra Ponte, igual o Pedro Lino. Eles dão sorte pra Macaca. O Pedro tá no estádio. Valeu, Osmar. Pedro tá lá no estádio. É o nosso olho no estádio hoje. Salve, Corsatos, diz aqui o HC80, que é o grande Edu, lá em Perth, na Austrália. Vivi Vicente também tá conosco. Valeu, Vivi. Obrigado, hein? 166 votos na enquete. Rapaz, uma das poucas enquetes que eu vejo que a Ponte não tá ganhando.
52% pro Corinthians. 42%. É Vem Corinthians! Vem Corinthians com o Yuri Alberto, saiu na cara do gol. Vai fazer, bateu pro gol, Diogo Silva! Diogo Silva, fantástico! Sensacional! O Yuri Alberto apareceu na cara do gol. E ele é goleador, hein, o Yuri Alberto. É o artilheiro da Neoquímica, aqui é majestoso. Mas aí o Diogo Silva apareceu na frente dele, um paredão na frente do jogador da equipe do Corinthians. Quase o primeiro gol do Corinthians. Que falha da zaga da Ponte, tentando rodar essa bola. Daqui a pouco o Marcelo fala porque vem de novo o time do Corinthians. É bola pra ele, é bola pro Yuri Alberto. Simon tá na marcação, bola pra perna direita, vai queimada, ele bateu pro gol. Pegou no Simon, voltou, bola pro Hugo, vai pra linha de fundo. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol, passa por todo mundo. Chega o Arthur. Perna esquerda. Só um toque na bola pra tirar, joga a bola na linha de fundo, escanteio. Escanteio pro Corinthians. Escanteio pro Corinthians, é o segundo escanteio do jogo. O primeiro pro Corinthians, lado direito de ataque, Corsato. Tinha aquela novela Caminho das Índias, né? O Corinthians parece que tá descobrindo o caminho das pedras aí. Jogada longa. E nas costas do Simon. Tem que marcar o Yuri Alberto, cara. Marcado, ele já mete gol, imagina se não marcar. Ele falou de duas novelas, podia falar de uma, né? Porque Caminho das Pedras também tem. É escanteio pro Corinthians. Pra bola, levantamento na boca do gol, toca de cabeça, passa por todo mundo. Eu lembrava de Caminho das Índias. O Caminho das Pedras eu não lembrava, Caminho mas das tem. Pedras tem? Tem também. Eu lembro da Pedra sobre Pedra, né? Também tem essa. Caminho das Pedras. Se eu não me engano, o Caminho das Pedras não é da Globo, é da Record. Então por isso que eu eu sou... não estou assim, eu não sou muito noveleiro. Não, mas pelo que parece pô. Porque, né? Mas, pô, nome de novela, né? Mas a gente lembra, né? Hugo, veio camisa número 46. Vamos pro jogo, rapaziada. Hugo, camisa 46. Vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe do Corinthians. Hugo toca na bola, sobe. A zaga da equipe da Ponte para tirar a bola, volta aqui pelo meio, bola pro Danley. Tem que tomar cuidado aí com esse tipo de jogada, porque pode machucar, né? Canais Futebol Interior. Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tem gol. Ô Bolacha, prepara aí o seu dedo porque você vai apertar muito play aí, porque com 20 minutos eu só chamei 2 teaser. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Em Bauru empata Inter, agora segundo tempo de jogo. Noroeste 1, Inter de Limeira também 1. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. A ideia, viu, Albert Cavalcante e amigos, é colocar o microfone ali pro Bolacha, porque o Bolacha ele é sedento por falar, entendeu? Mas aí, claro, né, que... Aí você vai ver o cachê do menino. Não. Você não consegue Bolacha pagar, não, que... aí eu tô lascado, é melhor, então, vamos esperar mais um pouco. Bola pra Jean Dias, lá na ponta direita, vem ele pra fazer o cruzamento, tem ali o Elvis pedindo bola, toca Jean, tocou, bom passe, é pro Elvis, linda finta, perna direita, cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga tirou, sobrou pro Arthur, bateu pro gol, Hugo Souza! Sensacional goleiro do Corinthians! Cara, Everton Brito entrou no time da Ponte? Eu tô maluco. Algo de errado não está certo, né? Hugo Souza, sensacional goleiro do Corinthians. Foi pra ela, fez a defesa. Meu Deus. Saiu o Serginho, camisa número 37 no time da Ponte. Por contusão, entrou Everton Brito, camisa número 29. A TV não mostrou não, tá? Foi o lance, né, agora, né? O lance do Hugo barra zagueiro ali, né? Foi um treveiro ali. Que carrinho, que defesa do Hugo, né? Bela contratação do Corinthians. Bela defesa do Hugo. Se a Ponte tem o Diogo Silva, o Corinthians tem o Hugo Souza. Rapaz, que defesaça no chute do Arthur, quase que a Ponte faz o primeiro gol. E aí já tem a primeira alteração no jogo, né? O Everton Brito, que entrou bem, obrigado, contra a Inter de Limeira, tá no jogo. O Serginho já tem ali uma proteção na coxa direita, viu, Corsato? Portanto, o Everton Brito entrando no time da Ponte Preta, fez gol contra a Inter de Limeira, foi o melhor jogador em campo da Ponte naquela partida, ele que entrou no intervalo, né?
e a Ponte perde o Serginho. O Serginho era também um daqueles jogadores que estava já com fadiga muscular, como também o Danilo, como também o Arthur, né? Espero que o Everton Brito faça um bom jogo como ele fez na última partida. Vamos aguardar. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passados 23, já passamos da metade do jogo. Metade do jogo. Majestoso, a bola rola, Ponte Corinthians, tá 0-0 por enquanto, mas vem Corinthians, bola pra Martins, no peito, no chão, queimou dali, bateu pro gol, Diogo Silva! Espalma o goleiro! Cruzamento que veio, a zaga da Ponte tirou, e aí o Martins, perna direita, uma bomba, Diogo Silva foi pra ela de novo, fez a defesa, escanteio pro Corinthians, daqui a pouco eu termino o giro do placar, Coronado pra bola, levantamento, escanteio na boca do gol, Diogo Silva de novo, dá um soco nessa bola, tira dali, a bola vem pra Everton Brito, falta, pau nele, não tem cartão aí não, juizão? Pau nele, jogo tá parado, bola pra Ponte, já completa o giro do placar, porque a bola vem, bola pro Elvis toca a bola voltou pro Maná na ponta, chega, a zaga tira, a bola volta pra Ponte, é um perde, ganha danado, bola voltou pra Ponte, bola pro Léo Oliveira, começa tudo de novo aqui com o Pacheco na ponta direita, ele faz o passe longo, pro Danley, livre, leve e solto, na ponta, vai chegar ali o Félix vem, perto da bandeira do escanteio do lado esquerdo, briga com o Danley, não teve jeito, né? Teve que jogar essa bola pra fora. O número 3, o Félix, da equipe do Corinthians, tira, é o Félix Torres, né? Ele tira essa bola, joga a bola pra lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. Placar ao vivo, futebol no interior. Vai, Corsato! Muito bem, a Inter de Limeira virou o jogo, hein? Agora Juan vai pra rede. Noroeste 1, Inter de Limeira 2. Mais cedo, o São Bernardo venceu a equipe do Santos por 3-1. E em Mirassol, Albert Cavalcante. No José Maria de Campos Maia, o Guarani foi derrotado por 3-2 pela equipe do Mirassol. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Elvis faz aquela virada de jogo que lhe é peculiar, procurava ali o Jean Dias, a zaga chega para tirar, o Elvis quer jogo, vem o Arthur para fazer a cobrança do arremesso manual. Meu Deus, que lateral que o Arthur cobrou ali, hein? Bola voltou pro Corinthians, bola pro Martins, pegou no hábito, tem que parar o jogo, velho. Tem que parar o jogo. Tem que pegar a bola na mão, isso. Bola volta pro Corinthians, pra Coronado, toca a bola na ponta, bola ali pra cima do Yuri Alberto. Rapaz, achei que o Simon fez falta, hein? Eu também achei. Ele desistiu do jogo, fez falta em cima do Yuri Alberto, na cara do Bandeirinha. O auxiliar número 2 que não viu, o Luiz Flávio também não. A bola tá na mão do goleirão da Ponte, o Diogo Silva. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. Chegamos a 26 minutos passados deste primeiro tempo. No regressivo 19 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista Majestoso. Quinta rodada. Noite de quarta-feira. Majestoso, Ponte e Corinthians empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol interior. Vai, Marcelo. Campeonato Catarinense, quinta rodada, primeira fase. O Barra vai perdendo pro Ercílio Luz pelo placar de 1-0. O Figueirense bate o Concórdia 1-0. Albert Cavalcante. Mesmo saindo na frente, o Guarani foi derrotado de virada por 3-2 pela equipe do Mirassol. Giovani e João Marcelo marcaram para a equipe bugrina. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. Ah, Ponte Preta, você me fascina de um jeito que só você me fascina. Meus olhos até brilham por você, Ponte Preta. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Bola pra Ponte, na ponta direita, vem na marcação, chega a zaga, tira e deu ruim. Bola pro Thales Magno, já levantou o instrumento. Auxiliar número 2, da ponta de lá, o Rafael Tadeu Alves de Souza, marcando impedimento do ataque do Corinthians. Foi consciente no que ele achava, né? Não. Porque ele poderia ter deixado, né? Eu acho que o árbitro marcou uma falta aqui, ó. É?
Ele não marcou impedimento, porque eu achei muito rápido a marcação de impedimento. Né? Então ele marcou uma falta em cima do jogador da Ponte Preta, ali pertinho do círculo central do gramado. Porque se fosse só impedimento, né? Seria muito rápido, né? E outra, deixa, né? Não, deixa. tem que ver, deixa, né? Deixa, né? Bola pro Pacheco, na ponta direita é pra Ponte, levantamento na boca do gol, Jean Dias briga com a bola, chega a zaga do Corinthians com o Hugo pra tirar a bola, volta, tá boa essa briga, Yuri aberto com o Simon aí, hein? Bola pra equipe da Ponte, na ponta direita é o Jean Dias que tá por ali, tentou fazer o passe, a bola acabou saindo pra lateral. Lateral pro Corinthians fazer a cobrança lado esquerdo, campo de defesa, Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Rádio APADV, KDV, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. 28 minutos passados, primeiro tempo de jogo, tá 0-0. Lembrando que a Ponte já fez uma alteração, né? Com 20 minutos de jogo, no primeiro tempo, o Serginho saiu contundido, né? Uma proteção na coxa superior esquerda, direita, né? Na perna direita. Uma proteção já de gelo ali no banco de reservas da Ponte Preta. O Serginho saiu. Serginho que jogou todos os jogos, né, da Ponte Preta. Se não vejamos, Diogo Silva, todos os 5 jogos. Simon, todos os 5 jogos. Arthur, todos eles. Danilo Barcelos, todos. Emerson, todos. Léo Oliveira, todos. Elvis, não. Estava no banco. Jean Dias, todos. E Danley não jogou todos, né? Tava no banco, consegue a posição de titular hoje, ou seja, né, muitos jogadores aí da Ponte jogando 5 rodadas já seguidas, e a Ponte é um time aí até com uma média de idade um pouco mais alta. E o Pedro Vilhena hoje, né, que vinha sendo titular nos últimos 4 jogos, né, começou como titular e jogou as 4 rodadas como titular, hoje nem no banco de reservas está o meia que é do São Paulo e estava no Sport. Investiram em milhões em placar eletrônico e luminária e esqueceram do gramado. Ô, Osmar Dangar, o que choveu em Campinas, meu amigo? Pô, parece que às vezes é só crítica pela crítica, né? Mas o gramado não tá ruim, tá? Pô, peraí também, né? Aí não, né, Dangar? Por todo o respeito que tenho contigo, pô. Volta pra Ponte, Elvis pra bola, levantamento na boca do gol, sobe a zaga, tira, a bola volta pro Arthur. Já teve uma chance no jogo pra Ponte. Ele vira o jogo, toca a bola pro Everton Brito, vem o Brito. Bola não saiu não, olha o Brito. Fez a finta, passou pelo primeiro, não passa pelo segundo. Quem tá por ali, sabe quem tá por ali? O Thales Magno, rapaz. Thales Magno que tá por ali. Bola volta pelo meio. Bolacha já meteu o dedo no botão na mesa de som do Canais Futebol Interior e marcou meia hora de jogo. Bola pra Ponte, aqui na ponta. Chegou a zaga do Corinthians pra tirar. Bola pro Coronado. Eles estão tentando sair jogando, né? Aí não dá, mas o Elvis foi pegar a bola do Coronado. Acabou cometendo falta. Ele vai dar cartão pro Pacheco, viu? Na jogada aqui com ou não é pro Pacheco, deixa eu ver aqui, não. É pro técnico do Corinthians, eu acho, hein? É pra alguém ali do banco, né? Eles levantam banco pro Emiliano, né? Emiliano Dias. Emiliano Dias. O filho. Ele tá querendo saber por quê. Tá querendo saber por quê. Ele reclamou, né? Tá querendo saber. Filho do Ramon. O Emiliano Dias. Mas o que você passa? O que você passa? É melhor não, né? Melhor dar uma segurada aí. Sônia Matias Oliveira. Vamos, Ponte. Severino Francisco. Boa noite, boa narração. Valeu. Silvana Sandoval, valeu, Silvana. Daqui a pouco o Marcelo e o Albert vão gerar tempo e placar do jogo, tá bom? Obrigado você que está conosco aqui no YouTube Futebol Interior. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bola pro Corinthians no campo de ataque. Thales Magno briga ali com a zaga da Ponte. Último toque do jogador da Ponte, que ficou pedindo bola para ele, né? Mas o Luiz Flávio de Oliveira foi ali na do Rafael Tadeu Alves de Souza. Marcou escanteio. É o 4º escanteio no jogo. É o 3º pro Corinthians. Vem pra bola ali Ranieri pra fazer a cobrança. Levantamento na boca do gol. Perna direita, toque de cabeça, Diogo Silva. Diogo Silva, defesaça do goleiro da Ponte. Cruzamento do Ranieri. Deixa eu ver quem foi que pegou lá. Cruzamento foi do Coronado. E aí o toque ali, acho que do Martínez, goleirão da Ponte, fez a defesa. E não foi de cabeça não, foi com a perna direita.
perna direita na bola, mais um escanteio, levantamento na boca do gol, na grande área, Yuri Alberto, chega a zaga da Ponte, não tira, a bola volta pro Martínez, vai queimar dali, bateu pro gol, pega na zaga da Ponte. Pega na zaga da Ponte, e a Ponte fazendo fumaça por aqui. Vem bola pro campo de ataque, bola pra Ponte, bola ali pro Danley. Tá passando aqui na ponta direita o Jean Dias. O Danley já se complicou. Tem 5 jogadores do Corinthians agora pra pegar essa bola. E aí ele faz a falta em cima do jogador da equipe da Ponte. O jogo tá parado. É falta pra equipe do Corinthians fazer a cobrança. Falta pro Timão fazer a cobrança aqui no campo de defesa. O Corsato. Que defesa. Que defesa. O chute foi do Yuri Alberto. Yuri Alberto, cruzamento do Coronado. Yuri Alberto, perna direita. O Diogo Silva fez a defesa. E aí o Simon no rebote, porque tinha jogador do Corinthians ali para fazer o gol. Quase que o Corinthians abre o placar, Corsato. O Corinthians é melhor, né? A Ponte teve a chance com o Arthur lá. Agora teve uma chance com o contra-golpe aqui. O Danley não conseguiu aproveitar. Mas o Corinthians é melhor. Já era pra estar vencendo o jogo. 3 defesas importantes aí do Diogo Silva, goleiro da Ponte Preta, que evita que a Ponte não esteja perdendo neste momento do jogo. Mas tem que se adaptar. E o Corinthians foi o que eu falei. Ele se adaptou melhor ao estilo de jogo. Bola longa, chute de fora da área, né? Bola aérea. Com o campo molhado desse jeito, onde a bola não rola, você tem que jogar pelo alto. E o Corinthians está fazendo isso melhor que a Ponte. A Ponte tem mais a bola, mas o Corinthians teve as melhores chances, Carlos. E o Corinthians vem de novo. Bola aqui pro campo de ataque, Vinha, chega a zaga da Ponte para tirar a bola com o Emerson. Emerson na ponta, ele trabalha a bola aqui pro Pacheco. Pacheco faz o passe, abre o jogo, toca a bola ali pro Jean Dias. Jean Dias pro Pacheco, o Maguinho tá no banco. Ele toca a bola pro Elvis, vai correr, Elvis? E aí o Elvis colocou o braço ali no Ranieri. Fez falta, né, Elvis? Menos um pouco, né? O jogo tá parado, é falta pro Corinthians fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 34,5 passados deste primeiro tempo, 10,5, mais acréscimos para terminar o jogo. Tá 0-0 Ponte Corinthians. E não é que não foi por falta de oportunidades não, hein? O Hugo Souza fez uma, o Diogo Silva fez pelo menos 3 defesaças. Aí, o goleiro da Ponte. Tanto que a Silvana Sindoval tá dizendo aqui, ó. Grande Diogo Silva. Oi, Silvana. Que bom ter você com a gente aqui, obrigado pela audiência. Severino Francisco, boa noite, boa narração. E que nossa macaquinha vença mais essa. Bola aqui pro campo de ataque, vem pro Corinthians, Thales Magno, Emerson. Pro Diogo, Diogo dá um bico na bola, tira. E deu ruim, hein? Deu ruim, voltou pro Corinthians, é pro Romero. Vai queimar dali, bateu pro gol. Pega na zaga, a bola volta. Volta pro Pacheco. Cara, a bola no pé do zagueiro da Ponte, eles entregam pro adversário. Cara, dá pra explicar um negócio desse? E tem jogador da Ponte caído ali, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Léo Oliveira tá caído ali, o jogador da Ponte, né? Vai ser atendido ali pelos médicos da Ponte Preta e ele não tava vendo ali, trombou com o Thales Magno. E aí o Thales Magno vai lá, pega a água do pessoal lá do staff da Ponte Preta, toma a sua água. O jogo vai recomeçar. Canais Futebol no Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Júlio César Guevara aqui no YouTube está dizendo boa noite para a melhor equipe do futebol interior. Estou na área, valeu Julião. Aquele abraço, meu querido. Obrigado aí pela audiência. Vai mandando mensagem pra gente. Será que a pontuação de 12 é suficiente? Estou apostando em 15 pontos nesse Paulistão para não ser rebaixado. Acho que não, hein? Acho que é isso mesmo. 10, hein? Ainda bate 10 ainda. No ano passado o Guarani não caiu com 10, né? Mas é arriscado. É, arriscado. Não, 12 para não ter problema, né? É 12 para não ter problema. Quase 37 passados do primeiro tempo. Tá 0-0. Ponte, Corinthians e Ponte, Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Eu acho que o jogo da Ponte no segundo tempo pode fluir um pouquinho mais, porque o lado direito do campo tá melhor. Se você olhando, tirando o ataque do Corinthians agora, né, em direção ao portão de entrada, do que o lado direito
indo para onde tá a linha do trem. Tá muito judiado aqui esse lado direito. E o lado direito da ponte vem sendo o mais forte, né? Apesar do Maguinho não estar em campo hoje, mas o Jean Dias está aberto aqui pela direita, o Danley também ajudando ele. Talvez no segundo tempo melhore aí as condições para Ponte Preta, né, Corsato? Ah, pode ser, mas o Corinthians está melhor adaptado. O Corinthians está melhor adaptado ao jogo, né? Foi o que eu disse, bola aérea, bola longa, bola parada, tá arriscando mais de longe. A Ponte não arriscou uma bola de longe ainda. 139 jogos oficiais, viu, gente? Entre Ponte Preta e Corinthians na história. Dá 33 vitórias da Macaca, 76 vitórias do Corinthians e 30 empates. Olha o Elvis, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola ali no meio, procurava o Everton Brito, chega a zaga pra tirar. Será que o Everton Brito seria a melhor escolha com esse campo molhado, pesado? Vamos aguardar. Bola pra Ponte, perdeu o Everton Brito, a bola voltou pela ponta direita e é perigo. Na boca do gol, era pro Romero, chegou o Arthur. O Arthur, o árbitro tá dizendo que foi na bola, e se foi na bola, pegou no Romero. E aí saiu pra lateral, mas lateral pra Ponte. Pelo menos é que tá dizendo o árbitro. E foi mesmo. O Arthur foi na bola. Ele judiou, foi do campo, né? Mas arriscou, hein? Arriscou. E a bola bate no Martínez realmente. Bola bate no Martínez. Atrás, o Corinthians divulgou Martínez, mas atrás da camisa tá escrito Martínez. Mas aí eu faço o quê? O narrador faz o quê? Narra Martínez. Martínez eu nunca vi. Martínez. Atrás. Todo mundo fala Martínez. Então tá errado na papeleta, é isso? Porque na camisa dele tá escrito Martínez. Ou eles erraram na camisa, então. Então tá. José Martínez é o jogador da equipe do Corinthians. O Bolacha, como esperto, né? Esperto, Bolacha. Já acertou lá. O Bolacha já começou certo. Que o Bolacha, eu lembro que ele falava que torcia pro São Caetano. Mas é pra inglês ver, né? Deve gostar do Corinthians, porque já tinha arrumado lá, Martínez. Martínez. Informação do Albert Cavalcante. José Andrés Martínez. Ele é venezuelano, né? 30 anos. 30 anos, o venezuelano Martínez. Volante. Então, faltou um R ali. Comeram o R no nome do Martínez. Quando o Corinthians divulga, né? A escalação vem como José Martínez. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Carlos Silva tá dizendo que tá cheio de corintiano infiltrado. E aí dá risada. KKKKK. Mas tem mesmo, isso não tenho dúvida. Domingo vai acontecer a mesma coisa. E como, por exemplo, eu conheço gente ano passado que foi assistir o jogo da Ponte com o Corinthians no meio da torcida do Corinthians. Eu também. E no jogo Ponte Preta e Santos tinha um monte de santista no meio da torcida da Ponte. Palmeiras e Guarani domingo. Faz parte, mas eu não aconselho, né? Isso é verdade. Vem Léo Maná, vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual ali para a equipe do Corinthians. Já passamos de 40 minutos passados deste primeiro tempo, tá 0-0. O Corinthians teve as melhores chances. Levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira com o Elvis. Ela volta pela direita, toca ali o José Martínez. Volta a bola, Léo Oliveira, vem, disputa de bola ali com o jogador da equipe do Corinthians. Ele ganha essa bola para a Ponte, toca a bola para o Jean Dias. O que o Jean Dias vai tentar fazer? Vai tentar virar o jogo lá na ponta esquerda. Era pro Everton Brito, sobe a zaga do Corinthians, tira, joga a bola pra lateral. Uniforme dos jogadores da Ponte, todos já sujos, né? O do Corinthians hoje entrou todo de preto, né? Então não dá pra ver tanta sujeira assim, mas o uniforme da Ponte todo branco, todo ensopado, todo cheio de lama. Vai dar trabalho pra lavanderia. Bola pra equipe da Ponte, bola pro Léo Oliveira, tenta fazer o passe aqui, tenta fazer o passe mais curto, Léo. Poxa, aí vem o Pacheco, meu Deus do céu, hein? Furou muito, mas aí ele não foi atrasar, né? A bola vai ficar pro Diogo Silva. Sai do gol pra ficar com ela o goleirão da Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você. Tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Majestoso, quinta rodada. Série A1 Paulistão 2025.
já na quinta rodada do Campeonato Paulista. Majestoso, a bola rola, o relógio não tá parando não. Ponte, Corinthians, empatam 0-0. Placar ao vivo, futebol interior, Corsato. Eu vou lá pro Campeonato Catarinense. O Brusque vai vencendo o Caravaggio pelo placar de 1-0. A Chapecoense empata com o Avaí 0-0. E o Criciúma empata com o Joinville também 0-0. Mais cedo, às 18h30, o Guarani jogou contra a equipe do Mirassol no Maião e foi derrotado por 3-2. Com o resultado, o Guarani, mesmo assim, no grupo B, é líder. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Ponte Corinthians, jogão, hein, cara? Jogão. É claro que o Corinthians não, né? Mas a Ponte tem o Corinthians como seu segundo rival, né? É claro que não por parte do Corinthians, né? Mas por parte da Ponte. O Corinthians é tão grande, né? Que ele faz isso, né? A Ponte tem o Corinthians como seu segundo rival. Afinal de contas, foram 3 decisões de títulos, né? E aquela de 77 que todo corintiano lembra. Lembra da final do Mundial e lembra da final do Campeonato Paulista de 1977. Portanto, meus amigos e minhas amigas, é um jogaço de muita história. Desde 1951, as equipes já se enfrentaram por 6 torneios diferentes. Olha o Everton Brito, jogador ali da equipe da Macaca, fazendo uma jogada de efeito, né? Tentando uma bicicleta ali no meio do campo, mas não deu nada certo pra ele. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Lateral para Ponte fazer a cobrança aqui pela direita, canto baixo de qualquer que seja o seu aparelho. Vai, Marcelo. Olha, o Pacheco vem jogando bem com a camisa da Ponte, mas hoje a bola tá judiando dele, cara. Ele não consegue dominar uma bola, velho. Não seria o contrário? Não, a bola tá judiando no Pacheco. Não vou falar que o Pacheco tá judiando da bola. Mas a bola vem, cara, ele não consegue dominar, velho. Corinthians e Ponte já se enfrentaram por 6 torneios diferentes. Paulistão, Brasileiro Série A, Brasileiro Série B, Copa do Brasil, Rio, São Paulo e Robertão. E eu que havia feito, né, um recorte entre Ponte Preta e Internacional de Limeira no jogo passado, e a Ponte só perdia em um recorte dos 7 que eu fiz, né, nas estatísticas para a Inter de Limeira, que era exatamente os jogos em Limeira, que a Ponte não levava vantagem. Em todos os recortes, olha que eu procurei recorte, hein? Tirando os últimos 10 jogos aqui no Majestoso, esse eu achei para dar vantagem para nós. Mas nos outros a Ponte perde tudo. Olha o Corinthians e o Emerson, hein? Não quis tirar a bola, voltou, bola ali pro Romero, vem cruzamento pro Thales Magno, toca de cabeça pra fora! Cara, esse Emerson tá de sacanagem, velho. Ele tá pensando que ele tá jogando contra quem? Tá pensando que tá jogando contra o Cavalcante Futebol Clube? Contra o Corsato Futebol Clube? Dá um bico nessa pinóia aí, tira essa bola daí, velho. É o Yuri Alberto, é o Romero, é o Thales Magno. São os caras do Corinthians que estão na nossa frente. Quase que ele entrega a paçoca aí, Corsato. Você falou tudo, cara. Você falou tudo. Não pode bobear. Tem que ter dado um bico na bola. A Ponte tem que estar mais ativa. A Ponte tem que estar mais atenta. Vamos até 47, 2 minutos de acréscimo. Mas olha... Ó, Carlos, uma informação aqui do placar ao vivo. O jogo que estava marcado para Santos, da Série A2 do Campeonato Paulista, entre Lusa, Santista e o Inhoquinho, o 15 de Piracicaba, foi adiado devido às chuvas para amanhã. Vai acontecer amanhã. Não teremos, portanto, o jogo realizado hoje. Choveu e choveu bastante. Bom, destes 139 jogos, o resultado mais comum entre Ponte Preta e Corinthians, 1-0. 13 vezes o Corinthians venceu a Ponte por 1-0. 10 vezes a Macaca venceu o Corinthians por 1-0. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite, no YouTube. Hora da Macaca, 46h30, vai terminar no primeiro tempo. Tá 0-0 Ponte Preta e Corinthians. Lembrando que a Ponte joga contra o Água Santa, hein? Aliás, domingo, rodada dupla, aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta e Água Santa, 4 da tarde. Yes. Albert Cavalcante, Guarani e Palmeiras. Horário?
6h30, 18h30. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos com Ponte Água Santa até 6h10. Olha o gol contra do Corinthians. Bola na grande área, o toque pra trás. Quase o alto gol. Marcelo falava assim já 20 anos atrás. Um gol contra. Essa é velha. Esse alto é com U ou com L? Essa é velha, hein? Essa é alto com U, né? Quase. O jogador do Corinthians, o Hugo Souza agora, hein, velho? Ó, vou falar pra você, não passava uma agulha no Hugo Souza. Olha, rapaz, se vai pro gol, hein? Quem foi o motivado competente ali? João Pedro, né? João Pedro. Deus do céu, quase gol contra pra Ponte, apita o árbitro. Fim de jogo no primeiro tempo. A bola parou no lindo, majestoso, lindo e iluminado. 0 pra Ponte, 0 pro Corinthians. Tivemos fortes emoções nesse jogo, hein? Olha, emoções não faltaram. Quem vem aí, Corsato? O nosso capitão, Elvis. Um pouco. Gostou da Ponte no primeiro tempo? A gente sabe do tanto que choveu aqui em Campinas hoje. Tá muito difícil jogar futebol, mas infelizmente a gente tem que jogar, porque o jogador técnico complica o campo assim, mas é importante salientar que a equipe tá se doando, tá lutando por cada bola. Quando o campo tá assim, a gente tem que fazer isso. Agora eu tenho certeza que vai melhorar um pouco o campo aí. No segundo tempo a gente vai voltar bem e vai conseguir fazer o gol e sair com a vitória. Tá animado, Elvis, hein? É isso. Foi alguma coisa parecida com o futebol, mas o Corinthians no primeiro tempo mereceu a vitória, teve mais chance, apesar dessa lambança aí do zagueirão Pedro, o João Pedro, o JP, né? Quase fez um gol contra. Agora vamos pegar a palavra do Thales Magno, falando aqui no microfone dos canais Futebol Interior. A forma de vocês de atuar, mas especialmente as suas características e o que vocês podem fazer em relação a isso, pensando no segundo tempo. Não tem muito o que fazer, para ser sincero, não tem muito o que fazer. Eu acho que esse jogo era para ser um espetáculo no Paulistão e as condições do campo é inadmissível a gente jogar assim. A gente está tentando o máximo, eu não tenho como falar para você, temos que melhorar nisso ou melhorar nisso. Não era para a gente estar tendo esse jogo, mas... nas minhas características eu vou brigar pela última bola, cabecear como eu cabeceei e esperar uma oportunidade pra gente sair vitorioso, porque com esse campo não tem muito o que fazer. Tá certo, e cara, ele não tá errado, é alguma coisa parecida com o futebol. Não tá tão alagado assim, não tem tanta poça assim, né? Mas eu vou falar um negócio pra você, tá difícil de jogar bola. E o Elvis falou jogador técnico, o Thales Magno também é um desses, né? O Corinthians se adaptou melhor ao jogo, mas de boa mesmo. Se a gente fosse analisar, tinha que ser adiado igual o jogo da Série A2 da Portuguesa contra o 15 Piracicaba. Imagine só, de cá, né? Todos esses jogadores da Ponte Preta, né? Dos anos 70, 80, não jogariam mais futebol. Porque os gramados... Então, é assim... Verdade, então, entendeu? Então, dito isso, né? Que o Thales Magno disse... Né, caso houver uma vitória da equipe, né, de São Paulo, foi na raça. Se houver uma derrota, a culpa é do campo. Já tá pronto, né? Pronto. Exatamente. Mas agora, na década de 70, 80, 90, de cá, então ia ser os jogadores, né, dessas décadas aí, Zenon, ia ser o supra-sumo. Então, amigo... Eu vejo o Carlos vai passar o comando pra mim, mas eu vejo eles falando hoje em dia, né? O tal jogador do passado não jogaria hoje porque o futebol hoje é mais físico. Gente, os caras jogavam com bola de 50 quilos. Se o cara comia a bola lá, imagine hoje, tem tudo. O gramado tinha mais lombada do que as avenidas em Sumaré, mais buraco que as ruas de Sumaré, sabe? Tem muito buraco, artilheiro. Tem muito buraco em Sumaré? Nossa senhora. O prefeitão cara. Que assumiu não deu conta ainda? Não deu, não é culpa do atual, né? Mas nossa senhora. Sumaré é o que tem de buraco em Sumaré. Você desvia de um e cai em outro. 9 da noite, mais 19 minutos. Final de primeiro tempo, majestoso. Ponte e Corinthians empataram 0-0. O Carlos Silva, Ponte e Corinthians, baita jogo. E alguns preocupados com o rival. José Maduro tá com a gente aqui. Neuri Menezes, vergonhoso esse gramado. Drenagem do majestoso é inexistente praticamente. Choveu muito, Neuri, gente, o que choveu em Campinas, cara. Vocês não têm noção do que choveu em Campinas. Eu confesso que há muito tempo não via sair aquele tanto de água no Majestoso. E ó, você tá falando com um cara que trabalhou na Ponte Preta durante quase um ano. E peguei chuva na Ponte Preta. Não, na região teve rua que foi interditada em Campinas também. Calma, né? A drenagem é para uma chuva comum, né? Não é para um dilúvio, né? Muita calma nessas horas.
Boa noite, Corsato. Esse Emerson é o pior jogador da Ponte. E o técnico insiste. Aquele lance que ele fez lá foi brincadeira, hein? Sérgio Pasquini. A Vivi tá dizendo aqui, gente, pior que estou aqui com o meu filho, que é corintiano. Você tá no estádio com o filho corintiano, Vivi? Ou você tá assistindo de casa? A Vivi, eu sei que é Ponte Pretana roxa. O Felipe tá dizendo que o Corinthians vai ganhar pelo placar de 2-0. 9 da noite, mais 20 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. Na volta, o Marcelo vai comandar o intervalo do jogo aqui dos canais Futebol Interior e vai gerar o Albert Cavalcante também para falar do jogo do Guarani contra o Mirassol. Mais cedo, o Guarani perdeu. Aqui, intervalo. Ponte e Corinthians 0-0. Canais Futebol Interior, Rádios APADV, KDV, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta. 9 da noite, mais 23 minutos. Intervalo de jogo no molhado. Majestoso, não vou dizer inundado, mas molhado. Boa presença do torcedor Ponte Pretano para acompanhar Ponte Preta e Corinthians, torcida única, quando Ponte e Guarani jogam em Campinas contra os grandes da capital e também os Santos. Já já vou passar as estatísticas e dar uma girada aqui no placar ao vivo, mas vamos fazer um resumo aqui do jogo do Guarani. Mais cedo, o Bugre entrou em campo e os canais Futebol Interior tiveram o Albert Cavalcante à disposição do jogo para acompanhar e trazer pra gente tudo que aconteceu na partida. Fala aí, Albert. Não logrou o êxito. O Guarani, fora de casa, foi derrotado pela equipe do Mirassol por 3-2 de virada. O Guarani saiu na frente aos 4 minutos do primeiro tempo, com uma falha, uma bobeira geral, um apagão da zaga da equipe do Mirassol, quando ali o camisa número 7, o Luiz Miguel, ele que entrou na partida no lugar do Matheus Regis, que acabou sentindo desconforto no joelho, acabou tocando para que o João Marcelo, o menino da base do Guarani, fizesse o segundo gol com a camisa do Guarani no profissional. E passado o tempo, a equipe do Mirassol, apesar do gol, não sentiu e começou a apertar a equipe do Guarani. E tanto água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Em mais as jogadas pela lateral, pelo lado direito. O cruzamento rasteiro e ali apareceu o camisa número 27,
O Gabriel, ele apareceu por toda, ele passou por toda a extensão da grande área, não houve marcação, ele de carrinho acabou tocando na bola e marcando o gol do empate. E o Mirassol evoluindo, e o Guarani se segurando, fazendo um jogo do Maurício Souza, né, procurando seus jogadores mais velozes, né, ali tanto como o Luiz Miguel e também o João Vitor, né, o João Vitor, né, o camisa número 11, ele que veio do RB Bragantino, né, sendo o jogador mais insinuante no campo de ataque do Guarani. E numa dessas jogadas, mais, né, um contra-ataque, né, do Guarani foi puxando e acabou perdendo a bola no campo de defesa. E ali uma falta pelo lado esquerdo, a falta cobrada, a fatiada dentro da grande área, ali na segunda trave. Ali a zaga acabou tirando, né, não tirando certo, né, acabou ali escorando na cabeça do jogador do Mirassol e por duas vezes ali o Negueba tentou, a primeira pegou na zaga, a zaga bugrina não tirou direito, e ali o Negueba com a perna direita acabou batendo e acabou a bola desviando do defensor do Guarani e morrendo no canto esquerdo do goleiro Gabriel Mesquita. Mais uma vez, né, o Guarani não brigando pela segunda bola, o Guarani remando, né, atrás do gol do empate. E isso aconteceu aos 45 minutos. Assistência do menino João Marcelo, ele que abriu o marcador para o Guarani, ele achou pelo lado direito o Giovanni. Ali o camisa número 10 do Guarani nessa partida, o Isaac, o Mandrake estava no banco de reservas, ele recebeu, fez a tabelinha pelo lado direito, invadiu a área e bateu cruzado entre a trave e o goleirão Muralha. Que ele errou, né? Ele deu bote, ele achou que ia vir o cruzamento, ele acabou batendo direto, acabou ali empatando a partida por 2-2. Virado o segundo tempo, o técnico Maurício Souza teve que fazer mudança na equipe. E a mudança muito sentida. O goleiro Gabriel Mesquita, que no meio do primeiro tempo acabou sentindo desconforto, pediu para ser trocado, mas o técnico Maurício Souza, né, deixou o atleta em campo e também, claro, obviamente, ali o Gabriel Mesquita estava fazendo alguns testes para poder continuar em campo. Virado o segundo tempo, Fred Conte entrou no seu lugar. E nisso a equipe do Mirassol começou a fazer as suas mudanças. Trocou todos os jogadores no campo de ataque, né? Em especial ali, né? O Léo Gamalho, que já passou aqui pro Campinas, jogou pela equipe da Ponte Preta, um jogador experiente, e se lançou ao ataque, né? Tentando fazer o gol que seria da virada, e o Guarani jogando os contra-ataques. O Guarani que, quando tem a bola, né? Quando não tem a bola, ele arma mesmo o time com duas linhas, com 4, e tenta sair pelas pontas, ali tentando buscar o seu jogador de referência, que era o João Marcelo, e a equipe do Mirassol ali com a sua linha, o seu sistema ofensivo, martelando, cruzamento, até que, né, numa jogada pelo lado esquerdo, a bola jogada dentro da grande área, ali um bate e rebate, a bola acabou sobrando para o camisa número, o Diego Gonçalves, que tinha acabado de entrar. Ele no bico da grande área pelo lado esquerdo, rolou, e ali estava ele, Lucas Amon, para quem lembra, ele passou pelo Guarani, né? Em 2022 ele era lateral direito ali, aquela ascensão, né? Arrancada do Guarani que não caiu, né? Com o técnico Mozart Santos, ele acabou rolando e achando ali ele, né? O Lucas Amon. O Lucas Amon bateu de pé na direita, bateu cruzado, a bola acabou explodindo na zaga, bateu na trave, ainda pegou no pé da trave e acabou entrando aos 21 minutos do segundo tempo. Dito isso, o Guarani tentando a remontada, a equipe do Mirassol muito bem, né, o experiente com o Reinaldo, né, ali com jogadores ali, com o Neto Moura, que o Guarani namorou muito, né, o Neto Moura não conseguiu trazer, ali o Mirassol se segurando e o técnico Maurício Souza mudando a equipe, mas ao fim da partida não logrou êxito. O Guarani está no grupo B, continua mesmo com a derrota, continua líder, né, e o Mirassol com a vitória, ele é líder do grupo A. E o Corinthians, né? O Corinthians é segundo colocado, que vem empatando, né? Agora, até o final do primeiro tempo, contra a Ponte Preta, está na segunda colocação com 10 pontos. E já no grupo do Guarani, né? O grupo B, o Santos, né? Que foi derrotado pela equipe do São Bernardo, vem com 4 pontos. No grupo B, o grupo do Guarani. Guarani vem na primeira colocação com 7, em segundo vem o Santos com 4. Em terceiro, o RB Bragantino 4 e a Portuguesa em último colocado, que ainda vai jogar contra a equipe do São Paulo com 2 pontos. Então o Guarani, mesmo com a derrota, o Guarani continua, né, a sua sina de não vencer fora de casa. A última vitória do Guarani foi lá na Série B do ano passado contra a equipe da Chapecoense, onde venceu por 4-0 e depois não logrou êxito fora de casa. O Guarani joga na próxima partida, né, no dia 2 de fevereiro, contra a ótima equipe do Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, às 18h30. Ô Corsato. Contra quem o Guarani joga? Palmeiras. Palmeiras, é domingo então. Domingo.
Vai ter transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Lucas de Souza vai dar o recado, você vai estar na transmissão também, depois do jogo da Ponte contra o Água Santa. Espera a escala primeiro, né? Mas é mais ou menos isso, vai por mim. Ô, Alberti. A escala é essa, pô. Opa, obrigado, já adiantei, já tá adiantado. É Muito isso. Obrigado. É só pra, então, dar o seu destaque final aí, se despeça da nossa transmissão, porque agora você vai descansar e saborear uma pizza do Dadá. Vamos mandar um abraço aí a todos, né? Uma ótima jornada a todos. O Guarani que na próxima partida, né? Como já batemos nessa tecla, o Guarani precisa, né, dos 3 pontos. Lembrando que para esse campeonato paulista, 10 pontos, 12 pontos é o número mágico. Então, nós nos vemos aí contra o Guarani Palmeiras e toda a sorte do mundo a vocês aí. Corsatos, bolachitas, até domingo, se Deus quiser. Esse Albert Cavalcante que trouxe pra gente tudo de Mirassol e Guarani, 3 pro Mirassol, 2 pro Guarani. Bom, o Charles, número 8, vai entrar no time do Corinthians, só tô esperando subir lá a placa. Parece que tem um outro jogador também para saber quem sai. São 2 jogadores do Corinthians que entram no intervalo. Posse de bola no primeiro tempo, a Ponte teve 53%, o Corinthians 47%. Só que o Corinthians, ele chutou 9 bolas no gol, a Ponte 3. E dessas 9 do gol no Corinthians, 9 bolas de chute, né? 3 foram no gol, quer dizer, o goleiro da Ponte trabalhou bem mais que o goleiro do Corinthians. A Ponte não conseguiu acertar nenhuma no alvo, tá? Dessas 3. E o Corinthians só trocou 109 passes. Foi o que a gente falava aqui. O Corinthians entendeu melhor o jogo, com bola aérea, jogando com bola longa, bola aérea, e entendeu melhor o jogo do que a Ponte no primeiro tempo. O Corinthians merecia a vitória no primeiro tempo, a Ponte Preta precisa melhorar no segundo tempo. Um pouco de demora aí pra gente saber quem vai sair, porque a Ponte Preta não voltou pro segundo tempo. Então só pode anunciar a mudança quando a Ponte Preta estiver no gramado. Só pode subir a placa de mudança quando a Ponte Preta estiver no gramado. Mas é certo, Carlos, que o número 8, o Charles, vai entrar, a Ponte voltando neste segundo tempo, né? E vai sair o número 77. Ele. Coronado. Isso, Igor Coronado. Jogador que ficou muito tempo no futebol mexicano, né? E agora está no Corinthians. Veio pro Corinthians. Então o Charles na vaga do Igor. Ele tira um cara que é mais leve, um cara que tem mais técnica, e coloca o Charles, que é mais pesadão, é volante. Vamos combinar que o Igor Coronado não fez aquele bom jogo. É, né? Que nem pelo lado da Ponte Preta. O Jean Dias não tá bem no jogo. Não tá aparecendo. Nem o Darley. Não tá aparecendo. Mas o Darley é mais forte. E o Everton Brito, quando ele colocou o Everton Brito, eu teria colocado o Bruno Lopes. Teria colocado que é mais forte do que o Everton Brito. Vai começar o segundo tempo. Vem aí de volta aqui nos canais Futebol Interior com os senhores ele. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, apita o árbitro, tem bola rolando no campo da FI. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as informações para você, apesar do campo molhado, o campo encharcado, bola para a Ponte, na ponta direita, era pro Darley, chega na marcação a zaga da equipe do Corinthians para tirar. Bom, vamos lá, o Corinthians faz então uma alteração, lembrando que estamos com o Pedro Lino no estádio, tá? O Pedro Lino vem no final do jogo com as suas informações. A Ponte é o mesmo time, tá? Tá, a Ponte não mexe mesmo do primeiro tempo, né? Porque a Ponte fez uma alteração ainda no primeiro tempo, o time da Ponte Preta. A bola acaba saindo lá para lateral, o árbitro tá parando para marcar o jogo, comecinho de jogo no segundo tempo. Marcou uma falta para Ponte, falta para Macaca fazer a cobrança. Simon, vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe da Ponte, toca a bola para Pacheco. Pacheco tentou fazer o passe ali para o Jean Dias. Zaga da equipe do Corinthians chega para tirar. Vamos ver como é que vai ficar a formatação, né? Charles está aqui como segundo volante. Aí vem Ponte, passe do Emerson, bola para o Arthur. Arthur na cavadinha, tentou tocar para o Danley, sobe a zaga para tirar com Félix Torres. Dá um bico nessa bola para tirar dali, a bola volta para Ponte. Léo Oliveira ganha, Ponte atacando pro gol do portão de entrada, gol do placar eletrônico, maior do interior paulista, defendendo o gol da linha do trem, toda de branco, faixa preta no peito. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga. Léo Maná. Na verdade, tirou com a perna esquerda. Bola volta pro Corinthians, bola pro Thales Magno. É perigoso, toca a bola aqui pra o Romero. Romero vem com o Arthur. Ficou pedindo falta, o bandeirinha anotou, marcou falta. Falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui no campo de defesa. Mas já havia perdido na corrida pro jogador da equipe do Corinthians. E aí depois
o bandeirinha, o auxiliar número 1, anotou aqui o Miguel Catânio Ribeira da Costa, ele que tem 43 anos e é representante comercial. Bola pra ponte, lá na ponta esquerda, falta. Mais uma falta do Hugo. O jogo tá parado, a bola lá atrás. É falta pra ponte fazer a cobrança, falta pra Macaca. Então vamos lá, o Corinthians tira o 77, o Igor Coronado e coloca o número 8, o Charles. Charles tá no time do Corinthians, já atualizado aí na sua tela, aqui do meu lado, né? Tá aqui, ó. Tá aqui na tela. Time do Corinthians. A Ponte Preta, obviamente, desse outro lado aqui, como mandante, ponte de Diogo Silva, Pacheco, Simon, Arthur, Barcelos, Emerson, Léo Oliveira, Elvis, Everton Brito, Jean Dias e Danley. O Corinthians de Hugo Souza, Léo Maná, Félix Torres, João Pedro, Hugo, Ranieri, José Martínez, Charles e Romero, Thales, Magno e Yuri Alberto. Bola pra ponte aqui no campo de ataque. Léo Oliveira ganha essa bola pra Macaca, tenta tocar pro Danley. A zaga tirou, bola voltou de novo. Voltou pro time da Macaca. É o Danilo Barcelos, faz o passe muito forte ali pro Jean Dias. A bola acaba ficando fácil pro goleirão Hugo Souza, todo de azul. Pra ficar com ela, o goleirão da equipe do Corinthians. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Eu quero saber se você já deu like lá na nossa transmissão. Parece que não, né? Bola aqui na ponta esquerda, vai lá, dá aquele like, aquela moral pra gente aqui nos canais Futebol Interior. Bola pra equipe da Ponte na ponta direita, bola pra Pacheco, Pacheco pro Jean Dias. Vai virar o jogo lá da direita pra esquerda. Bola pro Everton Brito, vamos ver se pega. O Brito pegou, Léo Maná vem aí, o Brito tocou, né? Não tem paciência, não teve calma. Bola voltou pra Ponte. Emerson toca a bola aqui pro Elvis. Ponte só fez uma alteração no primeiro tempo, ainda a saída do Serginho. Bola voltou pro Jean Dias. Linda finta, perna esquerda, uma bomba! Passa, vai embora! O Jean Dias bateu, hein? Perna esquerda. Primeiro bom ataque da Ponte agora. Deixou o Ranieri vendidaço, hein? É isso que tem que fazer, cara. Tem que chutar pro gol. Tem que chutar pro gol, tem que dar trabalho pro time do Corinthians, porque esse é o jogo hoje. Hoje a bola não rola, a bola vai no alto. Edilson Roberto tá com a gente aqui. Vou falar da nossa transmissão aqui, né, Edilson? Um abraço, viu? João Limino Neto, Itajaí está junto com a grande equipe FI. O pessoal tá reclamando aqui que tava falando do Guarani no intervalo. Gente, é jornalismo, né? O Guarani jogou mais cedo. Pô, nós cobrimos aqui Ponte Preta e Guarani, né? E sem contar que o Guarani perdeu, né? Então, pô, vocês estão bravos que a gente tava falando do Guarani, cara. Bruno Assunção, o Lino na sua passada em Curitiba deixou uma paixão grande. Tá. Valeu. Marco João Carvalho, quem vai decidir esse jogo é o treinador. Por enquanto o técnico da Ponte Preta está muito mal. Sim, fui lá pra fazer isso, poxa. Neuri Menezes, estão olhando o cara errado. O problema nessa defesa é o Simon. O Emerson já cobriu ele várias vezes. É falta pro Corinthians. Pra bola. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga, tira. Como é que bateu essa falta aí, hein? Boa pergunta, hein? Foi o Hugo. Camisa número 46. Bola voltou pra ponte. Era o Jean Dias. Na ponta direita. Toca a bola ali pro Pacheco. Pacheco vem o Pacheco. Faz o passe. Chega a zaga do Corinthians pra tirar. Aí vem o Martínez, o José, o venezuelano, ganha essa bola, ganhando jardas para a equipe do Corinthians, toca a bola para Charles, mas a bola ficou no meio do caminho, voltou para o Everton Brito, Charles, falta. Foi puxado, o árbitro parou para marcar a falta, é falta para a equipe da Ponte. Fazer a cobrança é falta para Macaca. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. O João Limino Neto tá dizendo que a Ponte não acertou. O que tá dizendo aqui? A Ponte acertou o alvo, sim. Chute do Arthur no primeiro tempo, o goleiro defendeu. Não sei se foi alguém aqui que falou que não tinha acertado o alvo ainda. Não, foi eu que falei. A Ponte não acertou o alvo, porque não foi o goleiro que defendeu, foi o zagueiro que tirou. A bola não chega nem no goleiro. A Ponte não chutou uma bola. No primeiro tempo, o chute do Arthur, o goleiro pegou. Não. O Hugo Souza pegou, Marcelo. Primeiro chute do Arthur, o Hugo Souza pegou.
O Souza defendeu. Pra mim, o bola goleiro, pro Emerson. o zagueiro tira. Emerson pro Arthur. Arthur faz o passe aqui pelo meio. Toca a bola pro Everton Brito. Everton Brito tá sendo absorvido pela marcação do Corinthians. A bola voltou pra Ranieri. O Elvis corre atrás dele. 6-7 minutos passados o segundo tempo de jogo. Tá 0-0 Ponte e Corinthians. É o jogo de número 140 entre as equipes. Arthur, jogador da Ponte Preta, tá fazendo o jogo de número 100. E o Emerson tenta continuar tocando essa bola. Bola pro Elvis. Fez o passe na ponta direita pro Pacheco. Se pegar é perigo. Chega por baixo o Hugo. Foi na bola o Hugo, hein? E foi bem, tirou, mas aí deu de presente pro Elvis. Calibra o passe aí, Elvis. Vem cruzamento, levantamento na grande área. O toque de cabeça pega o goleiro. Foi o Danley, né? Só cabeceou fraquinho. Fácil pro Hugo Souza. Sai do gol pra ficar com ela. O goleirão da equipe do Corinthians. Não esqueça de deixar o nosso like, o seu like lá na nossa transmissão. Deixa o seu like na transmissão. Vai lá, deixa o like. Obrigado pela audiência. Na transmissão aqui, cara, e a Ponte segue perdendo aqui na votação. Aí são 370 votos. 33% Ponte, 10% empate, 57% que vai dar Corinthians. Rapaz, que coisa, hein? Eu não me lembro de ter feito um jogo, né? Que a Ponte Preta tenha tido menos voto do que o adversário, tirando Ponte Preta e Guarani. Na nossa enquete, você fala, né? Na nossa enquete. No jogo contra o Santos, eu acho que foi um pouco mais equilibrado, mas mesmo assim a Ponte vence. Né? A Ponte vence na enquete. Na enquete, né? Bola para a equipe da Ponte, falta. O árbitro para, marca falta ali em cima do jogador da equipe da Ponte, o jogo tá parado. Ô Bolacha, eu não sei se é o meu aqui, mas dá uma diminuída nesse ambiente aí, um minutinho, esse ambiente que tá vindo lá do estádio, um pontinho aí, pra ficar legal. Bola pro Elvis. Eu já gosto. Faz a cobrança, alto. Ele trabalha aqui, a bola pro Jean Dias pro Pacheco na ponta direita, vem Pacheco, trabalha a bola pra Jean, fez o passe pro Elvis. Não dominou, era o Danilo Barcelos que estava por ali. E zaga da Ponte tá perdidaça. Agora deu certo pro Simon, hein? Agora deu certo pro Simon. Era 2 contra 1, O Simon tira. A bola para no meio do caminho. O Simon se deu bem, conseguiu tirar, saiu, jogou a bola para lateral. Lateral para a equipe do Corinthians fazer a cobrança. Na verdade, o jogo é aberto. Ó, não tem aqui falar, tem um time retrancado, outro não. Bola pro Yuri Alberto, vai queimar dali. Bateu pro gol, sobrou na frente pro Romero. Vai fazer, bateu pro gol. Pega o goleiro. Diogo Silva. Tava impedido não, tá? Foi pra bola, fez a defesa. Ele olha pra bandeira, bandeira olha pra ele e manda seguir, velho. É claro que ia ter VAR se acontece o gol, né? Mas o Diogo Silva de novo foi pra ela, fez a defesa. Vou esperar o replay aqui pra saber se tava ou não impedido. Bola pra Ponte, bola pra Léo Oliveira. Vamos chegar a 10 minutos. 10 minutos, vem o Elvis, vem a Danilo Barcelos, toca a bola na ponta pro Everton Brito, pro Barcelos, bateu pro gol. Pegou na zaga, agora o Danilo Barcelos foi, hein? Foi pro campo de ataque, mas o árbitro tá pegando uma falta do Emerson. Cara, eu acho que ele fez uma mudança tática ali, viu, Marcelo? Ele coloca o Emerson de zagueiro e não tava impedido mesmo, não. Não tava, o Romero, ele para nas mãos. Olha, se não é o goleiro da Ponte, a Ponte já tava perdendo o jogo, e bonito ainda. Não tava impedido não, hein? Seria gol do Corinthians, o Diogo Silva de novo, melhor jogador da Ponte em campo, fez a defesa. E ele faz uma alteração ali, ele coloca o Emerson como quarto zagueiro, deixa o Arthur de lateral esquerdo e o Danilo Barcelos está jogando um pouco mais à frente. Fez uma alteração aí o técnico da Ponte Preta, o Alberto Valentim. E eu entendo essa alteração porque ele quer que o time chute de longe e o Danilo pega bem na bola, entendeu? Ele quer que o time arrisque mais de longe. Simon tira de cabeça, a bola volta pra Ranieri. Ranieri toca pra quem? Pra ninguém. A bola saiu pra lateral. É lateral pra Ponte fazer a cobrança lá na ponta direita. Canto alto da sua tela. Canto alto do seu aparelho. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 11 minutos passados do segundo tempo. No regressivo 34 pra
terminar o jogo do Giro, eu giro que giro o placar do futebol pra você. Série A1, Paulistão 2025, quinta rodada. Majestoso, campo molhado, campo encharcado. Te contei não, Ponte e Corinthians empatam 0-0, Corsato. Bom, Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba pela Série A2, quinta rodada, adiado para amanhã. Bola rolando em São José dos Campos. O São José vai batendo o Linense pelo placar de 2-0. Valinhos FM 87.9. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato com a macaca à ponte. Você me fascina de um jeito que só você me fascina. Bola pra ponte, Arthur, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Danley, de cabeça pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pro goleirão Hugo Souza fazer a cobrança. Sérgio Pasquini, tá com a gente aqui o Júlio César Guevara, o Bruno Assunção, Silvana Pereira, João Limiro Neto, Edilson Roberto, Neuri Menezes, Marcos João Carvalho, também tá ligado, Edilson Roberto, Silvana Sandoval, valeu, Aparecido Alves, Silvio Seico, Ricardo Monteiro, Carlos Silva, Vivi Vicente, Corinthians vem, bola pro campo de ataque, vinha Simon. Também tirou do jeito que deu, hein? Bola voltou pro campo de ataque, Danley. Ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Bola voltou pro time do Corinthians. Bola pro Thales Magno. Vem o Thales por baixo. Chegou a zaga da equipe da Ponte para tirar, a bola voltou com Pacheco. Pacheco briga ali com o Hugo. Nossa. Falta em cima do Hugo, falta em cima do Pacheco. O jogo tá parado, é falta para a equipe da Ponte. Tem gol. Cobrança. Campo de defesa, a rede balança, placar ao vivo, o Futebol Interior informa. Ó, o jogo começou 9h30 da noite, mas o Botafogo na Arena Nicknet já sai na frente do Água Santa, que é o próximo adversário da Ponte Preta. A Alisson foi para a rede, Botafogo 1, Água Santa 0. Bola rolando para Portuguesa e São Paulo. No Pacaembu, no Mercado Livre Arena Pacaembu, 0-0, comecinho de jogo. Esse jogo começou às 9h35 e finalizado em Bauru, o Noroeste empatou com a Inter, 2 pro Norusca, 2 pra Inter de Limeira. E a Inter segue sem derrota, né? Invicta. Segue sem perder. Bola pra ponte, Pacheco, cruzamento, levantamento na boca do gol, era pro Everton Brito, chega a zaga. Uma coisa podemos dizer do Everton Brito, ele tá pisando mais na área com o Valentim. Lateral pra ponte, lateral cobrado, vem Pacheco para fazer a cobrança, para fazer a batida por baixo. Era o Jean Dias que tava por ali. Tá, chegou o Hugo. Mais. Cometendo a falta, não foi falta não, ele bateu o escanteio, né? Isso. O árbitro tá marcando escanteio pra ponte lá pela direita, é o primeiro do segundo tempo, viu, Corsato? Isso, e o Jean Dias tá aparecendo mais no jogo agora no segundo tempo. Sim. Tô gostando mais do Jean Dias. É o sexto escanteio no jogo, é escanteio pra equipe da Ponte, escanteio pra Macaca, vem Elvis pra fazer a cobrança do escanteio, o Danilo Barcelos também tá por lá, o Elvis bate com a perna direita. O Danilo Barcelos com a perna esquerda. Barcelos só tocou pro Elvis. Voltou pro Pacheco. Fez a finta, é o Jean Dias. Vai para a linha de fundo. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Era pro Danley. Sobe a zaga, tira de novo. Jogada ensaiada, hein? Escanteio pra Ponte. Terceiro escanteio pra Macaca no jogo. Segundo no segundo tempo, Corsato. O comandante gostou. Alberto Valentim bateu palma pra jogar na ensaiada da Ponte Preta na cobrança do escanteio. O escanteio foi pela direita, agora é pela esquerda. Elvis é o homem designado, ele está ali na bola e ele pede a bola pro Gandula, mas o certo é ele buscar a bola lá no cone, né? Mas a bola já está no local. Elvis vai pra bola, a Ponte tem escanteio, lado esquerdo. Acho que tá faltando um cone ali no meio, ali, né? Tinha que ter um cone ali no campo, atrás do gol. Bola pro Elvis, levantou fechado na boca do gol, sobe a zaga pra tirar, voltou pro Danilo, bateu pro gol, pega na zaga. De primeiro o Danilo bateu, hein? Aí a zaga do Corinthians meteu a cabeça na bola, o Félix Torres. Bola voltou pra Ponte. Vem Pacheco. Pacheco levantou na boca do gol. A zaga tira, a bola volta para Léo Oliveira. Léo Oliveira pro Pacheco. Já tá aqui na ponta direita. Fez que ia cruzar, não cruzou. Trouxe a bola pra perna direita. Agora pra perna esquerda. Volta essa bola mais atrás pro Léo Oliveira. Ele bate pro gol. Ela passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança, Canais, para a equipe do Corinthians fazer a cobrança, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 389 votos na enquete,
8% Corinthians, 32% vai dar Ponte, 10% vai dar empate. Você segue votando na nossa enquete aqui no nosso chat e você pode participar aqui deixando mensagem no YouTube Futebol Interior. Não esquece de dar o seu joinha lá, vai lá, dá o joinha na nossa live. Bola para Elvis, Elvis na ponta direita, toca a bola para Jean Dias vem pro cruzamento, pega no Hugo, sai. Lateral para Ponte, fazendo a cobrança lá pela ponta direita. Passamos de 15, no meu aqui 16 minutos 40 segundos, quase 17. 2 bolas no campo, né? Como é que acontece isso, né? Como é que aconteceu isso? 2 bolas no gramado, a torcida jogou, né? Lateral pra Ponte, Pacheco, toca a bola pra Jean Dias de primeira pro Danley, tá na grande área, quando viu tava sozinho, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga, tira a bola, volta pro Elvis, a bola pintou pra perna esquerda dele, que não é a boa, voltou, trabalhou, bola pra Ponte, Pacheco, bola pra perna direita, cruzamento nas mãos do Hugo Souza. É que a bola ficou na perna esquerda, e o Elvis não teve coragem, né, Corsato? Poderia ter batido, quem sabe, né? A canhota não é a melhor do Elvis, né? Aliás, as bolas estão sobrando na entrada da grande área pro capitão da Ponte, mas na perna ruim dele, ele tem que ajeitar o corpo para bater e não está conseguindo lograr êxito nessa jogada. Mas a Ponte, ela volta experimentando mais de longe e tentando mais as jogadas aéreas. E vem Corinthians, olha o Charles, tá de frente pro gol, fez a finta, virou, trocou a bola pro Paraguai, o Romero levantou pra Thales Magno, pro Charles, perna esquerda, bateu pro gol, na trave! Tá balançando até agora. O Charles rouba a bola e vai lá pra concluir. A bola voltou pro Corinthians, vai queimar ali, bateu pro gol, pra fora, mas não tá valendo nada. O árbitro tá pegando ali, tá pegando uma falta em cima do jogador da equipe da Ponte. E o Charles ficou caído ali, viu? O jogador da equipe do Corinthians tá sentindo alguma coisa na boca. Ali o Charles, vamos aguardar para conferir. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. PADV, Cadevi, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O jogo tá parado, bola pra Ponte, recomeça tudo de novo. Vamos chegando a 19 minutos deste segundo tempo, 26 para terminar o jogo. Por enquanto 0-0, vem o Danilo, segurou, o árbitro vai dar vantagem, colocou até a mão no bolso para dar cartão, vai dar cartão depois. Mas aí a vantagem não deu pra Ponte, não deu pro Corinthians, deu bola pra Ponte. Agora ele tirou o cartão, ele colocou a mão no bolso para dar o cartão pro Danilo. Mas aí, como a jogada seguiu, né? Acho que aí ele falou, não, a jogada seguiu, vantagem, então vamos tirar o cartão, porque o cara continuou jogando, né? Aí o que o Danilo segurou, né, não serviu para parar o jogo, né? Mas vamos ver se ele vai dar cartão ou não. Ele ameaçou dar o cartão pro jogador da Ponte Preta, né? Mas depois ele refugou. É aquela história. Quando você tá no mercado, você fala, eu vou levar esse produto aqui. Aí você tá com ele no carrinho, aí você pega e devolve na prateleira. Foi isso que o árbitro fez. Mas ele ia dar cartão pra um cara que continuou o jogo. E o Elvis fez o passe errado pro Danilo e deu ruim pra nós, hein? Bola pro Corinthians. Yuri Alberto, o Charles tá pedindo. O Yuri na perna direita, passou pelo Simon, vai queimada ali, bateu pro gol, pra fora. E tudo começa numa falta cobrada errada, né? Danilo pro Elvis, o Danilo já tinha passado, o Elvis voltou pro Danilo, e aí quase que o Corinthians faz o gol de novo, viu, Corsato? É que o Yuri Alberto foi fominha agora, hein? Na entrada da grande área tava o Thales Magno, mas com uma volúpia, com uma sede de fazer esse gol, ele não tocou. Sorte da Ponte que o seu Yuri Alberto foi fominha. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Tem gol. A rede balança, placar ao vivo, Futebol Interior. É gol da Portuguesa no Pacaembu, Renan Peixoto, Portuguesa 1, São Paulo 0. E é gol também do Água Santa. Neilton empata o jogo. Agora Botafogo 1. Água Santa também 1. Corinthians vem, bola aqui pro campo de ataque. Vinha, o Emerson tira, toca a bola aqui pro Arthur. Arthur tem 2 jogadores do Corinthians brigando com ele. Bola vai ficar pro meio, vem o Simon. O Simon, ele não perde viagem, né? Parece vaca louca, mano. Ele não perde viagem. Ele vai, quando vai é pra resolver. Ou é na bola, ou é no jogador. Mais uma falta, é falta para a equipe do Corinthians fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo.
e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. No reloginho aqui dos canais Futebol Interior, 21 minutos 15 segundos. 23h45 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol para você. Já é segundo tempo, viu, gente? Majestoso, quinta rodada, Ponte Corinthians 0-0, Corsato. Mais cedo, o Mirassol venceu o Guarani por 3-2. O Noroeste empatou com a Internacional de Limeira 2-2. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, é falta pro Corinthians. José Martínez levantou, tocou na grande área, sobe de cabeça ali o João Pedro. Fica fácil pro goleirão da Ponte, o Diogo Silva. Vai pra ela, faz a defesa. Da Ponte por enquanto, né, Corsato? O Diogo Silva pode ser considerado o melhor jogador em campo, né? Ah, é, né? Ah, é, o Diogo Silva é o melhor em campo, sim. Segundo tempo já fez uma defesaça. Tem uma bola na junção da trave com o travessão do Charles. O Corinthians é melhor no jogo, cara. Corinthians é melhor do jogo, segundo o meu comentarista barra repórter. 9 da noite, mais 55 minutos. 9h55. Noite de quarta-feira. Noite de quarta-feira, 29 de janeiro. Pra bola. Mais uma falta pro Corinthians. Levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pro Diogo Silva fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, Rádio Zapa, DV, KDV. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lá no chat do YouTube Futebol Interior, você se inscreve no nosso canal. Deixa lá sua mensagem, vamos falar de você. Ah, Ponte, você me fascina de um jeito que só você me fascina, mas o Corinthians que vem. Bola com Thales Magno. A sorte foi a poça d'água mesmo assim. Ele é bom jogador. Trouxe a bola pra perna direita, vai queimada ali, bateu pro gol, é gol. Gol do Corinthians. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A mesma poça d'água que ajudou, atrapalhou, né? Passe pro Thales Magno, ele tira 2 jogadores da Ponte na jogada. Traz a bola pra perna direita e bate pro fundo da rede. O Diogo Silva pulou, mas não pegou, né? Futebol Forte demais. Interior. Forte demais. Não deu pro Diogo. Gol do Corinthians. 23 passados do segundo tempo. Tá aberto o placar do Majestoso. 1 pro Corinthians, 0 pra Ponte. Goleirão Diogo Silva, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta. Me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do Corinthians, o gol do Thales Magno. Printa a tela aí, Corsato. É, o time que já merecia o gol, né? O Corinthians teve as melhores chances. Essa não deu pro Diogo Silva. O Thales Magno, perigoso. Jogador perigoso, numa bola longa. Foi o que eu falei durante todo o primeiro tempo. O Corinthians entendeu melhor o jogo, entendeu melhor o gramado, bola longa. Ele ganhou da marcação e ficou frente a frente com o goleiro da Ponte Preta, o Diogo, e enfiou o pé na bola, chute forte no canto. O Diogo não teve o que fazer, o Corinthians vence o jogo, merece o resultado, 1-0 pro Corinthians. Corinthians na frente, 1-0, a Ponte vai ter que se coçar aí para buscar o resultado. Vai ter que se coçar para buscar o resultado. E o técnico da Ponte Preta, o Alberto Valentim, por enquanto nada de mexer no time, né? Já tava na hora de dar uma mexida no time, mas o Thales Magno tirou 2 da marcação numa facilidade, não? Como já havia feito há momentos atrás ali o Yuri Alberto com o Simon. Rapaz, que facilidade. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pela direita. Lateral para o Corinthians, lateral para a Ponte. Perde para o Corinthians pelo placar de 1-0. Bola para o Elvis. Elvis trabalha a bola ali para o Pacheco. Pacheco recebe essa bola, tenta fazer o passe aqui na ponta. Procurava ali o Danley. Zaga do Corinthians chega para tirar com o Félix Torres. Toca a bola para o autor do gol, que é o Thales Magno. Ganhou na corrida e vem Yuri Alberto. Vai sair o segundo gol do Corinthians. Fez a finta, passou pelo Diogo Silva. Acabou o campo. Acabou o campo. A bola foi embora na linha de fundo. Quase o segundo gol do Corinthians, Corsato. O Thales Magno tá jogando muito, né? Essa feita deixou ali a caráter pro Yuri Alberto, que vai ficar mano a mano com a zaga da Ponte. Aí não tem jeito, né? Thales Magno e Yuri Alberto com a zaga da Ponte mano a mano. Apesar do campo molhado, eles vão levar vantagem, porque são jogadores, além de ser mais rápidos, inteligentes e com mais categoria, né? É que a bola escapuliu um pouquinho do Yuri Alberto na hora do segundo do Corinthians, Carlos. É isso, a Ponte perde, o Corinthians vence pelo placar de 1-0. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da
revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Tava na hora do querido Alberto Valentim dar uma mudada nesse time aí, né? Dar uma mexida aí, sei lá, arrumar essa defesa também. Vem bola pro Elvis, vem bola pra Ponte. 28:30, passado o segundo tempo. Olha o Elvis, trouxe a bola pra perna direita, vai queimar ali, bateu pro gol. Pega o goleiro. Futebol interior. Hugo Souza, campo molhado, tem que chutar, né? Tem que chutar, mas foi seguro. Fez boa a defesa o goleirão do Corinthians. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Olha o Hugo Souza, ó. Tiro de meta que ele bateu, a bola voltou no meio aqui, Ranieri, a bola não passou a risca que dividiu o gramado, de novo, falhou o Hugo, a bola voltou pra ponta, o judiando da bola agora, hein, velho. Então, judiano da pelota, bola pro Arthur, Arthur faz o passe ali no meio, falta. O árbitro para pegar uma falta, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança, falta do Martinez em cima do Danley, Ele jogo poderia, tá parado. o Roberto Valentim poderia tirar o Danley e colocar o Bruno, né? Vamos Bola lá. pra Ponte, falta cobrada rápida, bola pro Jean Dias, vai queimada ali, bateu pro gol, ele foi tentar cruzar, né? Ele foi tentar cruzar, pegou no jogador do Corinthians, saiu, os caras do Corinthians estão reclamando que ele bateu rápido, que a Ponte bate rápido a falta. Mas não tem jeito. É escanteio pra Ponte, é o terceiro no segundo tempo, Corsato. Elvis tá nela. O Danilo Barcelos deve chegar lá também. Pode pintar jogada ensaiada, não só o Elvis mesmo. Lado direito, perna direita, vem bola na área. Já são 8 escanteios do jogo, 4 pra cada lado. Nenhum do Corinthians no segundo tempo. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca, colocou toque de cabeça. Hugo Souza faz a defesa, subiu ali o Danley. Simon. Danley que subiu? Isso. Danley meteu a cabeça na bola, mas foi fraquinho. Hugo Souza foi pra ela, fez a defesa. Aí vem o Emerson para tirar essa bola. A bola era pro Yuri Alberto. Toca a bola aí pro Danilo Barcelos. Barcelos pro Everton Brito. Everton Brito, Danilo Barcelos. Outra bola aqui atrás. Tem que começar tudo de novo pro time da Ponte. Tudo de novo para a equipe da Macaca. 28 minutos passados. 28, quase 30. 28 minutos, 30 segundos passados. É segundo tempo, 1-0 pro Corinthians. Gol foi marcado a 23 pelo Thales Magno pro time do Corinthians. Bola na direita, bola pra Ponte, bola pro Elvis. Elvis trabalha a bola pra Pacheco. O Jean Dias já passou, pediu. O Pacheco faz a finta, vira, trabalha a bola pro Danley. Danley toca a bola para Danilo Barcelos. Sobe a zaga da equipe do Corinthians para tirar. A bola voltou pelo meio. Era o Martinez, tocou errado. Tira de novo, rapaz. Não é o Martinez, não. Era o Romero, rapaz. 2 vezes ele tira. Aí vem cruzamento, bola pra Ponte. Na direita, Elvis no 3D do levantamento na boca do gol pro Hugo Souza. Sai do gol para ficar com ela o goleirão da equipe do Corinthians. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Esse placar de 1-0, né, já apareceu 23 vezes no confronto em 139 ocasiões entre Ponte Preta e Corinthians. Até aqui, tirando esse, 13 vitórias do Corinthians por 1-0, 10 da Ponte. Se terminar assim, serão 14 vitórias do Corinthians. Bola pra Ponte, é o Léo Oliveira, que briga ali do Léo, hein? Com o Ranieri, ele trabalha a bola na ponta direita, é bola pro Jean. Jean parece estar cansadão. Vem a bola na ponta esquerda, vem cruzamento pra quem? Pra ninguém. Danilo Barcelos tá pedindo escanteio, mas não foi. O Jean parece que tá cansadão também, né, Corsato? E a gente tem que entender, né? O campo, ele... o gramado tá muito molhado. Deu escanteio. Escanteio pra Ponte, mais um no jogo aí. Escanteio aqui pelo lado esquerdo. Mas eu acho que ele poderia fazer algumas alterações, sim, no time da Ponte Preta. Principalmente colocar o Bruno, né? O Bruno Lopes é um cara mais forte pra jogar nesse Tem o Vitor ataque. Andrade também. Vitor Andrade, tá? Se ele quiser trocar. Tem o Pedrinho. Põe o moleque. É que o Pedrinho é muito leve, né, Carlos? Elvis para fazer a cobrança do escanteio pelo lado esquerdo. A bola foi no primeiro pau, curtinha. A zaga do Corinthians tirou fácil. A bola voltou pro Emerson. Já fez gol daí, hein, o Emerson. Na ponta direita ele abre o jogo. Toca a bola na esquerda pro Elvis. Levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga para tirar. A Ponte vem, pega a bola. Pacheco fez a finta na direita. É pro Elvis, é pro Arthur. Vai queimar dali, bateu pro gol. Pegou na zaga. Aí voltou pro Thales Magno. Chega por baixo a zaga da Ponte. Chega por baixo ali, o Emerson tira essa bola, joga a bola para lateral, é lateral para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança, lateral para o Corinthians fazer a cobrança. Maguinho e Vitor Andrade vem aí. Com Maguinho certeza já vai entrou. sair o Pacheco, na camisa número 28. Saiu 28. Entra o Maguinho. Isso, e o 31, Vitor Andrade,
Na vaga do Jean Dias, que Do eu falei Jean que tava Dias. cansado. Isso. Vitor Andrade na vaga do Jean Dias. Sai aplaudido o Jean Dias, hein? Sim, sim. Então, 7 no 31, mais 2 alterações aí no time da Ponte Preta. E no Corinthians vem aí o Palácios, meia dúzia. Palácios, meia dúzia, vem aí no time do Corinthians. Vamos ver na vaga de quem, né? Vai entrar o senhor Palácios, meia dúzia. O Palácios é volante, sistema defensivo, né? Ele já tirou um meia atacante, colocou um volante que foi o Charles. O Corinthians, como eu falei, entendeu mais o jogo do que a Ponte Preta, E o né? Charles entrou bem. Entrou bem no jogo. bem. É jogo pra quem tem mais garrafa vazia pra vender, Saiu mais 8. corpo, né? Saiu o Charles. Saiu o Charles. Não, saiu o 46. Saiu o 46. O Hugo. Então sai o Hugo 46, entra Palácios, meia dúzia, mais uma alteração no time do Corinthians, Carlos. Legal. Bom, alteração com... Vamos arredondar aqui para 31, né? Isso. 31 minutos do segundo tempo. Maguinho e também o Vitor Andrade. O que você achou, Corsato? Ah, tinha que fazer alteração sim. Eu achei que o Pacheco não estava tão mal assim, não. Né? Mas entra o Maguinho, que é o titular da posição. Não jogou hoje porque estava estafado fisicamente, né? E assim, o Vitor Andrade, ele é um jogador de briga também, né? Característica do Jean Dias. Mas eu preferi o Bruno Lopes, que é mais forte. Mas é uma tentativa, Carlos. Tem que dar gás novo pro time aí. Quem sabe, né? Numa bola vadia, numa bola perdida, pra Ponte empatar o jogo. Porque o resultado é justo. O Corinthians merece a vitória. Eu espero que o Vitor Andrade entre melhor do que ele entrou no primeiro jogo, né? No jogo contra a Portuguesa. Espero que ele tenha o melhor desempenho. E o Maguinho é titular, o Pacheco com certeza saiu cansado e o Maguinho joga mais ofensivamente, né? Mas eu tô preocupado aqui com essa volância da Ponte. O Corinthians tá achando muitas bolas entre os zagueiros da equipe da Macaca. E agora o Charles deixou o bração ali pra cima do Jean Dias e inchou o olho do jogador da equipe da Ponte. Nada, né? Nem amarelo foi dado lá pro jogador da equipe do Corinthians. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! 33,5 passado o segundo tempo. 11,5 pra terminar o jogo. Mais acréscimos, né, do árbitro da partida, o Luiz Flávio de Oliveira. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol pra você. Série A1, Campeonato Paulista. Majestoso, quinta rodada. Corinthians vence a Ponte no Majestoso. Gol do Corinthians foi marcado a 23 pelo Thales Magno do segundo tempo. 1 pro Corinthians, 0 pra Ponte. Placar ao vivo, futebol interior, vai Marcelo. São Paulo empata lá no Pacaembu com a Portuguesa. Agora a Portuguesa 1, São Paulo também 1. Botafogo vai jogando, empatando com a Água Santa pelo placar de 1-1. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Costa. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Bom, a Internacional de Limeira não perdeu, continua invicta na competição. A Ponte tá perdendo, tá caindo um invicto aqui. E o São Paulo também tá jogando, daqui a pouco o Marcelo vai atualizar também tempo e placar do jogo do São Paulo, que é o outro invicto do campeonato, o time do São Paulo. Simon na ponta direita, ele ganha a bola para Léo Oliveira. Chegamos a 35 minutos deste segundo tempo. Bola pra Ponte, já passou, pediu falta. Falta em cima do jogador da Ponte ali, o Vitor Andrade, né? E foi o Charles, hein? Que cometeu a falta. E tem jogador do Corinthians expulso. Foi o Martínez. Foi o José Martínez. Ele já tinha cartão, né? Ah, tava pedindo, né? Era o único cartão do Corinthians no jogo, era o Martínez. Aí ele por trás faz a falta no Vitor Andrade. Tô com você, o Charles também tava na jogada, né? E ele acabou fazendo a falta. Mas quem acerta Pisou é o Martínez mesmo. Pisou no pé do Vitor Andrade. Cara, o Corinthians tem uma outra alteração no Corinthians aí. Tem o número 30 no Corinthians. Peraí que eu vou confirmar pra você, tá? Tem o número 30 no Corinthians. Vamos ver quem saiu, né? Mas o José Martínez está expulso. Bom pra Ponte, que vai jogar boa parte do jogo com um jogador a mais. Ele toma cartão amarelo naquela confusão no primeiro tempo que a gente falou lá, né? Que ele tretou com todo mundo. E aí ele toma o cartão. Não é 30, acho que é 80. Alex Santana. Alex Santana entrou no lugar do autor do gol, Carlos, do Thales Magno. O Thales Magno foi embora, entrou o Alex Santana. Agora há pouco foi a alteração, tá? Mas o José Martínez está expulso, portanto. Aliás, a Ponte só tem um cartão no jogo, viu? A Ponte só tem um cartão no jogo.
Que foi pro Simon, né? Não, foi pro Arthur. Naquela jogada com o Martinez. E o Corinthians também só tinha um cartão que era do Martinez. Aí ele toma o segundo. Ponte vai ter aí pouco mais de 15 minutos, pra tentar fazer o gol de empate com um jogador a mais. Carlos, falta pra Ponte. Falta pra Macaca. Danilo Barcelos pra bater com a perna esquerda. Elvis pra bater com a perna direita. Vai, Elvis! Vai, Elvis! O Hugo Souza é bom goleiro. Mas o Elvis também é bom na cobrança de falta. Só 2 homens na barreira. O Hugo Souza quer. Será que ele não conhece o Elvis? Danilo Barcelos, abre os braços. Abre os braços, agora levanta os braços. Vem Elvis pra bola, perna direita, bateu uma bomba, pegou na barreira. Tinha muita gente na frente, a bola voltou de novo pro Elvis. Fez a finta na direita, toca a bola pro Maguinho, ficou pedindo toque de mão, hein? Jogadores da Ponte ficaram pedindo toque de mão. Juizão não viu. Ele viu sim, tá dizendo que o braço estava colado ao corpo. Mas o VAR tá falando com ele porque ia bater o lateral, ele pediu pra esperar lá. Ele disse no campo que o braço estava colado no corpo. Vamos ver se é isso mesmo. Não, bate. A bola trava ali no jogador do Corinthians, mas bate primeiro no corpo, no Ranieri, né? Ela bate nas costas dele e depois vai na mão. Nada. Não, ele tá ouvindo ainda. Alguma coisa. Os caras estão lá no escutador. É o que a gente acha que é nada, né? Eu achei que não foi nada, né? É porque a bola, ela chega a travar na mão do jogador do Corinthians, né? Aí pode ser que eles tenham uma outra interpretação. Ele tava com o braço aberto. Mas a bola bate primeiro na barriga, né, Carlos? É um lance complicado, cara. Na barriga lance não, porque de ele tava VAR. de costa, né? Não, mas chega a bater na barriga. Ela chega a rodar na barriga. Só que ela fica presa. Ela fica presa um tempo com o jogador do Corinthians. Ela não é aquela bola que bate na barriga, bate na mão e sai. Ela fica presa, né? A conversa é essa. Vamos ver aí o que o VAR vai assinalar. Já tá mandando bater o lateral. Se dessem esse pênalti aí, pelo amor, né? Pelo amor. E a Ponte Mais duas na Ponte. A Ponte vai fazer as suas 2 últimas alterações. Bruno Lopes, 77 para a saída do Danilo Barcelos. E vai sair o Simon também, vai entrar o número 26. Estreia, hein? O Concha. Estreia do Concha. Então vamos lá, deixa eu confirmar para você aqui as alterações. Mas é isso mesmo, Simon saiu também o Danilo Barcelos. Sai o 4 Simon e o sai, né? 4 Simon e 14 Danilo Barcelos. Isso. Entram 26, zagueiro Vicente Concha. Isso. Chileno. E também o Bruno 77, Lopes, isso. 77. Mais um cartão amarelo aí pro Alex, do Corinthians. O número 80, né? É isso, cartão amarelo pra ele. Mais um no jogo pro time do Corinthians. Falta pra cima do Vitor Andrade. Cavou essa falta aí, mas foi falta. Foi falta. A Ponte já mexeu as 5 vezes. Então ele troca um zagueiro por outro, Carlos. E tira um lateral /meia e coloca um atacante. A Ponte tá com um jogador a mais, né? É uma tentativa. Falta pra Ponte. Elvis pra fazer a cobrança da falta pra equipe da Ponte. Elvis pra fazer a cobrança na falta. Daqui a pouco eu vou escalar a Ponte em campo pra você, torcedor. Escala. Elvis, vem ele pra fazer a cobrança de falta pra equipe da Macaca. O Simon já não tá no jogo. O Vicente Concha tá por lá. Levantamento na boca do gol. Toca de cabeça. Pega o goleiro. E era ele. Era ele, hein? Era o cara, era o chileno, era o Vicente Concha que tava na bola. Ponte de Diogo Silva, Maguinho, Concha, Arthur. Não, Emerson e Arthur, né? Então vamos lá. Diogo Silva, Maguinho, Concha, Emerson e Arthur, certo? Certo. Léo Oliveira. Isso. Elvis. Sim. Everton Brito. Sim. Vitor Andrade. Sim. Danley e Bruno Lopes. É isso. Esse, o time da Ponte Preta, tá na tela pra você. Bolacha, você é simplesmente sensacional. Fora de série. O Corinthians de Hugo Souza, Léo Maná, Félix Torres, João Pedro e Palácios, Ranieri, José Martínez, que foi expulso, tá lá o vermelhinho pra ele, Charles e Romero, Alex Santana e Yuri Alberto. Vem Maná pra fazer a cobrança do arremesso manual, ele toca a bola ali pro Yuri Alberto, vem o Vicente Concha, ganha essa bola aqui pra Ponte, põe bola aqui no meio, Yuri Alberto ficou caído, ele ficou pedindo falta, o Concha entrou pra cima dele, a bola voltou, pro Vitor Andrade, Vitor Andrade, ele faz fumaça, hein, na ponta esquerda, por baixo, chegou o Maná, tira, a bola acaba saindo pra lateral, é lateral pra equipe da Ponte, tem pressa,
Arthur bate, empurra ali o jogador do Corinthians. Trabalha a bola na ponte, bola pro Vicente Concha. Começou trabalhando, hein? E aí vem o Concha. O Concha não estava com a sua concha calibrada e jogou essa bola pra fora. Bola pra equipe do Corinthians fazer a cobrança. Vem Ryan e Hector. 37 Ryan, 22 Hector. Hector 22, Ryan 37. Futebol interior. Bom, vai sair número 11, é isso? É 11. Romero, né? Ele vai embora. Romero vai embora com a camisa 11 no time do Corinthians. E vai embora também o 9, Yuri Alberto. Yuri Alberto vai embora para a entrada do 22, o Hector. Portanto, mais uma alteração no Corinthians e o Romero vai embora para a entrada do Ryan. Número 37 vai jogar o time, ó, lá para trás, o senhor Ramon Dias. É isso. Vamos segurar o resultado, né? O Corinthians vai segurar o resultado, diz aí o Ramon Dias. E a Ponte não quer saber disso não. Macaca até quer pelo menos o gol de empate. Portanto, saíram Yuri Alberto, 9, e Romero, 11, para a entrada do Hector, 22, e o Ryan, camisa número 37. 37. O Hector é atacante também, né? Então ele tira um atacante e coloca outro. Só que aí ele tira um outro atacante, no ele caso. Ele tira 2 atacantes. E coloca. Na verdade, ele tira 2 atacantes, coloca um volante e um atacante. Sim. Então ele o time dá uma pra 3. segurada no time. É que a Ponte colocou mais atacantes. Vai ficar só o Hector na frente lá, tá? Bola pro Elvis. Elvis trabalha essa bola para a equipe da Ponte. A Ponte perde o jogo. Se perder, será a primeira derrota da Ponte na competição. Ponte que tem 6 pontos, terceira colocada no grupo D do Paulistão. Bola para Vitor Andrade. Vitor Andrade vem Maná na marcação ali para cima dele. O Vitor Andrade trouxe a bola para a perna direita. Vai, Vitor. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, virou. Trabalhou bola pro Elvis. O que o Vitor Andrade já apanhou no jogo. Meu Deus. Bola na ponta direita. Trabalha a bola para Léo Oliveira. Léo Oliveira tem o Maguinho pedindo bola. Ele entrega a domicílio pro Maguinho. O Maguinho vem. Disputa de bola ali com o jogador da equipe do Corinthians, que era o Palácios. A bola sai para a lateral. O Corinthians tem um jogador a menos. Teve jogador expulso. O time do Corinthians. Bola na ponta. Quem foi expulso foi o José Martínez. Vem o Arthur. Levantou, tocou na boca do gol. Toque do Bruno Lopes de cabeça para fora. Ela passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Corinthians fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente. Público 8.424, público pagante 8.424, não pagante 472, público total 8.896, para uma renda de R$ 272.520. Lembrando que o ingresso é o mais barato, né? R$ 60, a inteira R$30, a meia entrada. Quanto você acha que vai dar de acréscimo aí o Luiz Flávio Oliveira em Corsato? 5 minutos. 5 minutos? Então, se for 5, vamos até 50. Deixa eu mandar um alô aqui pro grande Márcio Soldeira, tá lá em Paulínia, tá ligado com a gente, tá feliz com a vitória do Timão, pra cima da Ponte por enquanto, pelo placar de 1-0. Bola pra equipe da Ponte, o árbitro tá marcando falta pro Corinthians, no campo de defesa. É falta pro Corinthians, falta pro Timão. Lembrando que a Ponte volta a campo no próximo domingo, né? 4 da tarde, contra o Água Santa, jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Depois confirma pra mim o próximo jogo do Corinthians, Marcelo. Por gentileza. Ok. Bola pra equipe do Corinthians, bola aqui pro campo de ataque, era o Hector. E vai ganhando jardas, né? O Corinthians vai ganhando aí jardas no campo de ataque. Alex Santana tá no chão. O jogo tá parado, é falta. Vamos até 52, mais 7. 7 de acréscimos. Tem mais 7 minutos aí para tentar empatar o jogo. O Corinthians joga no sábado, Carlos, 18h30 na Neoquímica contra o Noroeste. O Corinthians pega o Noroeste. É falta para a equipe do Corinthians fazer a cobrança. Vem para a cobrança de falta aqui o Palácios. Toca a bola para Alex Santana. Alex Santana vai brigar ali com o Maguinho. Ele volta a bola para Palácios. Palácios pro Maguinho. Pro Alex Santana. Foi na bola na jogadora da Ponte. Pelo menos foi o que disse o árbitro. O Elvis toca essa bola na frente. Tentou tocar, mas não deu certo, né? Tentou tocar, mas não deu certo. A bola acabou saindo. A bola acabou saindo, ficou fácil ali pro goleirão da equipe do Corinthians, Hugo Souza, que fez a defesa. Então na Ponte saíram Pacheco, Simon, Danilo Barcelos, Serginho e Jean Dias, jogadores que saíram
no time da Ponte Preta. O Everton Brito entrou ainda no primeiro tempo, 20 minutos do primeiro tempo, na vaga do Serginho. Bola para Ponte, perde o jogo. Vicente Concha, zagueiro de 23 anos, jogou na seleção sub-20 do Chile. Trabalha a bola para a equipe da Ponte, bola para Vitor Andrade aqui na ponta esquerda. Charles vem na marcação para cima dele, o Vitor Andrade tirou para dançar, foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. O Arthur vai na bola, vai chegar ali o Léo Maná para tirar, a bola vai voltar, vamos ver quem pega. Quem pegou foi ali o Léo Oliveira, tá pedindo bola para Ponte. Tá pedindo bola para Ponte, mas o árbitro tá dando bola pro Corinthians, o Léo Oliveira. Fica pé da vida com o auxiliar número 2. E se continuar reclamando assim, vai tomar cartão, viu? Ele que O bate, Léo Oliveira. Ele que bate por último na bola, cara. Senão o árbitro ia ter que marcar falta. Bola para a equipe do Corinthians, fazendo a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Lateral para o Corinthians, que demora para bater, hein? Tomou cartão, né? Tomou cartão lá o jogador da equipe do Corinthians. Não sei se foi o Charles ou o Léo Maná. Eu acho que foi o Charles. Vamos confirmar já, confirmar mas aqui pra mim o cartão, foi o Charles. Né? Mas pela demora em repor a bola em campo. Elvis tentou fazer aqui o passe de trivela, não conseguiu. A bola voltou pro Corinthians. É o Ryan que vem, vai disputar a bola ali com o jogador da equipe da Ponte. Claro que iria colocar o braço em cima ali do Emerson e iria cometer a falta. É falta para a equipe da Ponte. Emerson bate a falta. Torcida na Ponte, quase 9 mil torcedores no estádio Moisés Lucarelli. Numa noite chuvosa, o jogo quase não aconteceu. Era para começar às 7h45. Começou às 8h28 da noite. E a Ponte vai jogando com o Corinthians, vai perdendo pelo placar de 1-0. Vai conhecendo a sua primeira derrota no Paulistão 2025. Até aqui em 4 jogos, 1 vitória, 3 empates. Vai perdendo a Ponte, fica na terceira colocação do seu grupo. E o São Bernardo, 12 pontos. Palmeiras, 8 pontos no grupo. A Ponte vai ficando na terceira colocação. Velo Clube tem 4. Bola pro Vitor Andrade. Vitor Andrade, cruzamento, levantamento na boca do gol. Tocou pro Everton Brito, chegou a zaga, tirou, a bola voltou para Léo Oliveira. Dificultou para conseguir pegar na bola, a bola voltou no meio. Volta a bola aqui no campo de ataque. Ficou pedindo falta, o árbitro não deu. O Arthur vai pra cima do jogador da equipe do Corinthians. Hugo Souza vai ficar com ela, o goleirão da equipe do Corinthians. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O árbitro mandou ir até 52. Estamos chegando a 49 minutos desse segundo tempo. Deu mais um? Então vamos até 53. Charles bate na bola. Aliás, o Charles tomou o cartão mesmo, confirmado, tá, Carlos? O Vicente Concha vai deixar um cartão pro Charles. Isso. Vai deixar a bola passar. A bola passa. Fica ali com o jogador da Ponte, que é o Maguinho. Maguinho na ponta direita. Vem ele que entrou no segundo tempo. Tenta fazer o passe longo. Procurava ali o Everton Brito. O Everton Brito pede a bola no chão. Maguinho sumiu tentou. No segundo tempo, o Everton Brito. Sumiu, cansou. Ele que entrou no primeiro tempo ainda com 20 minutos. Bola pra Ponte, bola pro Elvis. Quem sabe ainda tem mais 4 minutos para tentar o gol de empate. É tudo que o Corinthians não quer, tudo que a Ponte quer. Bola pro Elvis. Jogou o jogo todo, abre os braços, toca a bola ali pro Emerson. O Emerson insiste em querer tocar essa bola curta. Aí não dá. A bola pro Vitor Andrade. Deixou 3 na marcação. Trouxe a bola pra perna direita, vai queimar ali, bateu pro gol. Hugo Souza! Entrou querendo o jogo, Vitor Andrade. Maguinho pra bola, cruzamento, levantamento na boca do gol. Pega na zaga, sai. Linha de fundo, escanteio pra Ponte. É o 5º no segundo tempo pra Ponte. O 6º no jogo. O 10º na partida, Corsato. A Ponte demorou pra entender o jogo, mas não faz uma má partida. Pode até empatar o jogo, vai você. Elvis pra bola, cruzamento, primeiro pau, zaga tira, bola volta pra Ponte. Léo Oliveira, ou Maguinho. Toca a bola pro Diogo Silva. Diogo Silva, perna direita, joga a bola pra grande área, é pro Elvis, chega a zaga, tira, a bola volta pra Ponte, é o Emerson, que tá por ali, vem bola na área de novo, levantamento na boca do gol, zaga do Corinthians, tira a bola, volta pra Elvis de novo, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, Bruno tocou de cabeça, não pega. A zaga do Corinthians chega, tira a bola, volta pro Emerson, bate. Quem sabe pra ser feliz, meu filho. Bola pro Elvis de novo, cruzamento, levantamento na boca do gol. O Hugo Souza vai pegar essa bola. Não pega, não. Tá todo mundo caído, mas o árbitro tá mandando seguir. Aí vai chegar o Arthur, bate ali o Félix Torres. Ele tá falando que não aconteceu nada. E a bola acabou saindo para lateral. Se é lateral, é lateral aqui pro Corinthians. É lateral pro Corinthians fazer a cobrança na ponta direita. Mas a Ponte tenta, pelo menos, né, Corsato, de cruzamento em cruzamento, chegar no gol do Corinthians. Mas peraí, deixa eu ver esse lance aí. Não
Foi nada, Cara, a ponte tava caído, pô. Sei não, hein, porque é que o VAR pode entender que tenha sido falta do Bruno, né? Mas o jogador da ponte, quando ele sobe com o goleiro do Corinthians deixa a bola escapar e bate no pé do jogador da ponte, que acaba caindo, né? Aí é lance pro VAR, é claro, né? O VAR tem que analisar, mas é um lance difícil. Eu entendo que não foi falta do Bruno Lopes no goleiro do Corinthians. Agora, pode, quem sabe, ter um pênalti aí pra Ponte Preta dado pelo VAR. Não sei se é porque eu sou muito ponte pretano, eu tô vendo isso, né? Eu não vi nada ali. Não vi nada, confesso pra você. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Corinthians vem, bola pro campo de ataque. Esse Charles entrou bem no jogo, hein? Aí o Maguinho vai tocar a bola lá pro Diogo Silva. Vamos ver se vai dar certo pro Diogo. Perna direita, ele bate, só que toca nas costas ali do Alex. Aí chegou o Elvis, bate também. Bola pega ali na perna do jogador da equipe do Corinthians. Volta a bola pro Diogo Silva. Diogo Silva não quer tocar a bola pro Emerson. Tá pedindo pra todo mundo ir pro ataque. E aí ele dá aquele lance, põe aquela bola pro campo de ataque. A bola voltou pra equipe do Corinthians, sobe, tira, Ranieri, a bola volta pra ponte, é o Elvis. Briga ali com o jogador do Corinthians, voltou, trabalhou, bola na ponta esquerda pro Vitor Andrade. 30 segundos pra terminar o jogo. Mais Vitor dois. Andrade trouxe a bola pra ponta direita. Vai, Vitor Andrade vai queimar dali, bateu pro gol. Hugo Souza. Deu rebote, voltou por Vitor Andrade de novo. Ficou no chão, hein? Cara, o que o Vitor Andrade entrou apanhando no jogo. Meu Deus, o árbitro deu mais 2. Bola pro Elvis, vai virar o jogo. Olha essa bola aqui mais, não era o Elvis não, era o Concha. Bola voltou pro Arthur. Arthur na ponta esquerda, trabalha a bola aqui pra ponte. Bola pro Emerson, Emerson bota a bola pro Elvis. De primeira, trabalhou, vai queimar, ele bateu pro gol. Bruno Lopes na trave. Oh meu Deus, essa bola não entrou. Bola voltou pra ponta, tá impedido. Que chance de ouro teve a ponte. Bruno Lopes bate. Hugo Souza tinha ido, ela pega caprichosamente na trave. Quase que a ponte empata, Corsato. Entendeu o jogo no segundo tempo a ponte, apesar de ter tomado o gol no segundo tempo, né? Chute de longe, dando trabalho pro goleiro, bola batendo na trave. A ponte meio que no bumba meu boi, sufoca o Corinthians depois do Corinthians ter o Martínez expulso, ficando com um jogador a menos. O Corinthians é valente, segura o resultado. Claro que o Corinthians teve até com o Martínez em campo as melhores chances, né? Mas a Ponte Preta tenta o gol de empate no finalzinho, na base do bumba meu boi, Carlos, do sufoco, e quase que tá conseguindo. Ele deu 10 minutos, né? Segundo a TV e todo mundo, mas agora ele aponta o centro do gramado. Já era. Não há tempo pra mais nada. Primeira derrota no estádio Moisés Lucarelli no campeonato da Ponte Preta. Primeira derrota na Ponte Preta também na competição, né? Ponte perde o jogo para a equipe do Corinthians pelo placar de 1-0, cai mais um invicto na competição. Alberto Valentim agora, né? Tava estressado, mas agora vai lá, pega na mão do árbitro, pega na mão de todo mundo ali. O Alberto Valentim conversa com o Luiz Flávio de Oliveira. Luiz Flávio pede para ele ficar tranquilo, calmo. Deu vitória do Corinthians. Corinthians vence. A Ponte perde pelo placar de 1-0. Primeira derrota da Ponte na competição. Não dá pra dizer que o resultado não foi justo, né, Corsato? Não dá. Até com 11 em campo, o Corinthians foi melhor, teve as melhores chances, né? A Ponte Preta demorou pra entender o jogo, como teria que jogar. O Corinthians foi mais inteligente. O Corinthians jogou mais bola nesse gramado molhado, né? O Corinthians entendeu o jogo. A Ponte demorou para entender. No segundo tempo, eu acho que o Alberto Valentim colocou na cabeça dos meninos que teria que chutar de fora da área, que teria que jogar com bola longa, com bola aérea, né? Apesar da Ponte não ter muito essa característica, a Ponte até que tentou no final, depois da expulsão do Martínez, mas não deu. O Corinthians, mesmo com o time reserva, é muito melhor que o time da Ponte. Ganha, vence o jogo com merecimento. E a Ponte Preta agora tem que pensar no Água Santa, Carlos. É isso, a Ponte perde para o Corinthians pelo placar de 1-0 no estádio Moisés Lucarelli. Não deu para nós, não deu para Macaca. O Corinthians venceu pelo placar de 1-0 e tem jogador da Ponte que vai falar Arthur. agora. Com o Arthur, um dos
personagens da Ponte Preta. A torcida elogiou, exaltou o esforço de vocês, principalmente por esses últimos minutos. Mas quando a gente vai olhar para a tabela de classificação, a Ponte está fora da zona de classificação e já são 4 jogos sem vitória. Eu queria que tu fizesse uma leitura sobre o desempenho de vocês de hoje, mas mais do que tudo sobre a situação do campeonato. É complicada, né? A situação assim, complicada. Apesar que hoje eu acredito, pelo resultado a gente perdeu. O que vale é o resultado. Porém, a gente trabalhou bastante esse jogo, não conseguimos fazer o gol. O goleiro deles também defendeu pra caramba. A gente foi, tentou. E o Campeonato Paulista é difícil, a gente sabe. Tem jogo que era pra gente poder ter ganho. O Inter de Limeira não foi. Foi 1-1. Jogo aqui em casa, não ganhamos. Mas nosso grupo tem que erguer a cabeça, continuar trabalhando. Igual eu falei, o Campeonato Paulista é um campeonato difícil, não tem equipe time bobo. O Corinthians é um gigante de futebol brasileiro, a gente tem noção disso, mas competimos de igual para igual e infelizmente não conseguimos sair com o resultado. Só que saímos com a cabeça erguida e sabemos que fizemos o nosso melhor, porém não vencemos. Obrigada. Tá, então a palavra do Arthur, jogador da equipe da Ponte Preta, falando na saída do gramado do estádio Moisés Lucarelli. Deixa eu abraçar aqui o Paulo Lino, tá com a gente o Sérgio Pasquini, tá dizendo que o Valentim é muito ruim. Renata Dalgalo, Paulo Roberto Nascimento, pra cima deles, Ponte. O time da Ponte é inimigo do gol, diz aqui o Roberto César Santos. Renata Dalgalo, Osmar Dangar, tá difícil somar 12 ou 15 pontos. São Bernardo disparou, não merecia a derrota, diz aqui o Roberto César Santos. Bom, eu vou fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, a Ponte perdeu pro Corinthians pelo placar de 1-0, jogo de número 140 na história, 77 vitórias do Corinthians, com essa vitória de hoje, 33 da Ponte, 30 empates. Ponte marcou 140 gols, sofreu 240, uma diferença de 100 gols pró-Corinthians agora neste confronto. Esse é o jogo de número 24, que termina com esse resultado de 1-0. Agora, a 14ª vitória do Corinthians. Por esse pra cá. O Ricardo Monteiro tá dizendo que o Danley é ruim e o João Limiro Neto não merecia esse resultado negativo. Gente, nós estamos com o Pedro Lino lá do gramado e dependendo de como for aí a situação, Pedro Lino vai trazer também a palavra dos jogadores da Ponte Preta na saída do gramado do estádio Moisés Lucarelli. A Ponte perdeu para a equipe do Corinthians pelo placar de 1-0. Jornada esportiva para concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, peça pelo WhatsApp 997883821. Pizza é no Dadá, 997883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Hora da Macaca, toda segunda, 9h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Não deu pra Ponte, Macaca sai derrotada. 1 pro Corinthians, 0 pra Ponte. Thales Magno marcou 23 minutos do segundo tempo. Então é isso, gente. Intervalo, na volta. O Marcelo Corsato vai comandar o fim de jogo da Valinhos FM dos canais Futebol Interior no FM. Vamos até às 11 horas da noite. Tem a palavra do treinador da Ponte, o Alberto Valentim, os destaques finais também e a palavra dos jogadores na saída do gramado lá com o Pedro Lino, já na volta depois do intervalo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 19 3242 3125 ou no app
que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira, às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. 10 da noite, mais 35 minutos. O Corinthians venceu a Ponte Preta no Majestoso para mais de 8 mil torcedores. Campo molhado, alagado. Deu jogo, o Corinthians venceu, o Thales Magno foi para a rede no segundo tempo. E a Ponte Preta até que tentou, depois da expulsão do Martínez, para o time do Corinthians, mas não conseguiu. A trave e também o Hugo Souza, bom goleiro do Corinthians, pararam a Ponte Preta no final. Ponte Preta 0, Corinthians 1. É a quinta rodada do Campeonato Paulista. Série A1, bola rolando para Botafogo e Água Santa, 1-1, e também para Portuguesa e São Paulo, né? Portuguesa e São Paulo. Bom, é o seguinte, também 1-1 o jogo. Vamos aqui, a Ponte tá fora da zona da classificação do grupo dela, né? Mas se eu pegar aqui a classificação geral, a Ponte Preta até que não tá tão ruim assim. Ela tem 6 pontos e é a 9ª colocada, né? A Portuguesa tem 3 pontos, com empate com o São Paulo, né? Em 5 jogos. E o Botafogo 3 pontos em 5 jogos também, empatando com a equipe do Água Santa. Próximo adversário da Ponte é o Água Santa no domingo, às 4 da tarde. No ar para você o nosso fim de jogo aqui no Portal Futebol Interior. Conosco também a Valinhos FM, para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, peça pelo WhatsApp 99788-3821, esse tempinho, né? Pede uma pizza, hein? Que delícia! Pizza do Dadá, restaurante do Dadá. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Os quadros aqui do programa, daqui a pouco tem ficha técnica do jogo. Já também a gente vai fazer aquele compilado, né, de comentários, tanto para o YouTube, que vai ficar depois lá no YouTube em destaque, e também pelo nosso Instagram, @futebolinterior. E é claro, a gente vai também trazer as notas do time da Ponte Preta. Não vamos eleger o melhor da Ponte no jogo, porque a Ponte perdeu. Então, quando a Ponte perde, a gente não elege o melhor em campo da Ponte Preta. Mas se fosse para ter o melhor em campo, seria o Diogo Silva. Da Ponte, com certeza, né? E a Ponte perdeu o jogo por 1-0. Bom, para mim, Carlos, o resultado é merecido, apesar do sufoco que a Ponte deu no Corinthians depois da expulsão aí do Martínez, né? Quando estávamos com 80 minutos de jogo, a Ponte teve quase 20 minutos aí para jogar, 19 minutos para jogar com um jogador a mais. E aí a Ponte tentou, né? Mas não sei o que você pensa, Carlos, mas para mim a Ponte demorou para entender o jogo, como é que teria jogar. O Corinthians entendeu melhor desde o começo do jogo. Entendia que a bola não ia rolar, então teria que ser com bola longa, com bola alta, chutando de fora da área. E a Ponte Preta demorou para entender isso, Carlos. Também acho. Também tô contigo. O Corinthians, ele se adaptou melhor ao gramado, né? E a Ponte tentando tocar a bola, né? E aí ficava difícil. O Danley, tá certo que o Corinthians tinha 2 zagueiros grandes, né? O Félix Torres e o João Pedro, né? O Danley tava no meio deles ali para tentar fazer alguma coisa. Não adianta falar, tinha que tirar o Danley e colocar... Cara, precisava de um jogador pesado, né? Precisava de um cara pesado ali para fazer e segurar esses 2 zagueiros. Cara,
o Corinthians é melhor do que a Ponte? Sim, o Corinthians é melhor do que a Ponte. Mas aí também, né? Vamos lá, o Palmeiras é melhor que o Novo Horizontino? É. O Novo Horizontino ganhou do Palmeiras. Certo? Certo. O Palmeiras é melhor que o Bragantino, apesar de 2 times de Série A, hoje de Campeonato Brasileiro? É. Mas o Palmeiras não ganhou do Bragantino. Então, era jogo pra Ponte tentar conseguir alguma coisinha aí. Mas vamos lá, vai. Derrota pro Corinthians, seja lá onde for, né? E o Corinthians com esse time aí, a gente falava isso na abertura dos trabalhos, que mesmo com o time reserva ou / misto, né, esse time do Corinthians era muito forte e realmente é muito forte, né? Então, resultado que pode colocar como normal. Só que, por exemplo, agora sábado a Ponte tem o Água Santa. A Ponte já não ganha, né? Para um time que estava invicto, a Ponte já não ganha 4 partidas. São 3 empates e 1 derrota. Como as coisas mudam, né? De uma hora para outra, né? Agora a Ponte que tinha até a rodada passada 50% de aproveitamento, hoje a Ponte já tem 40% de aproveitamento no campeonato. Já tá ficando ali naquela linha tênue para não ser rebaixado, né? Para não brigar pro rebaixamento. É a 5ª rodada, né? Vamos chegar na metade do campeonato no sábado, né? E depois deste jogo contra o Água Santa, nós vamos saber aí o que a Ponte Preta vai querer nesse campeonato. Mesmo com a vitória, mesmo abrindo a rodada, a Ponte Preta poderia, né, ter chegado à 2ª colocação se tivesse vencido o jogo, passaria o Palmeiras, mas a gente sabe que o Corinthians é um time muito forte e que viria para Campinas para tentar buscar os 3 pontos, e foi o que realmente aconteceu. O Corinthians vence e aquilo, se a gente for olhar aqui, o melhor jogador em campo da Ponte, o Diogo Silva, fez pelo menos 4 defesas que eu contava como gol certo aqui na narração. Então, resultado justo, o Corinthians venceu por 1-0. Mas a Ponte teve chance, né? A Ponte teve bola na trave, a Ponte teve chance de fazer gol, teve bola que passou raspando, mas é isso, é o futebol, né? E o futebol, ele conta a bola que vai pro gol, né? A bola que balança a rede. E a que balançou a rede foi a do Corinthians, tá tudo certo. O Corinthians venceu 1-0. Para concessionária Sim, restaurante da Hipercap Brasil. 10 da noite, mais 41 minutos. Estamos aqui na Valinhos FM e também no portal Futebol Interior. Ó, começou o segundo tempo lá na Arena Nicknet, em Ribeirão Preto. O Botafogo vai empatando com o Água Santa. O Botafogo saiu na frente, o Água Santa empatou. Estamos com 3 minutos e 40 segundos do segundo tempo. Lá no Pacaembu ainda não começou o segundo tempo. Segue 1-1 também entre Portuguesa e São Paulo. A Lusa saiu na frente, o São Paulo empatou. Esse jogo Botafogo e Água Santa, vamos lá, para falar com relação a rebaixamento, vai, né? Era bom que ficasse no empate, né, Carlos? Um empate pros dois, né? Pra Ponte Preta era bom, né? Segura os dois atrás da Ponte, né? Isso, porque quem vencer aí vai a 5 pontos. O Água pontos. Santa vai a 6. Ó, bola na trave, vai pintar o gol do Botafogo, vamos ver aí, cruzamento, o Igor Vinhas é o goleiro do Água Santa, hein? E o Luan Pérez é o goleiro reserva. E o Fábio Sanches está também na zaga. Tem muito ex-ponte aí, Fábio Sanches. Tem o Luan Dias. Jefferson. O Jefferson é do Botafogo, né? Mas no Água Santa tem o Luan Dias, que já jogou pela Ponte. Tem o Igor Vinhas. Tem o Fábio Sanches. E por aí vai, né, cara? E por aí vai. Bom, mas aí é jogo para empate mesmo. Se o Água Santa vencer, ele vai passar a Ponte na tabela de classificação. Ele vai a 6 pontos, só que ele tem 2 vitórias, né? Na verdade o Água Santa tá com 4 pontos, né? Ele vai a 6. Ele tá com 4 pontos. Ele tá com 4 pontos. É que eu tinha falado que ele tá com 3. Aqui, deixa eu dar uma atualizada. Ele começa a rodada com 3. Ele só tinha uma vitória, né? Sim, mas tá empatando. Tá empatando, tá indo a 4. Tá indo a 4, Tá indo a 4 pontos. 4 pontos, e se vencer, vai a 6. Né? Se vencer, vai a 6 pontos. E se vencer, passa a Ponte no primeiro critério. Aí o Botafogo fica encurralado lá atrás. Vai entrar mais um ex-Ponte aí, Silvinho. No time do Botafogo. Bom, a gente tá aguardando também a sonora do professor, né, do técnico da Ponte Preta, o Alberto Valentim. Geralmente quem fala primeiro é o treinador visitante, mas, por exemplo, na zona da degola, Portuguesa e Botafogo 3 pontos neste momento, né?
A Portuguesa que vai empatando com o São Paulo, daqui a pouco vai começar o segundo tempo lá. Né? O Água Santa é o 13º com 4 pontos. Mas vamos fazer o seguinte, pegando aqui o placar ao vivo do Portal Futebol Interior, deixa eu atualizar essa quinta rodada. O Palmeiras jogou ontem, empatou com o Red Bull 0-0. O Novo Horizontino empatou com o Velo pelo placar de 1-1. Mais cedo, o Mirassol venceu o Guarani por 3-2. O São Bernardo venceu o Santos, a terceira derrota seguida do Santos no campeonato, por 3-1. O Noroeste empatou com a Internacional de Limeira por 2-2. O Carlos transmitiu Ponte Preta 0, Corinthians 1. Thales Magno foi pra rede no segundo tempo. Repito, Botafogo e Água Santa, 6 minutos passados do segundo tempo, bola rolando na Arena Nicknet, lá em Ribeirão Preto, 1 pro Botafogo, 1 pro Água Santa, intervalo de jogo no Pacaembu. A Portuguesa saiu na frente, mas o São Paulo empatou. 1 pra Portuguesa, 1 pro São Paulo. Ô, Corsato, a gente tava falando de jogadores da Ponte, né? Os dois goleiros jogaram pela Ponte, João Carlos e Igor Vinhas. A sua opinião, qual jogou melhor pela Ponte? O Igor Vinhas. Ah, não. João Carlos, pô. João Carlos pegou 2 pênaltis num jogo no Pacaembu contra o Corinthians. O Igor Vinhas foi titular, né, da Ponte. O João Carlos também foi. Ah, foi nada, não era titular, não. João Carlos foi titular da Ponte, sim, Marcelo. Não, ele era reserva do Ivan, pô. Não, ele foi titular. Que isso? Ele era reserva do Ivan. Que isso? O João Carlos ele foi titular até a chegada do Aranha. Aí o Aranha vem e assume a condição titular da Ponte. Pra mim, o Igor Vinhas jogou mais. Ô, louco. Falhou mais, mas jogou mais que o João Carlos. Falhou mais, não jogou mais. São 2 goleiros que na Ponte Preta não deixaram saudades, tá? E o goleiro reserva do Água Santa também é ex-Ponte Preta, que é o Luan Dias. Que também ficou aí na Ponte Preta quase 6 anos. Por muito tempo ele foi o jogador que estava mais tempo no elenco, mas que jogou muito pouco. Sim. Nessa última temporada, acho que ele jogou 3 jogos. Ele tinha jogado 6 em 3, 4 anos, né? Mas também é outro goleiro que não deixou saudade. Nessa temporada aqui ele jogou 7. Porque teve 5 jogos de suspensão, né? Do goleiro da Ponte lá. Ele jogou 7 jogos. Do goleiro, o Pedrão. E jogou 2 no Paulista. Isso. Mas é isso, cara, é isso. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, a gente aguarda a entrevista coletiva, mas a gente pode fazer o seguinte, Carlos, trazer as notas do jogo, né? Sim. Trazer as notas do jogo, você fala aí nome por nome do jogador, eu como fui o comentarista, eu que fui hoje o da palavra fácil, então eu vou gabaritar os jogadores. E tem o Risso também. Né? Vamos falando aí, que daqui a pouco... Jogando na lateral esquerda. Nossa, dá pra montar um time ex-Ponte, hein? Ó, Silvinho, meu Deus. Bate Igor Vinhas de mão trocada. Que faz, hein? Manda a bola pra escanteio. Escanteio pro Botafogo. Mas vamos fazer o seguinte, então. Solta a vinheta aí, Bolacha. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Marcelo Corsato. Sim, vou gabaritar os jogadores da Ponte Preta que atuaram na partida derrota primeira da Ponte no Campeonato Paulista da Série A1. Corsato. Diogo Silva, goleiro. Ah, pra mim o melhor da Ponte no jogo. Nota... Cara, a Ponte perdeu o jogo e quando a Ponte perde eu não dou mais do que 5 pra ninguém, né? Mas eu não posso dar só nota 5 pro Diogo Silva. Aí, pô, seria injusto. 6 pra ele. Imagina, hein? Era pra ter sido uns 3, 4-0 se ele não faz aquelas defesas lá. Mas tá bom, vai que nota mesmo? 6. Não vou criticar a nota do companheiro, não. Meia dúzia. Que as minhas estarão lá no blog Planeta dos Macacos, no site futebolinterior.com.br. Pacheco. Não foi bem no jogo hoje, não. 4. Eu vou primeiro pedir aqui a nota dos titulares, tá? Simon. Também não foi bem, não. 4. Arthur. 5. Arthur, 5? 5. Danilo Barcelos. 5 também. Emerson. Não gostei do Emerson hoje, não, cara. 4. Léo Oliveira. 5. Serginho jogou pouco, hein? 20 minutos só. Jogou pouco. 5 pra ele. Elvis. Cara, o Elvis jogou o jogo todo, hein? Por incrível que pareça, num campo muito pesado. O Elvis tentou, cara. Então, 5 pra ele também, vai. Jean Dias. Primeiro tempo não apareceu no jogo, mas no segundo tempo ele apareceu. Por isso não vai levar menos. 5. 5. Aí vamos lá. Jogadores que entraram aqui não por tempo, né? Mas por posição. Lá embaixo, o Maguinho na vaga do Pacheco. Pouco apareceu também. 4. Vicente Concha, no lugar do Simon. Eu gostei do que vi. Cara, vai, não falhou. 5, vai.
Melhor do que o Simon. É. 4. Saíram... Mas achei que ele tá um pouco pesado, cara. Saiu também o Danilo Barcelos e entrou o Bruno Lopes. O Danilo tenta o jogo todo, né, cara? 5 pra ele. Não é o Danilo, é o do Bruno. Ah, o Bruno Lopes? O Danilo você já deu 5. Já. Só faltava ele dar uma nota menor ou maior, né? Pode Bem. acontecer. Cara, o Bruno Lopes, se eu não tô enganado, foi ele que meteu a bola na trave. Foi. Então, O narrador narrou, pô. Você não vai no narrador. Não, mas você já narrou faz tempo, né? Eu tenho que estar aí com isso na mente. E a minha memória é uma vaga lembrança, queridão. Já é uma memória 5.2, Se né? você perguntar o que eu jantei, cara, eu não vou te falar, eu Porque não sei. você não jantou. Não, eu jantei. Ah, jantou? Eu jantei, mas eu tenho que parar pra pensar o que eu jantei. Por isso que você não saiu no horário combinado. Como não? Tava jantando. Vai, Marcelo, nota pro Bruno Lopes. 5. Nota pro Bruno Lopes, 5. Aí entrou o Everton Brito no primeiro tempo, hein? 20 minutos do primeiro tempo. Entra na vaga do Serginho, que saiu contundido. 4. Não foi bem, né? Contra a Inter de Limeira ele foi bem, mas hoje ele não foi legal, Hoje ele não. foi o Everton Brito de sempre. Vai ser muito chato, hein, cara? Puta merda, velho. O Vitor Andrade entrou no lugar do Jean Dias. Vitor Andrade, jogou bem, hein, cara? 5 pra ele. Ô Bolacha, escuta essa. Jogou bem, hein? 5 pra ele. O time perdeu. Eu não posso... Cara, eu subi um pouco a nota do Diogo, né? Eu dei vários 5 aí para os jogadores da Ponte. A Ponte perdeu o jogo, cara. Mas a Ponte fez um jogo ruim contra o Corinthians? Não foi ruim o jogo. Não foi ruim. E a gente tem que levar, por isso que eu tô dando 5 para um time que perdeu. A maior parte das minhas notas foram 5 e 4, né? Porque tem que... Tanto que o time sai aplaudido do campo. A torcida aplaudiu o time. Alberto Valentim. 5 também, vai. Poderia dar uma nota menor. Esse meu comentarista, ele é realmente... Não, Carlos, a gente tem que colocar no contexto da parada. O contexto o jogo foi totalmente diferente do que um jogo poderia ser. Foi alguma coisa parecida com o futebol. Eu acho que a Ponte demorou para entender como que tinha que ser o jogo, né? Falei isso aqui. E quando ela volta no intervalo, ela volta entendendo o jogo. Por que ela volta entendendo o jogo? Porque o técnico entendeu assim. O técnico falou, minha gente, o jogo é pra bola longa, pra bola na área, pra bola parada, né, pra chute de longe. Vocês não chutaram uma bola, apesar de ter ouvinte que falou que a Ponte chutou no gol aí, né, no primeiro tempo. Nas estatísticas do primeiro tempo, você pode olhar, não tem um chute da Ponte no gol. Não tem, né? A Ponte tentou, o chute do Arthur. Tá bom, vai, que foi vocês acham que foi na direção do gol. Eu acho que não foi o goleiro que pegou. Foi o zagueiro que corta antes da bola chegar no goleiro. E também se ele não corta, a bola ia fora. Não ia ser na direção do gol. Mas aí, quando conversa com o técnico, no intervalo, o time melhora. Apesar de ter tomado o gol no segundo tempo. Mas o time entendeu como é que tinha que ser o jogo. Então eu não posso vir aqui no microfone da Valinhos FM, também das parceiras que estão junto com a gente, né? Nessa transmissão hoje. E também aqui nesse microfone importante do Portal Futebol Interior. E falar que o Alberto Valentim foi mal. Foi mal, né? Então, a Ponte não ganhou o jogo, mas vou dar nota 5 pra ele. Legal, então. Nota 5 pro Alberto Valentim. E a arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira. Cara, árbitro bom é isso, né? Passa desapercebido. Auxiliado aí pelo Miguel Catâneo Ribeiro da Costa, Rafael Tadeu Alves de Souza, Gustavo Holanda Souza, o quarto árbitro do VAR, o Márcio Henrique de Góes. Cara, eu não vou dar 10 pra ele. Porque achei que ele poderia ter dado 1 ou 2 cartões a mais aí, acho que 1 a mais pra Ponte Preta, pro Luiz Oliveira, se eu não tô enganado. Ele teve uma bola que ele mata Léo Oliveira, que ele mata um contragolpe, ele não dá cartão, e 1 ou 2 cartões a mais ali pro Corinthians, em jogadas mais fortes. Mas pra mim, todas as decisões que ele tomou no campo, ele foi bem. Então, e também o VAR não se intrometeu. Aquele lance lá que você achou que foi pênalti, lá do Hugo Souza no finalzinho, não foi nada, é de VAR, né, cara? Na verdade... Não foi nada. Foi meio cavado, não foi nada. Não foi nada, né? Não foi nada. Vendo o lance de novo, não foi nada. E aquele que o VAR era mais pra falta no goleiro do que a falta do goleiro no atacante. Eu achei que não foi nada. O goleiro errou. O goleiro saiu, errou, o cara tava baixo, o Bruno tava agachado. Não foi falta de ninguém em ninguém. Ninguém é de ninguém, entendeu? É que nem a balada de sábado.
Ninguém é de ninguém. Eu não posso falar o que eu pensei aqui. Não. Estamos não. Você acabou de falar um palavrão agora aqui, mas tudo bem, eu deixei passar. Mas eu não vou falar o que eu quero falar aqui. Mas, então, por isso, Carlos, pro time de arbitragem, eu vou dar nota 8. E começou o segundo tempo lá no Pacaembu, 50 minutos, 5 minutos e meio passados do segundo tempo, segue 1 pra Lusa, 1 pro time do São Paulo, Carlos. Nota Certo. 8 pro time de arbitragem. Então tá bom. Tá, então o Corsato trazendo as notas do jogo, lembrando que as minhas, daqui a pouco no final da partida, vamos subir as minhas notas lá no blog Planeta dos Macacos. Sempre nota lá, depois de cada jogo da Ponte Preta, a nota dos jogadores da Ponte, do treinador, no site futebolinterior.com.br. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos esperar a coletiva do técnico da Ponte Preta, o Alberto Valentim, porque tá falando lá o técnico do Corinthians. Ih, né? vai E aí demorar, porque ele gosta de falar. Vai demorar pra caramba, né? Vai demorar pra caramba lá o técnico do Corinthians. Então, Marcelo, o que você quer fazer, meu filho? Ficha técnica, intervalo? A gente pode fazer a ficha técnica, mas deixa eu dar alguns destaques aqui do portal Futebol Interior. E agora, Paulistão Série A3, presidente do comercial assume, abre aspas, time não deu liga. A gente viu isso ano passado com a nossa Ponte Preta, né? Na Liga dos Campeões, Real e Bayern avançam, mas jogam playoffs da Liga dos Campeões. É o famoso... a famosa repescagem da Liga dos Campeões. Tem aqui também uma manchete do Santos. O Caixinha detona falhas no jogo aéreo santista. Sofrendo gols desse tipo, não podemos ganhar. O Santos são 3 jogos sem vencer no campeonato, hein? Eu acho que são 3 derrotas seguidas. Na verdade, são 4 jogos sem vencer. Porque o Santos empata com a Ponte aqui. Isso. O Santos estreia com vitória com o Mirassol. Isso. E depois empata com a Ponte e perde os 3 jogos. Só derrota. 4 pontos no campeonato. Tá acesa a luz vermelha lá no Santos, hein? Bom, portanto, essas aí algumas manchetes lá do portal Futebol Interior. Só para confirmar aqui no placar ao vivo, 7 minutos e meio passados do segundo tempo, no Pacaembu, Portuguesa 1, São Paulo 1. E na Arena Nicknet, em Ribeirão Preto, o Botafogo vai empatando com o Água Santa pelo placar de 1-1. Vamos com a ficha técnica do jogo então, produção? Ficha técnica do jogo no ar. Ficha técnica do jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, não deu pra Ponte, primeira derrota no campeonato, depois de 5 rodadas a Ponte conhece aí a sua primeira derrota, perdeu pro Corinthians pelo placar de 1-0, Macaca de Diogo Silva no gol, Pacheco, Simon, Arthur e Danilo Barcelos, Emerson, Léo Oliveira, Elvis, Serginho e Gian Dias e também o Danley, esse é o time da Ponte. Entraram no segundo tempo o Maguinho na vaga do Pacheco, o chileno Vicente Concha, que fez a sua estreia na vaga do Simon, o Bruno Lopes entrou na vaga do Danilo Barcelos, o Everton Brito entrou na vaga do Serginho com 20 minutos do primeiro tempo, o Serginho saiu contundido e é problema, dúvida para a Ponte no jogo contra o Água Santa, e o Vitor Andrade entrou na vaga do Jean Dias, Alberto Valentim, treinador da Ponte Preta. O Corinthians de Hugo Souza no gol, Léo Maná, Félix, Torres, João Pedro e Hugo, Ranielli, Martinez, Igor Coronado e Romero, Thales Magno e Yuri Alberto. No Corinthians ainda entraram o Hector, o Palácios, o Ryan, o Charles e o Alex Santana. Para saídas de Yuri Alberto, Thales Magno, Romero, Coronado e o Hugo. Lembrando que o camisa do Corinthians, o camisa de número 70, o Martínez, José Martínez, venezuelano, foi expulso, hein? 2 entradas, né? Uma no primeiro tempo, uma discussão, e depois no segundo tempo, a falta em cima do jogador da Ponte. Ele acabou tomando o cartão amarelo e foi expulso. Gol do jogo foi do Thales Magno, 23 minutos do segundo tempo. Ele pega uma bola, a bola para na poça d'água. Ele, em primeiro momento, não tem o domínio, mas depois consegue o domínio. E a poça ajuda ele, porque ele tira 2 jogadores da Ponte numa mesma jogada, traz a bola para a perna direita e bate no canto esquerdo do Diogo Silva, que pulou e não pegou o 23 do segundo tempo. 1 para o Corinthians,
0 para Ponte Preta. Público total, 8.896, né? O melhor público no estádio Moisés Lucarelli. Tivemos 6.000 contra o Santos, 5.000 contra a Portuguesa, arredondando quase 9.000 contra a equipe do Corinthians. Portanto, 8.896 para um público pagante de 8.424 e uma arrecadação de R$272.520. Bom, o Emerson estava pendurado, jogador da Ponte, não tomou cartão amarelo, portanto está limpo, livre para poder jogar contra a equipe do Água Santa. O Arthur também tomou cartão amarelo, mas não estava pendurado, então este também está livre, limpo para jogar contra o Água Santa. A dúvida mesmo é o Serginho, né, que saiu contundido. Serginho é problema aí pro jogo da Ponte contra o Água Santa. Sábado, 4 da tarde, com cobertura aqui da Valinhos FM e dos canais Futebol Interior. Transmitimos o jogo de número 140 na história entre Ponte Preta e Corinthians. Agora são 77 vitórias do Corinthians, 33 da Ponte, 30 empates. Ponte marcou 140 gols, sofreu 240. Saldo negativo de 100 no confronto. Esse é o resultado de número 24 entre Ponte Preta e Corinthians, que terminaram no 0-0, a partida 24, que termina aí 1-0, né? Desculpe, 1-0, 14 vitórias do Corinthians, 10 vitórias da Ponte Preta. Tá aí então a ficha técnica do jogo, Ponte 0, Corinthians 1, no Majestoso. Ficha técnica do jogo. É isso, muito bem. São 11 em ponto, fechando os trabalhos na Valinhos FM. Um abraço lá pro pessoal da Valinhos FM, Carlos Corsato. É isso, um abraço lá pro povo da Valinhos FM. Sabadão, 3 da tarde, tem mais. É isso. Sábado não, domingo, né? Domingo. Isso. Aliás, domingo, jornada dupla. Ponte Preta e a equipe do Água Santa. E depois tem Palmeiras e Guarani, Guarani e Palmeiras no microfone aqui dos canais Futebol Interior da Valinhos FM. Seguimos mais alguns minutinhos com o fim de jogo, também com as parceiras que estão conosco hoje. Obrigado você que está acompanhando através do nosso site também, Futebol Interior, no Placar ao Vivo, Futebol Interior. Só informando para você que segue bola rolando lá no Pacaembu. Chove também em São Paulo. Estamos com 12 minutos, quase 13 do segundo tempo. Portuguesa 1, São Paulo 1. Portuguesa saiu na frente, São Paulo empatou ainda no primeiro tempo. E na Arena Nick Necht, o Botafogo vai empatando com o Água Santa pelo placar de 1-1. Nada do Valentim. Ramon Dias tá falando ainda, né? Nossa senhora, o Valentim gosta de... O Ramon Dias gosta de falar, hein? Ele vai falar bastante. Dá pra você chamar aí o primeiro... Comentário, final, né? Isso. Então vamos fazer o seguinte, Bolacha. Vamos preparar o primeiro comentário. Esse vai ser o mais extenso, o mais comprido. Mas não tão extenso assim. O mais longo, que vai para o YouTube, né? A gente vai subir daqui a pouquinho aqui na plataforma do YouTube Futebol Interior. Você que não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Você prefere mais longo ou mais curto, Corsato, dos comentários? Vamos pro comentário final. Agora, o comentário final. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu. Transmitimos ao lado do Carlos Corsato, do Pedro Lino, do Bolacha. O Carlos narrou o jogo, a vitória do Corinthians, a derrota da Ponte Preta, 1-0. O Corinthians venceu com Thales Magno no segundo tempo. Um jogo um pouco diferente, né, Carlos? Sim, no primeiro tempo, alguma coisa parecida com futebol, né? No segundo tempo, aí o campo, a chuva deu uma diminuída, né? A água acabou escoando mais do campo. E aí não dá para dizer que foi um jogo, por exemplo, claro que o Diogo Silva, nós entendemos aqui que foi o melhor jogador da Ponte. Ele fez pelo menos 4 defesas, assim, que se não é o Diogo Silva, a Ponte teria tido um placar até maior em favor do Corinthians. Mas ele tá lá para defender também, né? E a Ponte teve, como praticamente quase todos os jogos, a Ponte tá tendo sempre uma chance no apagar das luzes. A Ponte teve uma bola na trave do Bruno Lopes no finalzinho da partida. Mas o resultado foi justo, Marcelo. A Ponte não tem do que reclamar, não. O Corinthians achou melhor aí o jogo, né? O campo pesado, soube achar o jogo e construiu a vitória. Resultado justo. A Ponte agora vai tentar a reabilitação no campeonato contra o Água Santa no domingo, às 4 da tarde. A arbitragem boa do Luiz Flávio de Oliveira com os seus comandados, né, Carlos? Com certeza, fez muito boa arbitragem. É bom árbitro, né? O Luiz Flávio de Oliveira passa a segurança,
Não tem essa de ficar conversando com o jogadorzada. Os caras respeitam ele, é bom árbitro, é bom trabalho do árbitro da partida. Isso, quinta rodada, Série A1 Campeonato Paulista. O Corinthians consegue a 4ª vitória na competição, vai a 12 pontos, segunda colocação do Grupo A, e a Ponte Preta continua na 3ª colocação do Grupo D com 6 pontos. Agora a Macaca, que estava até então invicta no campeonato, não vence há 4 jogos. Esse é o Campeonato Paulista, portanto você conferiu aqui no YouTube. Comentário final de Ponte Preta 0, Corinthians 1. Comentário final. 11 da noite, mais 4 minutos. Eu tenho intervalo para pagar ainda? Mais um? Tenho, né? Então vamos pagar esse intervalo, gente. Daqui a pouco a gente volta aqui nos canais de futebol interior e também nas nossas afiliadas, nas empresas que estão com a gente, retransmitindo o nosso sinal. E aí vamos trazer a palavra do Alberto Valentim já para você. Já, estamos de volta a Canais Futebol Interior aqui. Nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. De volta por aqui, 11 da noite, mais 7 minutos. Transmitimos, o Carlos Corsato narrou a vitória do Corinthians, a derrota da Ponte Preta 1-0, gol do Thales Magno no segundo tempo. Quinta rodada, Série A1, Campeonato Paulista. Palmeiras e Red Bull Bragantino ontem 0-0. Novo Horizontino e Velo Clube 1-1 também ontem. Hoje, o Mirassol venceu o Guarani pelo placar de 3-2. O São Bernardo venceu o Santos por 3-1. O Noroeste empatou com a Inter de Limeira 2-2. O Botafogo vai jogando, empatando com o Água Santa. Estamos com 29, quase 30 minutos do primeiro tempo lá no Santa Cruz, na Arena Nicknet. Um pro Botafogo, um pro Água Santa. Água Santa, que é o próximo adversário da Ponte Preta. E a Portuguesa vai empatando com o São Paulo. Parece que agora temos palavra do treinador. Vamos ouvir então o Alberto Valentim, técnico da Ponte Preta. Vamos lá. Boa noite, Alberto. Marcos Ceroni da Ponte News. É mais um jogo que vocês têm uma superioridade numérica dentro de campo e não conseguem furar o bloqueio. Apesar que o Corinthians é uma grande equipe e a gente sabe que
jogar contra uma grande equipe é muito difícil. Mas eu queria saber de você o que fazer para que o time consiga furar esses bloqueios e tenha mais tranquilidade na hora dos arremates. O time fez uma grande partida, das dificuldades que o campo apresentou para as duas equipes. O time entendeu bem como deveria ser o jogo, um jogo de muito lado físico, um jogo com uma tensão muito grande em relação a essa construção, e os jogadores se doaram muito. Quando eles ficaram com a menos, nós fizemos boas jogadas que infelizmente a bola não entrou. Bola na trave, escanteios com perigosos, jogadas de movimento, uma que o Bruno joga de cabeça para dentro, que por pouco nós não fizemos. A equipe está de parabéns pelo que fez. Eu hoje, diferente do que nós fomos contra a Portuguesa, que a gente foi um time mais nervoso, mais lento, com tomada de decisões erradas, hoje tem que dar parabéns aos esses guerreiros que o resultado não foi o que nós merecíamos. Boa noite, Valentim. Fernando César, Rádio Central. Agora a Ponte Preta tem 2 jogos fora de casa contra equipes do seu campeonato, né? Equipes que estão lutando também como a Ponte Preta, para primeiro chegar a 12 pontos. Qual vai ser a estratégia para você, primeiramente, contra o Água Santa e também a parte física? Isso aí pode prejudicar muito a montagem do time para domingo? Vamos pensar no próximo jogo, né, agora, contra o Água Santa. Eu sempre falei para vocês, até mesmo depois da nossa primeira vitória, na primeira rodada, na estreia, que a gente vai avaliar muito bem esse lado físico primeiro, né? Nós temos que ver as condições do Serginho, nós temos que ver as condições daqueles que terminaram o jogo, aqueles que começaram e terminaram, nós temos que ver as condições do Simon também, que estava já com cãibras, enfim, para depois a gente tomar a decisão daqueles que vão iniciar, aqueles que vão viajar também para essa partida importantíssima que nós temos. Alberto Valentim, Pedro Vilhena do Portal Futebol Interior. O Pedro Vilhena foi titular em quase todos os jogos no seu comando. A opção dele foi por opção sua ou ele teve algum problema? Não, o Pedro, a princípio, ele não iniciaria o jogo, mas ele estava com muitas dores também, não conseguiu treinar. A ideia é que nós trouxéssemos ele para essa partida, mas infelizmente ele não estava apto fisicamente. Mas, sendo muito sincero com vocês, para esse jogo ele não iniciaria entre os 11. Boa noite, Alberto Valentim, repórter Angari da Rádio Resenha do Interior. Alberto, eu gostaria que você falasse sobre o Vitor Andrade, uma contratação nova da Ponte Preta. Ele entrou no segundo tempo, aos 77 minutos, e conseguiu ser muito participativo, inclusive levando uma boa oportunidade de gol com uma finalização de longe. Qual o potencial que vocês enxergam dele dentro da temporada e qual a importância que ele pode ter no time no decorrer do ano? O Vitor é um jogador muito importante, com características muito boas para um extremo, característica de um jogador que a gente queria muito aqui. Eu sei até que a Ponte queria antes da minha chegada. É um jogador que vai para 1 contra 1, tem boa técnica, é um jogador que está recuperando a forma física, a gente conta com ele não conseguiu fazer a pré-temporada toda. Hoje ele deu mostras daquilo que a gente espera dele, né? Entrando, procurando as jogadas, procurando esse quebrar essa marcação com um lado 1 contra 1, dando opções de jogo. Isso é que a gente espera dele. Vamos continuar trabalhando forte. Eu tive uma conversa muito, muito positiva com ele em relação a isso. A gente espera muito dele. No primeiro tempo você faz uma substituição forçada, né? O Serginho sai machucado para a entrada do Everton Brito. Só que na segunda etapa, com um campo pesado, também o time da Ponte tem uma média um tanto quanto alta, o time titular, você promove 2 alterações aos 31 minutos do segundo tempo, com o Marquinho e o Vitor Andrade, que a partir daí a Ponte começa a fazer uma pressão ainda maior no campo de ataque. Por conta das circunstâncias da partida, repito de novo, um campo muito pesado, com o fator da idade dos jogadores, você acredita que talvez uma certa demora para substituir, se tivesse feito alguma alteração antes, o resultado poderia ter sido diferente? Não acredito. A gente vai perguntando até para os atletas ali como eles estão. Vamos falar dos
dos mais experientes. Elvis muito bem no jogo, não dava para tirar. Emerson bem no jogo, não dava para tirar. O próprio Jean, eu tiro ele, estava bem no jogo. A gente só porque queria mais sangue novo. O Simon igual, o Simon só sentiu mais no final, que eu acabei fazendo essa substituição, até para deixar o time mais ofensivo também, né? A gente colocou mais um atacante, tira um zagueiro. O Arthur, desculpa o termo, um cavalo, um jogador físico, consegue sustentar bem, enfim, então o time bem equilibrado, o time bem no jogo. Não acredito que nós tomamos o gol pelo fato de eu não ter mexido antes. Foi um gol que, infelizmente, o campo está... não sei se depois eu preciso ver com calma se o campo ajudou mais eles nessa poça ou não, enfim. Foi uma bola que a gente não conseguiu ganhar a segunda, eu sei que ela foi longa, voltou ali, então tem a ver com calma analisar, mas eu não acredito pela demora, porque o time estava muito bem no jogo e com características importantes, né? O Darley, por exemplo, que é um jogador que estava até um pouco mais atrasado em relação à parte física, em relação aos demais, mas sustentou bem, era muito esse jogo de ele fazer o pivô, atacar espaço também, então eu acredito que não tenha sido por isso. Alberto, você falou rapidamente em algumas respostas a respeito dessa situação atípica no jogo de hoje, que foi o clima, né? Choveu bastante, o campo estava encharcado. Queria que você falasse como é que foi a preparação, a conversa para disputar uma partida dessa, que foi adiada também. A gente sabe que a preparação está toda feita de uma forma e o jogo ainda foi adiado em quase 1 hora. Como é que foi isso? Muito boa pergunta, sabe por quê? Porque quando a gente desce para a preleção, a nossa preleção, só para vocês entenderem um pouco, ela é baseada em tópicos, né? E depois vem os vídeos dos treinos. E em relação à nossa fase ofensiva, tínhamos nossas saídas curtas de tiro de meta, tinha as nossas ideias de segunda fase, que eu chamo de ganhar o campo do adversário, e isso nós tivemos que abandonar tudo na preleção, porque o campo não estava em condições, a gente viu como estava, chegaram fotos, vídeos de como estava o estádio aqui, o hotel também estava todo alagado lá embaixo, então a gente já viu que tinha que mudar toda a estratégia do jogo. Por isso eu falei até na minha primeira resposta, que eles entenderam bem como deveria ser o jogo. É típico, né? Porque você prepara tudo, você tem aqui os posicionamentos e movimentações ofensivas, tanto primeira fase, tiro de meta e segunda fase, e a gente acabou não executando, e eles fizeram muito bem, fizeram muito boa a leitura daquilo que o jogo pedia hoje. Obrigado, gente. Boa noite. Muito bem, tá aí o técnico Alberto Valentim. Entende pouco o seu comentarista, hein? Acertou uma, pelo menos, hein? Acho que tá querendo aumentar o cachê, né? Mas é isso, né? É isso. E ele fala aí do... Bom, o Pedro Lino foi cirúrgico lá perguntando do Pedro Vilhena, né? Ele teve um problema físico também, mas não seria titular. Ele fala no isso. jogo, ele já deixa isso claro. Ele fala também das alterações. Cara, é o seguinte, pegar o que errou aí neste jogo, bola pra frente, a Ponte vai jogar agora contra a Água Santa e Noroeste, cara. Não tem o que fazer, velho. Tem que buscar, tem que ganhar. O Água Santa nesse momento tá empatando, se vencer o jogo vai passar a Ponte na tabela de classificação. Pro primeiro objetivo, a Ponte tem que fazer 12 pontos. Então, cara, é agora. E eu falava, por exemplo, na segunda-feira, na Hora da Macaca, nós falávamos, né, Marcelo? Eu, pelo menos, usei muitas vezes a frase de que, na minha opinião, era mais fácil a Ponte ganhar do Água Santa fora do que ganhar do Corinthians do Majestoso. Continuo com a mesma opinião. E segue o jogo empatado, Botafogo e Água Santa, e só tá empatado porque o Igor Vinhas, goleiro do Água Santa, fez uma defesaça com os pés, né? E por incrível que pareça, no mesmo lance a bola veio no contragolpe e o João Carlos deu uma de meia, habilidoso, saiu da grande área, quase que no meio campo, fintou o atacante do Água Santa, 2 jogadores que passaram pela Ponte Preta esmirilhando no jogo lá na Arena Nick continua do mesmo jeito, o Risso acho que vai ser expulso daqui a pouco. Ele continua do mesmo jeito, perdeu uma bola lá na lateral esquerda, meteu o pé no jogador da equipe do Água Santa, continua igualzinho, velho. É isso, segue 1-1, né? O jogo do São Paulo também segue 1-1. Eu vou mudando aqui o monitor, né, para trazer para você como é que tá lá no Pacaembu. O jogo do São Paulo, estamos com 75 minutos passados do jogo total, né? Para quem gosta de tempo normal, 30 minutos
do segundo tempo. São Paulo tem uma falta, passa, vai embora. Segue, portanto, 1-1, foi o Ferreira que bateu, 1-1 Portuguesa e São Paulo, mas eu acho que o Alberto Valentim foi bem na entrevista coletiva e foi bem isso mesmo o jogo, né, Carlos? Sim, fez a leitura do jogo, não deu, né? Não deu. Ele fez o que estava ao alcance dele. É aquele meme, né, de WhatsApp, né? Fiz o que pude. Nesse pude caso, pouco. Podia pouco. Né? Pude pouco. Né? Poderia pouco e o pouco não foi suficiente para que a Ponte conseguisse pelo menos empatar o jogo contra o Corinthians. Agora é pensar, focar nesse Água Santa aí e ver o que vai virar, viu, Corsato? Agora na Portuguesa, acho que agora vai, hein? O Portuguesa acho que vai ganhar agora o jogo do São Paulo, hein? Porque acaba de entrar no lugar do Maceió o Guilherme Portuga. Agora vai. Eu acho que agora a chance da Portuguesa ganhar o jogo aumentou, hein? Você continua sendo maldoso, né? Não sou maldoso. Tô falando que a chance aumentou. O Hudson saiu, né? O volante da Portuguesa saiu. Foi substituído. Mas estava no segundo tempo aí e não tô vendo mais correndo no gramado. Vamos embora aí, Corsato, porque tem ainda mais um comentário final, aquele curto. Rápido. Então tá bom, 11h19, aquele pro Instagram, arrasta pra cima, futebol interior, vai bolacha! Agora o comentário final. Marcelo Corsato. Muito bem, pra galera do Instagram Futebol Interior, transmitimos o jogo nos canais Futebol Interior na Valinhos FM, a derrota da Ponte, a primeira no campeonato, o Corinthians vence a quarta nessa competição, Corinthians 1 gol de Thales Magno, 0 pra Ponte Preta, Carlos. Resultado justo, Corinthians foi melhor em campo, a Ponte também teve chance, mas o goleiro da Ponte, na minha opinião, foi o melhor jogador da Ponte, fez pelo menos 4 defesas difíceis. Justo resultado, a Ponte agora tem que se preocupar com o próximo jogo, que é o Água Santa no domingo, 4 da tarde. Muito bem, lembrando que o Corinthians teve um jogador expulso, né? O Martínez, no segundo tempo, tomou 2 cartões amarelos e aí foi expulso. E a Ponte teve quase 20 minutos para jogar com um jogador a mais, mas não conseguiu o empate. Portanto, arrasta para cima aí, ou então pro lado, sei lá, aqui no Instagram, Futebol Interior. Comentário final. É isso, 11 da noite mais 21 minutos, portanto transmitimos a derrota da Ponte, a vitória do Corinthians. Carlos, o seu destaque final, meu companheiro. É isso, torcer para que no jogo contra o Água Santa a Ponte reencontre o caminho da vitória. Vitória essa que veio na primeira rodada, depois 3 empates e agora uma derrota. Esse caminho aí para fazer primeiro os 12 pontos e aí depois dos 12 pontos ver o que temos pela frente aí na competição. Ponte tem 2 jogos importantes, aí entendo que, vou falar aqui uma frase, pô, Carlos, se ela vai jogar contra Água Santa e Noroeste, é lógico que são equipes do mesmo campeonato, mas entendam, equipes que vão disputar ali, na minha opinião, a permanência na Série A2, para fazer os primeiros 12 pontos. E aí depois, né, disso, o que vier seria meio que lucro, né? Principalmente nesse grupo D aí da Ponte Preta, que tem o Palmeiras com 8. Acredito que o Palmeiras não vai ficar nessa fase aí, nessa draga que está o time do Palmeiras. Já tem o São Bernardo com 12 pontos. Uma campanha sensacional do time do São Bernardo. E a Ponte já está a 6 do São Bernardo, 2 pontos da equipe do Palmeiras, né? Mas pensar, focar no Água Santa, ver aí se vai ter problema. O Alberto Valentim falou aí do Simon, falou também do Cavalo, do Arthur. Não, mas ele dos jogadores que saíram, né? Ele falou do Serginho também, né? Que saiu contundido, ver se vai dar para recuperar esses caras aí para jogar contra o Água Santa. E aí isso é jogo em cima de jogo. Não tem muito o que chorar, não. Contra o Água Santa no domingo, a Ponte vai ter que jogar e não pode perder. Vai ter que ir lá para buscar pontos ou ponto contra a equipe de Diadema no Distrital de Inamar. Tá bom, Corsato? Valeu, obrigado ao Bolacha e a você que ficou conosco aqui no YouTube Futebol Interior. Agradeço a sua audiência. Domingão tem mais Jornada Esportiva, 3 da tarde, para Ponte Preta e Água Santa. O Marcelo Corsato vai transmitir o jogo na segunda-feira. Tem a Hora da Macaca, falando do jogo
da Ponte contra o Corinthians e também no jogo da Ponte contra o Água Santa às 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Foi um prazer. Um abraço do tamanho do Majestoso, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine, e até a próxima. Tchau. Esse Carlos Corsato transmitiu a vitória do Corinthians na derrota da Ponte Preta, primeira no Campeonato Paulista da Série A1. Corinthians 1, Ponte Preta 0, 0 para Ponte, 1 para o Corinthians. Quinta rodada que começou ontem, Palmeiras e Red Bull empataram 0-0. Novo Horizontino e Velo Clube ficaram no 1-1. Hoje, mais cedo, o Mirassol venceu o Guarani por 3-2 de virada. Também de virada, o São Bernardo venceu o Santos por 3-1. Tivemos Noroeste e Inter de Limeira 2-2 e bola rolando, partidas no segundo tempo. Já na fase final, Botafogo e Água Santa 1-1, Portuguesa 1, São Paulo 1. Você acompanhando no placar ao vivo do Portal Futebol Interior, também jogos da Série A2, Série A3, Série A4. Lembrando que pela Série A2, Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba foi adiado para amanhã devido às chuvas também no litoral do estado de São Paulo. Agradecendo as parceiras com a gente conosco nessa transmissão esportiva, a você que ficou com a gente também no YouTube, obrigado, viu, todo mundo que deu o like, todo mundo que deu moral, que compartilhou, aos parceiros aqui da nossa jornada esportiva também, a concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Carlos Corsato transmitiu o jogo, o Pedro Lino esteve no palco do jogo no estádio Moisés do Carelli, o Albert Cavalcante acompanhou tudo de Mirassol e Guarani, o Eduardo Bolacha esteve na técnica, na mesa de som do Portal Futebol Interior e, é claro, eu, Marcelo Corsato, agradeço o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia em nome de Elcio Paiola e de Arthur Eugênio Matias, os nossos diretores. Agradeço demais o seu carinho, a sua audiência, a sua companhia. Lembrando que toda segunda-feira, 9 da noite, no YouTube, Hora da Macaca, tem Hora da Macaca, nós dois falando aí da Ponte Preta, né? Os gêmeos falando da Macaca na Hora da Macaca. E é claro, domingão, o Carlos já disse, jornada dupla, Ponte Preta, Guarani, Guarani, Ponte Preta. A Ponte pega o Água Santa, é o primeiro jogo, depois o Guarani pega o Palmeiras. Você acompanha no domingão, aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Valeu, gente! Excelente noite pra você, juízo, se cuida e até a próxima. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.